Fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. Espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Vamos lá, meu amigo Leandro Renato, um abraço pra você, muito bom dia, equipe da técnica aqui, são 10 horas e 2 minutos, um grande abraço, amigos da Bandeirantes Campinas e toda a região, esse mundão da internet, você de Ribeirão Preto, AM 1270, eu não sei, mas o cruzeirense mesmo vai pegar o carrinho dele, né, Edu, dá o quê? Dá uns 50 minutos de carro de Belo Horizonte pra lá, não tenha dúvida de que a grande maioria vai de Belo Horizonte. Mas tem, claro, com certeza, cruzeirense também em Sete Lagoas. Olha, vamos falar da Ponte, que não vence fora de casa, não venceu ainda. Falar do Ivan Quaresma, hoje 150 jogos. Número importante, hein? Número importante. Os desfalques da Ponte, já o Lupe com as informações. O Fábio, goleiro do Cruzeiro, vai fazer no final do mês agora 41 anos. Sabe quantos jogos ele tem pelo Cruzeiro? 950. Meu Deus. Pra falar nisso, só uma historinha aqui. Vamos lá. 2005, o CH conosco também já, hein? Em 2005, atenção, bandeiras hasteadas. Em 2005, a Ponte jogando no Mineirão, Campeonato Brasileiro. Vadão era o treneiro da Ponte, tá? E o Leviro Cooper era o técnico do Cruzeiro. Tá aqui, o Fábio já era o goleiro do Cruzeiro. Isso 2005, há 16 anos. O Fábio, goleiro hoje do Cruzeiro, olha que maravilha, tá? E o Lauro era o goleiro da Ponte. E aí o Caê faz 1-0 pra Macaca, o Danilo Sacramento faz 2-0 e o Fred do Fluminense, o Fred naquela época marcando gol pelo Cruzeiro, o Fred tá na praça até hoje, cara. E aí a Ponte pela primeira vez em 11 de junho de 2005, a Ponte ganhou no Mineirão do Cruzeiro 2-1 e esse jogo foi realizado 2 semanas depois, atenção CH, esse jogo foi realizado 2 semanas depois do Paulista de Jundiaí ter eliminado o Cruzeiro da Copa do Brasil, foi na semifinal. O Paulista eliminou o Cruzeiro e depois teve esse jogo aqui. E aí o Paulista fez a final contra o Fluminense da Copa do Brasil e foi o campeão, o Paulista, campeão da Copa do Brasil 2005. E a Ponte tinha vendido essa semana o Roger pro São Paulo, o Roger. Revelado pela Ponte, parece que deixou de ser técnico da Inter de Limeira. Ele encerrou seu primeiro ciclo na Ponte, teve 5 passagens, todo mundo sabe. Ele foi vendido para o São Paulo nessa semana aqui, nesse 2-1 da Ponte no Mineirão, tá bom? Aí a Ponte contratou Evando, que veio do Santos. Depois ele sairia e voltaria de novo. Evando teve 2 passagens. E Frontini. A Ponte contratou Frontini, um argentino que jogava no Marília. Mas só que aí ele fez o quê? Fez os 4, 5 jogos e foi correndo pro Santos. Mas é isso aí, meus amigos. 11 de junho de 2005, Cruzeiro e Ponte Preta 2-1 pela primeira vez. A Ponte ganhou no Mineirão. E daqui a pouco o Boris vai narrar aqui, hein? Às 11 horas, Cruzeiro e Ponte, porque é o seguinte: autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. O nosso papo hoje aqui é Cruzeiro e Ponte. Majestoso
Muito bem, o nosso Bandeiras Hasteadas, o nosso Concentração, agora são 10 horas e 10 minutos. Alô, Antônio Lupe, informações da Macaca. Bom dia, Lupe. Bom dia, Edu. Um grande abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante. É a pior visitante entre os 20 clubes que participam da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Gilson Kleina hoje não fica no banco de reservas, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Por isso, Fabiano Chá vai comandar a Macaca no duelo contra o Cruzeiro. Além do treinador, a Ponte também não vai poder contar com Rafael Santos, que está, na verdade, tem uma questão contratual, ele pertence ao Cruzeiro e por isso não pode jogar contra o seu clube de origem. O Leonaldi está no departamento médico, sofreu uma lesão no ligamento e também uma contusão óssea no tornozelo, aproximadamente 1 mês e meio parado, além do Rodrigão, que por conta de uma virose não viajou para Belo Horizonte, além de Niltinho, que está em transição, e também o Thiago Lopes, zagueiro da base, que se recupera de um problema no joelho. E a Ponte já está escalada para o duelo contra o Cruzeiro, Edu. Vamos lá? Manda, sim. 150. Ivan Quaresma, que completa 150 jogos, por isso hoje ele joga com a camisa de número 150. Na lateral direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga com a 3, Ednei. E com a 23, Cleilton. Na lateral esquerda, estreia na Ponte com a camisa de número 86, Marcelo Hermes. E no meio-campo, a Ponte vai com camisa de número 15, Marco Júnior, 95, André Luiz e 20, Fecim. No ataque, com a 21, Moisés, 45, João Veras, já que Rodrigão foi vetado pelo departamento médico, e 17, Richard Macaca escalado, Edu. E o banco, Lupe? 12, Igor Vinhas, 4, Rayan, 8, Locatelli, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 25, Kevin, 26, Jean Carlos, 31, Iago Henrique, 71, Iago e 98, Thales. E Matheus Anjos? Matheus Anjos ainda não está regularizado no bid da CBF, já chegou, já foi anunciado e agora aguarda só essa questão contratual para ser utilizado pelo técnico Gilson Kleina. Como se diz no romântico interior, Nirtinho. Transição. Quem mais está no DM, hein, Lupe? Thiago Lopes. Se recupera de uma entorse no joelho. O Thales está no banco, né? O Thales está no banco, 98. Manda o Cruzeiro, Lupe! O Cruzeiro também já está pronto e escalado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, com 1, Fábio no gol. Na direita, Cáceres. Na zaga, 4, Ramon e 14, Eduardo Brock. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Matheus Pereira. No meio-campo, 15, Adriano, 27, Rômulo e 28, Claudinho. No ataque, 11, Marcinho, 21, Wellington Nem e 18, Thiago. Muito bem, vamos dar uma faturada na sequência. CH e Zorzinho não opinaram. Escalações aí de Ponte e Cruzeiro. Começa às 11 horas. Aqui quem narra é Leandro Bolis. É futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Edu Pinheiro. O
que você achou da escalação da Ponte? Bom dia, seja bem-vindo no Concentração. Alô, CH, o Carlos Henrique. Tudo bem, Edu? Um grande abraço a você, um bom dia, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É uma escalação preocupante, mas o que mais deixa a gente desconfiado do jogo é o número de desfalques, né, Edu? Muita gente fora. Essa de última hora aí, principalmente, não contar com o Rodrigão, é muito preocupante. Muito preocupante, porque a Ponte tem um garoto aí que vai jogar, que tem recebido aí algumas oportunidades. Hoje pode ser diferente, né? Estamos falando de futebol, não de matemática, mas é uma situação muito incerta, né? A Ponte não vai ter o Leonaldo, que jogou a última partida muito bem, não vai ter o Rafael, não tem o Rodrigão, não tem o Niltinho, e a Ponte tem um elenco muito curto, né? Muito enxuto. Então o que eu estou esperando é ver uma Ponte como ela tem jogado dentro de casa, com muita força física, muita disposição e bola para o Moisés, Edu. Não tem muito segredo no jogo não. Agora, a Ponte tem que entrar ligada 90 minutos. O Cruzeiro, com tudo que cerca a partida, torcida, mudou local, Luxemburgo lá embaixo na tabela está falando em classificação, em subir a primeira divisão. O caldeirão está fervendo, então quando chega um jogo desse, você tem que entrar 200 por hora. E a Ponte tem que ficar ligada o jogo todo. Vai ser muito difícil para a Ponte, Edu. Ô, Lupe, esse menino do Cruzeiro aí, como é que é? É M. Pereira. Matheus Pereira. Matheus Pereira, né? Isso. Tem outro aqui também, E. Brock. Eduardo Brock. Ah, Eduardo Brock. Não, eu acho o seguinte, bem feitinho. Agora o da Ponte, eu vou conversar. Como é que é o nome, o rapaz da imprensa da Ponte lá, Você tem duas opções. Você pode conversar com o DJ ou com o Thiago Toledo. Os dois, né? O Thiaguinho, Toledo e o DJ. Pelo amor de Deus, coloca a escalação na ordem mesmo. Goleiro, lateral, o zagueiro, lateral esquerdo, os volantes, meio atacante. Porque você fica procurando. A gente que é daqui, rapaz, porque mudou, né? Você fica, como é que, né? Você fica montando o time aqui. Agora, essa mesma escalação, Lupe, é para a imprensa também de BH, não é isso? Então, Edu, o que acontece? Eu vou até confirmar aqui, porque a escalação que eles passam para a imprensa é essa que está que não está na ordem. Porém, nas redes sociais, deixa eu pegar aqui, eu estou no Twitter da Ponte Preta, deixa eu ver se está na ordem aqui, eles colocam um vídeo aqui, peguei. Eles colocam um vídeo, né, uma arte que está na ordem. Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleilton, Marcelo Hermes, André Luiz, Marco Júnior, Fecim, Richard, Moisés e João Veras. Eu não entendo porque que pra gente é uma e quando coloca nas redes sociais é outra. Não sei. Vamos lá, Jorginho. Por gentileza, a sua opinião a respeito da escalação da Ponte. Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleilton e Marcelo Hermes fazendo a sua estreia. Já que o lateral esquerdo da Ponte é o Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro, não joga. André Luiz voltando, Marcos Júnior e Fecim. Richard, João Veras e Moisés. Ou Moisés, João Veras e Richard. Olha, Edu, essa do Rodrigão aí realmente pegou aí todo mundo de surpresa, né? Rapaz, eu olhando aqui no banco aqui, claro, nada contra o João Veras, aliás, tá recebendo mais uma oportunidade, tomara que consiga evoluir, né? É um jogo importante, né? Importante até pro menino. Recebe aí uma oportunidade num jogo dessa envergadura. Mas eu teria, sabe, feito o quê, Edu? Nesse do meio pra frente na Ponte? O Fecim, nós estamos vendo aí, a grande maioria dos jogos, principalmente fora de casa, ele vem numa posição ali um pouco mais atrás, né? Do que costume. E mais atrás, né? Quando joga fora de casa. Dentro de casa, o Clay não adianta ele para fazer uma espécie de segundo atacante ali com o Rodrigão. Poderia, né? É claro que a gente não sabe da condição física, né? Esse eu acho que é um ponto também, até pelo horário, né? E um jogo pesado. Mas eu colocaria o Camilo no meio ali, à frente do André Luiz e o Marco Júnior, e adiantaria o Fecim para fazer esse atacante, porque o Fecim tem feito gols, né? Tem jogando dentro de casa numa posição adiantada, que é uma espécie de atacante. E por que não? Aí você teria um ataque com
Moisés, Richard e o Fecinho à frente. E o Camilo articulando. Na hora em que a Ponte perde a bola, o que acontece? Vem o Fecinho aqui ao lado do Camilo e você fecha um meio de campo com 4 homens, povoando um pouco mais o setor. Eu acho que ficaria interessante, porque o João Veras, ele joga como o Rodrigão, né? À frente lá, um pivôzão, né? Jogador da referência. Mas aí é a questão do Gilson ter escolhido, acompanhado o treino. Também tem essa possibilidade do Camilo ainda não estar 100% no aspecto físico. No mais, Edu, assim, o Ednei lá atrás, né? A expectativa do Hermes, né? Marcelo Hermes faça uma estreia legal. Mas eu acho que é isso mesmo, não tem muitas opções. São poucas opções da Ponte. Eu acho que a única mudança que eu faria realmente era essa. Daria, ao invés de entrar com o João Veras de começo, começaria com o Camilo, fortalecendo um pouco mais o meio de campo, né? E tendo um pouco mais de leveza no ataque, por dentro principalmente, com a escalação do Fecinho adiantado. Mas é isso, é aquilo que eu disse. Eu acho que independente do que aconteça, independente das escalações, independente dos problemas que tem o Gilson Kleina, eu acho que a Ponte não tem que ficar se apegando a isso. Tem sim que se fechar, ir lá e fazer um grande jogo. Tomara que a estratégia do Gilson prevaleça e tomara que a Ponte consiga um bom resultado. Jogo duro, jogo difícil, né? Você pega a escalação aí do Cruzeiro, vem pra cima. O professor vai vir pra cima com certeza. Vamos ver o que preparou de estratégia o Gilson Kleina para essa partida. Na questão da escalação, só essa mudança mesmo, viu, Edu? O Cruzeiro tá invicto a 9 jogos, né, ali? O Lupi, 9 jogos? Sim, 9 jogos. Há 9 jogos, mas nesses 9 jogos, Edu, 6 empates e 3 vitórias, né? Então são mais empates do que vitórias. O Cruzeiro que, como foi dito já na abertura da jornada, transferiu seu jogo para Sete Lagoas para ter a presença do público. É o segundo jogo do Cruzeiro com o seu torcedor nas arquibancadas. Foi assim contra o Confiança, lá no Mineirão, e hoje contra a Ponte Preta, mas a Prefeitura de Belo Horizonte já autorizou novamente a volta do público. O Cruzeiro joga contra a Ponte em Sete Lagoas, contra o Operário, e depois já pode mandar novamente os jogos lá em BH, Edu. É que confusão, hein? Fala para ser público, Flamengo e Cruzeiro tem público, outros não tem. O cara sai de BH para Sete Lagoas para ter público, aí o jogo de BH já pode ter público, mas já estava marcado para Sete Lagoas. Que confusão, não, gente? Ô, Lupe, é o seguinte, fala bem baixinho pra você, tá? Tá bom? Ó, falando baixinho, hein? Tá bom. Faltam 6 dias pro derby. Quem que tá pendurado, hein? Baixinho ou alto? Quem é que tá pendurado, hein? Você viu que já deu até um cãibro aqui, né? Vamos lá. Cleilton. Cleilton... Pera, deixa eu fazer uma bolinha aqui. Quem tá? Cleilton vai jogar, né? Vai jogar. Cleilton, pisando em ovos, pendurado. Baixinho, né, Edu? Baixinho. João Veras. João Veras vai jogar. Ai, meu Deus. Pendurado. João Veras tá pendurado, eu vou falar por quê. Fez um gol contra o Confiança, tirou a camisa. Aí entrou no jogo contra o Sampaio, brigou com o cara lá e tomou cartão amarelo. 2 bons cartões amarelos pro João Veras. Não, faria um amigo meu de Jundiaí falava o seguinte: falta de inteligência. Quem mais tá pendurado? E esse aqui bem baixinho, Vini Locatelli. Mas tá no banco, né? Vini Locatelli tá no banco. Tá. Agora vem cá, o que o Rodrigão teve? O Rodrigão teve uma virose. Na minha época era desinteria. Agora ficou mais chique, é virose. Isso. Não, mas é mesmo. Pergunta pro CH, CH, desinteria, lembra, CH? Na sua época, o que era, CH? Era exatamente o que você está colocando. Hoje é muito Nutelinho o negócio, entendeu? É muito mimimi, entendeu, Edu? Mimimi, pô. Mas não, papo sério, esse negócio de virose tá dando mesmo, viu? Esse negócio de virose... O que acontece, Edu? Hoje, a virose, ela causa sintomas muito semelhantes à da Covid-19. Então, até suspeitaram que o Rodrigão poderia ter diagnosticado positivo para Covid, mas ele fez o exame e não foi diagnosticado. Então, foi constatado ali sintomas gripais e uma virose, por isso o Rodrigão sequer viajou para BH, Edu. Espirrou, vai muito no banheiro, já é suspeito. Já faz o PCR, embora, né? Não tem. Cotonete de girafa. Não tem como conversa. diz Valdemir Gomes. Ô, CH, diga uma coisa pra mim, na sua opinião, a atual fase do Ivan Quaresma, hoje completando 150 jogos, CH. Ivan é craque. E essa coisa de 3 dígitos no número de camisa já não é mais novidade, né? Que na última rodada, o Roger Guedes, né, atacante do Corinthians, jogou com a 123. São coisas, eu não concordo muito, mas acho que vale. O Ivan, sim.
Esse ainda tem uma marca histórica, 150 jogos, justifica, mas o cara do Corinthians jogar com 123, eu vou dizer uma coisa, eu estou tentando entender até agora e não consegui, mas é problema dele. Os caras, eles... O senhor afastou comigo. Não, o senhor fez um excelente favor, começou muito bem. Já começou muito bem, viu? Gil Kleber pela ponta esquerda. Ô, Zorzinho, é o seguinte, então você tem o Ivan Quaresma completando 150 jogos de um lado e Fábio do outro. O Fábio, eu marquei aqui, 950 jogos, já falei. No dia 30 ele faz 41 anos, né? E dia 20, sabe quem faz aniversário dia 20? Eu sei. Então, Gleger Zorzinho. Exatamente. Senhor, faltam 9 dias para o seu aniversário. Papo de goleiros. E aí, Zorzinho? Bom, primeiro falar do Ivan, pra mim uma baita de uma referência, um baita de um goleiro. Merece esse número aí, acho importantíssimo, até pra evolução. E ainda novo, né? Olha, completando 150 jogos, o Ivan tem quantos anos? Deixa eu ver aqui quantos anos tem o Ivan. 24. 24 anos, cara. Rapaz, 150 o cara bem jogos. preparado mesmo. Né? Quantos anos tem o Ivan? 24. Não, mas ele ficou de outubro até quando de recuperação por causa da cirurgia no punho, né? Era pra ter muito mais. Exatamente, era pra ter muito mais. Mas é um baita de um goleiro, uma referência, capitão do time. Importante demais pro Ivan esse número de partidas. Ele que é o capitão hoje, é? E o Fábio, E o Fábio, né, Edu? Sem palavras. Pra mim, o jogador mais injustiçado, né, na história da seleção brasileira. Esse cara merecia estar em Copas do Mundo. Não sei o que aconteceu. A gente não tem informação, mas o Fábio, pelo amor de Deus, né? Era pelo menos 2 Copas do Mundo aí. O Fábio estaria, na minha opinião, com certeza. Um baita de um goleiro. E uma pessoa maravilhosa. Olha, profissional exemplar, né? Não à toa que tá aí, tantos anos aí, à frente de um grande clube, né? Um dos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial. E assim, Edu, vai fazer quanto, Fábio? 41? Tá quase me alcançando. Vai fazer 41, Ele tá quase me alcançando, viu, Edu? Tá quase Eu vou fazer 45, graças a Deus. 45 anos bem vividos, dia 20. E, olha, pra mim é um prazer tá podendo hoje assistir 2 grandes goleiros atuando e com marcas impressionantes, né? Ivan Quaresma com 24 anos fazendo 150 jogos e o Fábio 950 jogos. Nossa, ele vai chegar aos 1000 jogos, viu, Edu? Mas tem que ser até o ano que vem. Esse ano, sim, mas ele vai chegar, com certeza. Chegar? Chega? Eu tenho certeza. Tá inteirão, né? Ó, meus amigos, e amanhã, seu Antônio Lupe, atenção, 12 de setembro, hein? Manda. Amanhã o Majestoso completando 73 anos. Olha que maravilha, hein? Se não me engano, é no mesmo dia ou o Totó, nosso grande Totó, faz aniversário no dia 13, se não me engano. O Totó é vizinho, é verdade. É vizinho de aniversário do Majestoso, o glorioso e alvissareiro Totó, lá de Vinhedo pro mundo. Um grande abraço aí ao Totó, rapaz. O Totó deve estar com uma saudade. A hora que abriu o portão do Majestoso, no primeiro dia que tiver público, o Totó entra, acabou que espurmando, hein? Grande Totó. Atenção, Boles, o moço que vai narrar aqui, Cruzeiro e Ponte. Pô, você precisa entrar na roda, grande Boles. O moço de Piracicaba. Abraço, Boles. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração. Mais uma vez juntos, daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, a bola rola em 7 Lagoas, casa do Cruzeiro, do Atlético, por muitas oportunidades. Quando o Mineirão estava passando por reformas e, como disse o Gleger também, quando a Arena Independência, né, se transformou em arena, né, era estádio, se transformou em arena, o América por muitas vezes jogou também em 7 Lagoas. Caminho fácil, né? Pegar aquela rodovia ali, né, Gleger? Ao lado do aeroporto, sobe 45 quilômetros, já está em 7 Lagoas, onde a Ponte vai jogar daqui a pouquinho. O Cruzeiro fez uma parceria com uma empresa que realiza transportes no busão, transporte de passageiros no busão, e é claro que a gente não vai trazer o nome aqui, porque senão o Batistão, o Oráculo, na segunda-feira vai ter que passar no escritório para receber, né, o number rights, e evidentemente 2 jogos do Cruzeiro serão realizados neste estádio. Agora, é muito ruim, né, Edu? Afinal de contas, só o Cruzeiro na Série B pode jogar com o público. A Ponte não pode, o Operário não pode, o Coritiba não pode, e assim sucessivamente. É uma injustiça, né, Edu? É uma injustiça, tá um rolo danado, viu? Atenção, Daniel Barnabé nos ouvindo, não sei aonde, o chalé é muito bonito, tá mandando a cidade aqui, né? Valinhos. O que, rapaz? Tá... Camp do Macu, tá certo aí. Grande Daniel Barnabé, rapaz, parabéns, hein? Um contador precisa descansar bastante, porque, né, mexe com muita cabeça, não é fácil não, viu? Olha, ontem
Fala aí, Zorzinho, diga lá. Manda um abraço pro Daniel Barnabé. Não, eu mandar um abraço pro Daniel Barnabé aí, um baita de um contador, né? O melhor de Campinas, sem dúvida nenhuma. Tá lá com a família curtindo a Bandeirantes lá no chá. Ô, rapaz, ele mandou a foto pra nós aqui, Edu. Que sensacional, hein? Ô, Barnabé, da próxima você convida a gente, hein? Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Eu vou encerrar já o Concentração. E hoje é dia do árbitro, né, Edu? Ah, não diga. É, dia 11 de setembro, dia do Karatê. Hoje nós sempre temos que ressaltar, né, dia 11 de setembro, há 20 anos, o mundo presenciou cenas lamentáveis, né, com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Né, fomos testemunhas ocular, a nossa geração testemunhas ocular deste fato. Mas é bom ressaltar também que hoje é o dia do árbitro e também o dia do Karatê, Edu. Dia do Karatê. Bom, tem dia de todo mundo, né? Tem dia de todo mundo, é verdade. E por que não do árbitro? Né, não é verdade? Campinas que teve vários árbitros, né? No quadro aí da Federação Paulista, da CBF também, né, Edu? Ah, teve. Eu sou tempo de Almir Laguna. Nossa, isso faz tempo. E Serra, o Serrinha apitava. Aliás, o Serrinha apitou um derby de 69, hein? O derby de 69 foram 2 derbys. Ele apitou os 2. E era de Campinas, grande Serrinha. Bom, um alô para o Mineirinho. Alô, Mineirinho! Ô, meu amigo, um grande abraço, hein? Você também faz parte da história do Majestoso, viu, Mineirinho? O cara que realmente recepciona a imprensa, tem um carinho enorme com todo mundo. Ei, Mineirinho, hein? É a segunda casa do Mineirinho. E se bobear, a primeira, hein? Se você perguntar pro Mineirinho, a minha esposa que vai desculpar. Mas o Majestoso é a minha primeira casa. Edu? Sim? Eu acabei de receber uma informação aqui do Thiago e ele vai fazer para você uma escalação na ordem nos próximos jogos. Então fique tranquilo, já resolvi o seu problema. Ô, seu Thiago, pelo amor de Deus, muito obrigado. Eu fico muito contente, rapaz. É que o Edu tem uma enorme dificuldade na composição da escalação. Tiaguinho, um abraço pra você, muito obrigado, viu? E o nosso amigo outro qualquer, o Lupe, é o... DJ. O DJ, pô, meu amigo, o que é isso? O grande DJ, que a última notícia estava trabalhando na Câmara Municipal de Campinas. Meus amigos, 10 horas e 32 minutos, estamos encerrando o Concentração Bandeirantes, hein? Olha, mande pelo WhatsApp uma mensagem sobre o Majestoso que eu vou ler, hein? A sua dedicação de amor pelo Majestoso, construído pela torcida da Macaca. Amanhã, hein? 73 anos do Majestoso, inaugurado em 12 de setembro de 1948. Mande, olha, uma frase curtinha, hein? Uma frase de amor ao Majestoso, tá? Tô te esperando. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. E vem aí o manso de Piracicaba, Leandro Borges, para narrar Cruzeiro e Ponte. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Vai
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com Betbola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Hoje, sabadão, dia 11 de setembro de 2021, já 11 horas da manhã, a bola rola na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Brasileiro da Série B, a Bezona, 23ª rodada, é a Macaca em campo. A Ponte Preta encara o Cruzeiro, em busca de mais um resultado positivo. A Ponte, na 15ª colocação com 25 pontos, o Cruzeiro, 14º com 26. 2 times próximos na tabela de classificação. Jogo grande, jogo pesado. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol em AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, curta, compartilhe, comente. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Hoje, sabadão, vamos juntos, você ligado, com toda a equipe de Carlos Batista para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bambam. 11 da manhã, a bola rola na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. Cruzeiro e Ponte Preta e Cruzeiro. A Macaca em campo para mostrar o seu valor em busca de mais um resultado positivo. E a partir de agora vamos esparramar o sonzão do futebol da Bandeirantes com as últimas informações da Macaca. Alô, Antônio Lupe, o seu destaque. Grande abraço, bom dia, Lupe. Bom dia, Boles. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro.
mas hoje não poderá contar com seu treinador no banco de reservas. Gilson Kleina está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Fabiano Chá, o seu auxiliar, vai comandar a Macaca ali no banco de reservas da Alvinegra, que também tem desfalques importantes dentro das 4 linhas. Mudanças nos 3 setores do campo. Na lateral esquerda, sem Rafael Santos, que por questões contratuais não pode atuar, Marcelo Hermes faz a sua estreia com a camisa da Ponte. No meio-campo, Leonaldi, com problema no tornozelo, também está fora do jogo. André Luiz retorna à equipe. E no ataque, sem Rodrigão, que com sintomas de gripe ficou em Campinas, João Veras recebe mais uma vez a oportunidade entre os artilheiros da Macaca. Além desses desfalques, Niltinho está em transição, também não fica à disposição para o duelo contra o Cruzeiro. A Ponte Preta precisa dos 3 pontos para se afastar do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Bolis. A Macaca nesse momento na 15ª colocação com 25 pontos e a Raposa vem buscando uma recuperação na B-Zona após a chegada do multicampeão do experiente Vanderlei Luxemburgo. Quais são as últimas do time mineiro, hein, Lupi? Está invicto a 9 jogos. Cruzeiro não perde a 9 partidas, são 6 empates e 3 vitórias. E o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou uma meta. Precisa vencer pelo menos 10 jogos para que o Cruzeiro Cabuloso ainda fique na briga pelo acesso para o G4 da Série B. 2 desfalques, Norberto e Henrique, que estão no departamento médico. E Luxemburgo faz 3 mudanças no time titular. Deixam a equipe Bruno José, Rafael Sobis e também o Giovani, e entram Claudinho, o Marcinho e o Thiago, xodó da torcida do Cruzeiro, que marcou um gol importante na última partida do Cruzeiro no empate com o Goiás em 1-1. Este é Antônio Lupi atualizando as últimas do Cruzeiro. Portanto, o time mineiro não perde a 9 jogos e vai querer derrotar a Macaca hoje com a presença do público. Aliás, qual é a capacidade, qual é a permissão de público na Arena Jacaré, hein, Lupi? 30% da capacidade total, aproximadamente 5 mil torcedores. O esquema de venda de ingressos começou primeiro com os sócios do Cruzeiro, que tiveram a prioridade na compra desses ingressos, e depois a liberação para o torcedor cabuloso. Lembrando que não haverá torcida visitante. Torcedores da Ponte não têm acesso à Arena do Jacaré. O Cruzeiro, por enquanto, é o único clube da Série B que pode jogar com público. Porém, Vila Nova, Goiás e Confiança já entraram no STJD, porque os municípios dessas equipes liberaram a presença do público em eventos esportivos. Muito bem, tem, portanto, informações sobre o público na Arena Jacaré. Daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, a bola rola, e para comentar Cruzeiro e Ponte Preta, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A B-Zona, neste início de sabadão pela manhã. O jogo vai começar pela manhã e vai terminar só no sabadão à tarde. A Bandeirantes escala sua dupla de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa. Bom dia, CH! Bom dia, Bolis. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, aos torcedores da Ponte. O time do Gilson Kleina, que não estará no banco, tem muitos problemas. A Ponte tem que tentar equilibrar na força, na organização da sua marcação e também na armadilha dos contra-ataques. Moisés neles. Essa é a grande chave da partida. Eu espero atenção, time ligado e intensidade, porque o Cruzeiro do Luxemburgo virá com tudo para cima da Ponte. É possível vencer, desde que a Ponte tenha aplicação tática e força física no jogo. Gleger Zorzin, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro, olhar técnico da Bandeirantes e a sua expectativa. Bom dia, Gleger. Bom dia, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante, jogo pesado, jogo duro para Macaca. Mas olha, a Ponte está precisando vencer a primeira fora de casa, né? Tá aí uma oportunidade. O Cruzeiro não... O pessoal não conhece o estádio, acho que a Ponte pode se beneficiar disso, né? O gramado provavelmente não vai estar em condições ideais para a realização do jogo, mas é aquilo, concentração, ligado e estratégia de jogo. O importante para vencer uma partida como essa é ter a estratégia bem definida.
Tomara que o Gilson Kleina tenha organizado esse time, apesar dos desfalques, para que possa a bola surpreender o Cruzeiro, que vem embalado aí nas mãos do professor Luxemburgo. Muito bem, este Gleger, Zorzinho, Alan Carlos, Henrique, o bate pesado, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. 10 da manhã, mais 44 minutos, ainda girando toda a equipe de Carlos Batista. O destaque agora do Bugrão, que apenas foca, concentrado no derby. Derby é muito mais derby aqui no futebol da Bandeirantes na próxima sexta-feira, 9h30 da noite. Cobertura mais do que especial para você. Alô, alô, Marcos Luiz, o Cobrão atualizando o Bugrão. Bom dia, Marquinhos. Alô, Leandro Boles, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani tem a lição de casa, assistir o jogo da Ponte daqui a pouco diante do Cruzeiro. Técnico Daniel Paulista não deu folga para os jogadores no final de semana. A reapresentação aconteceu ontem, nenhum problema de suspensão. Técnico Daniel Paulista, inclusive, poderá ter uma novidade entre os relacionados. Pela primeira vez, Samuel Santos fazendo parte do elenco do Guarani. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Boles? Valeu, muito obrigado. Este Marcos Luiz atualizando as últimas do Bugrão, portanto focado no derby da próxima sexta-feira. Repito, cobertura total do futebol da Bandeirantes. 10 da manhã, mais 45 minutos deste sabadão. Voltando, reassumindo o futebol da Bandeirantes. Alô, alô, meu caríssimo Edu Pinheiro, mais uma vez, bom dia, Edu. Bom dia, meu grande amigo Boris, um grande abraço a você novamente, um abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, essa rodada da Série B, 23ª, é longa, hein? Ela começou na segunda-feira, Avaí de virada 3, Vasco 1. Na terça, Brasil de Pelotas 1, Confiança também 1. Guarani 1, gol do Regis, CSA 0. E Coritiba 4, Brusque 0. Tivemos ontem vitória do Remo em Salvador. Olha a situação do Vitória, gente. O Marcinho fez 1-0 Vitória. Aí o Marcos Júnior empatou para o Remo. E Lucas Tocantins, o gol da vitória do Remo. Vitória 1, Remo 2. E ontem, Vila Nova 1, Náutico 0, gol do Cleiton. Hoje teremos às 16h30, Botafogo e Londrina lá no Newton Santos. Mesmo horário, Sampaio Correia, Operário lá no Castelão. E 21 horas no Rei Pelé, CRB e Goiás encerra essa 23ª rodada. O Coritiba é líder com 45, em segundo o CRB 40, em terceiro Goiás 39, em quarto Botafogo 38, em quinto Avaí 37, em sexto está o Guarani com 37. O Náutico é o sétimo com 35, o Vasco é o nono com 32, o Cruzeiro é o 15º com 26, em 16º a Ponte com 25 e depois vem os 4 últimos à zona de rebaixamento. Vitória, que perdeu, tem 23, o Londrina tem 21, vai jogar, Brasil de Pelotas empatou, tem 16 e o Confiança empatou, tem 14 pontos ganhos na última colocação. Em termos de Brasileirão, teremos às 16 horas Independência, América Mineiro e Atlético Paranaense, às 17 Juventude Cuiabá, às 19 horas Red Bull Bragantino e Chapecoense. Chapecoense não ganhou uma, inédito por pontos corridos, atravessou o turno sem vitória. E às 9 da noite de hoje, na Vila Santos e Bahia. Amanhã, 11 horas, Grêmio e Ceará. Às 16, jogaço, aço. Palmeiras e Flamengo na Allianz Parque. Às 16, Fortaleza e Atlético Mineiro. Teremos amanhã, 18h15, lá em Goiânia, Atlético e Corinthians. 20h30, Maracanã, encerra a rodada aí com Fluminense e São Paulo. Na realidade, encerra a rodada mesmo só na segunda-feira. 20 horas na Ilha, Esporte e Internacional. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? E um abraço para o Fábio Coutinho. Ô, Fábio, você merece aplauso, viu, cara? Olha a frase do Fábio Coutinho. Amanhã o Majestoso completando 73 anos. Diz aqui, ó, tijolo a tijolo construímos o Majestoso. De glória em glória, fazemos a sua história. Aê, Fabião, parabéns, hein? Trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Joelso Cardoso no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes.
ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. E a ficha técnica com ele, Antônio Lupi. Alô, Antônio Lupi. Vamos lá, Ponte Preta está pronta e escalada pelo técnico hoje interino, auxiliar do Gilson Kleina, que está suspenso pelo Fabiano Chá, com o Ivan Quaresma com a camisa de número 150. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 23, Cleilton e 86, Marcelo Hermes. No meio campo, 95, André Luiz, 15, Marco Júnior, 20, Fecim, 17, Richard, 45, João Veras, 21, Moisés. No banco, à disposição de Chá, 12, Igor Vinhas, 4, Rayan, 8, Locatelli, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 25, Kevin, 26, Jean Carlos, 31, Iago Henrique, 71, Iago e 98, Thales. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. O Cruzeiro também já está pronto e escalado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, com camisa de número 1 no gol, Fábio. Na direita com a 2, Cáceres. Na zaga, 4, Ramon, 14, Eduardo Brock. E na esquerda com a meia dúzia, Matheus Pereira. No meio campo, 15, Adriano, 27, Rômulo, 49, Claudinho. No ataque, 11, Marcinho, 21, Wellington Nem, 18, Thiago. No banco, à disposição de Luxemburgo, 12, Lucas França, 23, Joseph, 25, Léo Santos, 35, Lucas Ventura, 30, Flávio, 20, Marco Antônio, 16, Bruno José, 22, Felipe Augusto, 31, Dudu, 28, Giovani, 10, Rafael Sobis e 9, Marcelo Moreno. Arbitragem do jogo. Árbitro FIFA e do estado do Rio de Janeiro, Wagner do Nascimento Magalhães, apita a partida entre Cruzeiro e Ponte Preta. O assistente 1 é o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O assistente 2, Gabriel Conte Viana. E no VAR, Adriano Milkevics. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes, já 11 horas da manhã, a bola rola. Céu nublado nesse momento, meu caro Antônio Lupi, em Sete Lagoas, na Arena Jacaré, o público marcando presença. Temos um grupinho no meio, um grupinho atrás do gol. Aglomeração, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, dos torcedores sem máscara, outros com máscaras. E assim vai, né, Lupi? E assim vai, Boles. Infelizmente, né? A gente também tem que colocar a nossa culpa em toda essa pandemia, né? A gente às vezes não respeita o protocolo das autoridades sanitárias. A gente percebe praticamente mais pessoas, mais torcedores sem máscara do que com máscara, aglomeração, enfim. Particularmente, a opinião, acho que não era o momento ainda da volta do público, aos poucos. Mas enfim, o Cruzeiro conseguiu essa liminar no STJD e o torcedor do Cruzeiro marca presença na Arena do Jacaré.
Ah lá, o torcedor tira selfie, põe a máscara para tirar selfie. Esse fez correto, Esse colocou. fez correto, mas ó, vai abaixar, quer ver? Ele estava com a máscara protegendo a garganta, daí quando foi tirar a selfie, colocou a máscara corretamente, protegendo boca e nariz. Até porque vai espalhar essa foto em suas redes sociais. É verdade, dizendo que estava com a máscara presente no estádio. Vamos aguardar. Muito bem. Vamos trazer a ficha técnica do jogo, agora sim, para valer a ficha técnica de Ponte Preta e Cruzeiro, para você ligado no futebol da Bandeirantes. 10 da manhã, mais 53 minutos, daqui a 7 minutos, a bola rola na Arena Jacaré neste sabadão, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Série B, a Bezona. O Cruzeiro não perde há 9 jogos desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo. A Ponte Preta hoje não tem Gilson Kleina no banco. Fabiano Chá fica na beira do campo. Vamos com a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, na voz de Antônio Lupi. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo Fabiano Chá, auxiliar do técnico Gilson Kleina, com camisa de número 150, Ivan Quaresma. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Ednei, 23, Cleilton. E na esquerda com a 86, Marcelo Hermes. No meio campo, 95, André Luiz, 15, Marco Júnior, 20, Fecim. No ataque, 17, Richard, 45, João Veras, 21, Moisés. Repetindo a escalação da macaca: 150, Ivan, 2, Albuquerque, 3, Ednei, 23, Cleilton, 86, Hermes. 95, André Luiz, 15, Marco Júnior, 20, Fecim. 17, Richard, 45, João Veras, 21, Moisés. No banco, à disposição de Fabiano Chá, 12, Igor Vinhas, 4, Rayan, 8, Locatelli, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 25, Kevin, 26, Jean Carlos, 31, Iago Henrique, 71, Iago e 98, Dali. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. O Cruzeiro também já está pronto e escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, com camisa de número 1, no gol Fábio. Na direita com a 2, Cáceres. Na zaga 4, Ramon, 14, Eduardo Brock, meia dúzia, Matheus Pereira na esquerda. No meio campo, 15, Adriano, 27, Rômulo e 49, Claudinho. No ataque, 11, Marcinho, 21, Wellington Ney e 18, Thiago, repetindo a escalação da Raposa. 1, Fábio, 2, Cáceres, 4, Ramon, 14, Eduardo Brock, meia dúzia, Matheus Pereira, 15, Adriano, 27, Rômulo, 49, Claudinho, 11, Marcinho, 21, Wellington Ney, 18, Thiago. No banco, à disposição de Luxemburgo, 12, Lucas França, 23, Joseph, 25, Léo Santos, 35, Lucas Ventura, 30, Flávio, 20, Marco Antônio, 16, Bruno José, 22, Felipe Augusto, 31, Dudu, 28, Giovanni, 10, Sobis e 9, Marcelo Moreno. Arbitragem do jogo. Árbitro FIFA do estado do Rio de Janeiro, Wagner do Nascimento Magalhães. O assistente 1 é Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O assistente 2, Gabriel Conte Viana. No VAR, Adriano Milkevics, do Paraná. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É esse horário, o problema é a logística, né? Acordar cedo, ter que se alimentar aí 7 horas da manhã. Mas tá aí uma oportunidade pra Ponte, mais uma, né? Pra Ponte conseguir um bom resultado fora de casa, a primeira vitória. A Ponte tá precisando, né? Tem feito a lição de casa e muito bem, diga-se de passagem, mas precisa vencer um jogo fora de casa, até para trazer um pouco mais de confiança, para melhorar a sua situação na tabela. Vai enfrentar um concorrente direto. O Cruzeiro tem apenas 1 ponto à frente da Ponte.
Então a Ponte hoje precisa mostrar, apesar de toda a dificuldade dos desfalques que tem, a Ponte precisa mostrar intensidade, precisa mostrar estratégia de jogo. Acho que para essa partida hoje a estratégia é fundamental. Tá aí a escalação do Cruzeiro, que deve vir com tudo para cima. O Vanderlei deu declarações durante toda a semana, inclusive dizendo que vai brigar por uma das vagas, que vai brigar lá em cima na tabela. Não sei se realmente vai dar para o Cruzeiro isso, mas são declarações do seu treinador, que eu conheço muito bem, e ele é assim mesmo. O vestiário deve ter incendiado os caras no vestiário, porque está enfrentando um concorrente direto. A Ponte, na escalação, expectativa da estreia do Marcelo Hermes, né, que está fazendo a sua estreia hoje. É bom jogador, tomara que dê tudo certo, que ele possa fazer um bom jogo. E eu só faria uma mudança nesse time da Ponte. Eu entraria, claro que a gente não sabe da questão física do Camilo, mas eu entraria com o Camilo e adiantaria o Fecim para a vaga do Rodrigão, que teve problemas aí, não pode ser escalado. Então eu só faria essa mudança. Deixaria um time mais leve, deixaria um time mais com mais agilidade, um time mais móvel. É isso que a Ponte precisa para jogos como esse, né? Baixa um pouco as linhas e a hora que roubar a bola, tenta agredir, tenta usar o contra-ataque como uma arma. É um jogo duro, difícil, mas eu vou ficar de olho aqui na estratégia do Gilson Kleina para tentar surpreender o time do Cruzeiro, o time do professor Luxemburgo. Minha expectativa é boa. E a sua, CH? Eu espero que a Ponte seja valente, né? Você vai ter que compensar no jogo de hoje a falta daqueles que têm técnica, né? E são muitos jogadores que a Ponte não vai contar, com a força de vontade e a organização no jogo. Muita disposição e concentração, intensidade. Essas são as palavras de ordem para conseguir um bom resultado. Eu não acho que o Cruzeiro é favorito. O que atrapalha nesse jogo, eu vou repetir, são os desfalques que a Ponte tem na lateral esquerda, no meio-campo e no ataque. Além de tudo, não vai contar com o seu comandante no banco de reservas. A Ponte tem que ser ligada, a Ponte tem que estar na mesma rotação que o Cruzeiro, quer dizer, 200 por hora. Se a Ponte fizer isso que a gente está falando, tudo isso no campo teórico, evidentemente, tem boas chances no jogo. Agora, se entrar modorrenta, macambuza e desligada, vai ficar muito difícil. Leandro Bolles. Muito obrigado. Este Carlos Henrique, o bate pesado ao lado de Gleger Sorzinha, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Tudo pronto, a bola vai rolar na Arena Jacaré. Vamos juntos em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Bezona sairá com a Macaca. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, a Macaca em campo a Macaca para mostrar o seu valor em busca de uma grande vitória. Macaca em campo hoje jogando diante da torcida adversária, porque há a presença do público na Arena Jacaré. E o jogo começa quente, com exatos 10 segundos, o árbitro mostra o primeiro cartão amarelo do jogo, Antônio Lupi. Pro camisa de número 49, o Claudinho do Cruzeiro. Na saída de bola, o Marcelo Hermes foi lançar para o sistema de ataque e o Claudinho veio por cima. Posição de karatê. E o árbitro não quis saber de conversa. Já aplicou o cartão amarelo para o camisa de número 49. Primeira falta do jogo. Cleilton na bola. E como estão vestidos para o jogo, para o Pega Ponte Preta e Cruzeiro? Hoje bem simples. A Ponte toda de preto e o Cruzeiro todo de branco. Muito bem. Neste primeiro tempo, a Macaca atacando para o gol da linha do trem. Se estivéssemos no Majestoso, que amanhã completará mais um ano de fundação da sua inauguração. A Ponte atacando, portanto, por gol da linha do trem. E tenta o primeiro ataque. Bola para o Marcos Júnior aqui, beira direita, meteu para Richard. Recolheu o domínio, tentou a finta para cima do marcador, que é Matheus Pereira. Volta para auxiliar por ali também o Wellington Nem. Volta para Felipe Albuquerque. Levantou lá dentro. Afasta, tira a defesa. Olha o rebote para o Macaca. Moisés mata o peito, coloca no terreno. Tentou levar para o fundo. Corta o zagueiro. Coloca a bola pela linha de fundo. O paraguaio Raul Cáceres cede escanteio. O primeiro do jogo para Macaca bater. É pelo lado esquerdo. E o Moisés já está posicionado
posicionado para a cobrança do escanteio. Ele e também o Fecim. Escanteio para Macaca. Vem pra cima, Macaca no início do jogo. Capricha, capricha, capricha aqui da Moisés. Pé direito fechadinho. Fábio dá um soco na bola, tira. Volta o rebote para Fecim. Recolheu, dominou na linha de fundo. Pé esquerdo na bola. Fez o passe atrás para Moisés. Olha pra área, prepara o cruzamento. Tentou a finta e perdeu. E pega a defesa aberta. Vem para o contra-ataque o time do Cruzeiro. Carrega a bola, Thiago. Boa bola por dentro para o Wellington. Nem deixou para Claudinho. Recolheu, dominou para o time mineiro. Abertura do Marcinho lá na ponta. Recolheu, dominou. Vem embora o time do Cruzeiro. Pé direito, cruzamento para a área. Passa por todo mundo. Vai se perdendo em linha lateral. É lateral para Macaca fazer a cobrança aqui pela direita do campo ofensivo. Você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170. Bandeirantes Campinas. Na Bandeirantes Ribeirão no AM 1270. Rádio Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade. Com exceção do Fábio, goleiro conhecido, Eduardo Brock também, o próprio Wellington Nem. Os demais são jogadores desconhecidos, principalmente quando a gente fala em relação a Cruzeiro, né, Antônio Lupi? É verdade. Inclusive, o Cruzeiro fez algumas contratações de jogadores que passaram pela Ponte Preta e não deixaram saudade. Por exemplo, no banco de reservas tem Léo Santos, zagueiro que estava disputando a Série C pelo Ituano, foi contratado pelo Cruzeiro. Mas a grande aposta mesmo é no Claudinho, 49, cria da base da Ferroviária e que o Cruzeiro acabou contratando e agora recebe a oportunidade no time titular. Mesma situação do Thiago, que também não veio da base do Cruzeiro, passou pela Inter de Limeira e está na equipe do Cruzeiro e hoje também recebe a oportunidade no time titular da Raposa. E é ele quem domina para o time mineiro pela meia esquerda, dominou, cercado por dois, escapou, limpou, fintou, tentou passe por dentro, rasga, tira lá dentro, tira de qualquer maneira, Marcelo Hermes. João Veras brigou, volta no rebote, Adriano fica com a sobra, recupera a posse de bola, o time do Cruzeiro está jogando lá atrás com o Ramon. Ramon tem Eduardo Brock, prefere o passe por dentro para Rômulo, Rômulo com o pé direito para Cáceres, Cáceres devolve para Rômulo, Rômulo de novo para Cáceres, trabalha a bola na região do meio campo, o time do Cruzeiro. 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. A Macaca belisca, tenta recuperar a posse de bola. João Veras brigou, espirrada, volta para Fábio, que vai completar no próximo dia 30 de setembro. 41 anos, o goleiro Fábio, experiente Fábio. Tenta o time do Cruzeiro, Matheus Pereira, lançamento para o Wellington, nem forte demais. Saiu do gol tranquilo para fazer a defesa, Ivan Quaresma, que hoje joga com a camisa 150, exatamente hoje ele completa 150 jogos, Lupi? Hoje, 150 jogos, esse número poderia ser maior. Muito maior. Mas aquela lesão que atrapalhou o Ivan, que ele teve que passar por uma cirurgia no punho, acabou tirando aí o atleta de praticamente 7 a 8 meses dos gramados e por isso Ivan Quaresma hoje completa 150 jogos com a camisa da Macaca, Bolis. Parabéns ao Ivan Quaresma, goleiraço, 24 anos, completando esta marca importante com a camisa da Ponte. Aqui vem para o time do Cruzeiro, lançamento na área, Ivan Quaresma não saiu, recolhe, domina, Thiago atrás, fez o passe, Marcinho furou, voltou a sobra no chute pro gol, na trave! Ela explode na trave, por muito pouco, o Cruzeiro não abre o placar, na finalização de Claudinho, primeiro furo do atacante do Cruzeiro, a bola passou do outro lado, e o Claudinho livre, bateu pro gol caprichosamente, ela explode na trave, não entra, Lupi. Jogada dos 3 atletas que estão começando entre os titulares e que foram reservas no último jogo. Thiago pro Marcinho, que acabou furando, só que a bola sobrou na entrada da área pro Claudinho, que pegou um chute forte e ela explodiu no poste esquerdo do Ivan Quaresma. Quase o Cruzeiro abre o placar na Arena do Jacaré. Cruzeiro tenta aqui pela esquerda, não domina a bola, Matheus Pereira, porque o passe do Adriano foi horroroso, a bola acaba saindo, lateral de graça para Macaca fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. Na Arena Jacaré, em 7 Lagoas, na região metropolitana de BH, Brasileiro Série B, 23ª rodada, eu confirmo. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0, Edu. Essa na trave aí foi erro do seu Richard, né? Perdeu uma bola na frente o Richard, deu contra-ataque, Claudinho na trave. Olha, ontem, Série B, Vitória 1, Remo 2 e Vila Nova 1, Náutico 0. Um abraço pro vovô Dadá. Alô, Paulo do bairro Village. Alô, vovô Dadá de Barão, um grande abraço, muito obrigado.
Ele está parado, segundo cartão mostrado pelo árbitro Wagner Magalhães do Rio de Janeiro, Antônio Lupi. Dessa vez pro Marco Júnior da Ponte Preta, carrinho por trás em cima do Marcinho, sem conversa. Wagner do Nascimento Magalhães aplicou o cartão amarelo para o camisa 15 da Macaca. Vem bola na área da Ponte. Gramado curtinho, né? Campo pequeno, o torcedor fica perto realmente ali do gramado e, consequentemente, o Cruzeiro tenta vir na pressão. Tem falta para fazer a cobrança um pouco depois da risca no meio campo, mas de qualquer forma vem para a cobrança o Marcinho. Levantou a meia altura, rebate lá atrás, afasta a defesa e vem para o Macaca tentar a bola contra-ataque. Domina Moisés pela canhota, recolheu, dominou por dentro, tem Fecim. Ele ajeita a bola do outro lado, o Richard pediu, tentou a finta, falta. O árbitro para, marca a falta do Paraguai, o Raul Cáceres, meia esquerda, para cima do artilheiro Moisés, o jogo está parado, Lupi. Ponto forte do Moisés, o drible. Foi para cima do Cáceres, passou, só que o Cáceres não deixou barato, atingiu a canela do Moisés, falta para a Macaca lado esquerdo, e a Macaca vai jogar a bola para dentro da área do Fábio. Quase 8 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, a Macaca já levou um susto no chute do Claudinho, tenta a resposta imediata, vem para a cobrança da falta, a Ponte Preta, placar de 0-0, Cleilton na área, Ednei, os zagueiros da Macaca vão para a área, na primeira trave, Richard, bola pela meia esquerda, partiu Moisés, saiu, deixou para Marcelo Everett, fechadinho na área, Fábio, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa e já faz a reposição rapidamente, encontrando na ponta Matheus Pereira, vem embora para o campo ofensivo, um bolão na ponta para Thiago, a escapada, vem embora o time do Cruzeiro com Claudinho, levantou o jogo lá dentro, a bola passou por todo mundo, insiste ainda o time mineiro, Thiago recolheu, dominou para Claudinho, fez o passe atrás para Adriano, dominou, ameaçou, bateu pro gol, tentou na entrada da grande área para Thiago, dominou na canela, entra e quarta, tira a defesa com André Luiz, faz o passe atrás para Felipe Albuquerque, pé direito, lançou na ponta para Moisés dominou, mas a bola escapou. Gramado me parece seco, né? A bola quica demais, né, Lupi? Fiz uma entrevista com o Renato Paiva, que é presidente do Democrata, dono da Arena do Jacaré, e ele deu uma nota 7 pro gramado na quinta-feira. Mas ainda, aparentemente, muito ruim o gramado, que sofre com a seca, né? Não só em Minas Gerais, mas também como em todo o Brasil. É, porque a chuva dos últimos dias aqui em São Paulo não foi aquele volume de chuva, mas choveu um pouquinho, melhorou, né? Principalmente na questão da respiração, né? Agora, em Minas não, a chuva ainda não chegou no estado de Minas e por isso a situação é complicada realmente. Aqui domina o Matheus Pereira, opa, escapou, a bola saiu, Bandeirinha tá dormindo, hein, Bandeira, claramente a bola saiu, todo mundo viu, menos o Bandeira, manda seguir, a bola volta para o time mineiro, domina Ramon ajeita, domina para o Cruzeiro, ultrapassarinho no meio campo, trabalha a bola por dentro da faixa central do gramado com o Adriano, sai Marcos Júnior na marcação, metendo a ponta para Matheus Pereira, já tem a marcação do Richard, ele parou, prendeu, ele pensou e voltou para Eduardo Brock, Carlos Henrique, o bate pesado, já o CH, antes o ataque do time do Cruzeiro com Claudinho, lá pela direita, dominou, cortou, limpou, bateu pra fora! Passa com perigo, jogada perigosa do Cruzeiro, e foi o suficiente para Ivan Quaresma sair do gol e dar uma bronca, principalmente no setor defensivo, canhoto da Macaca, ninguém marcou ninguém, Lupi! A bronca do Ivan foi no Marcelo Hermes, porque o Claudinho passou como quis pelo lateral esquerdo da Macaca, e detalhe também para o lançamento do Eduardo no ar, que foi preciso pro Claudinho, que acabou pegando mão na bola e jogou por cima da meta do goleiro da Macaca. Claudinho de novo em CH, trazendo trabalho, né? Dando trabalho pro setor defensivo da Macaca, já meteu uma na trave e agora ele tentou o chute colocado, a bola subiu. Intensidade muito grande do Cruzeiro nos dois lados do campo, a Ponte tem que ficar ligada com isso. O Richard, como disse o Edu Pinheiro com precisão, perdeu uma bola no outro momento onde houve o chute na trave. A Ponte precisa estar mais ligada, estar mais intensa. Não adianta só ficar valorizando bola parada aí, deixando o tempo passar. Ela tem que jogar futebol. E quando na recomposição, ela tem que ficar ligada. Muito perigo do Cruzeiro no lado do campo. Ednei erra o passe, bola de graça para Adriano. Adriano por dentro para Thiago. Thiago carrega, a bola vem trazendo o time mineiro. Falta que o árbitro não marcou, manda seguir o Wagner Magalhães. Era falta na sobra para o Macaca, tentou Marco Júnior. Agora sim ele marcou, porque existiu a falta em cima do volante do Macaca. O jogo está parado no campo ofensivo. Tem falta, Macaca por bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 11 minutos e meio, primeiro tempo. Arena
do Jacaré, em Sete Lagoas, na belíssima região metropolitana de BH. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 0, Ponte Preta também 0, Edu. E nesse sábado, mais 3 jogos complementa a rodada, hein? Botafogo e Londrina, 16h30 no Newton Santos, mesmo horário, Castelão, Sampaio Correia, Operário, e às 21 horas no Rei Pelé, CRB e Goiás. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like na transmissão, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Domina João Veras, sai na caça e comete a falta, Raul Cáceres, o árbitro marca. Aliás, foi a terceira do Raul Cáceres, hein, Lupi? Terceira, e o árbitro sempre em cima do lance já chamou a atenção ali. Ih, vai você, Marcelo Hermes erra na saída, bola de graça, vem o time do Cruzeiro, meia lua pra cima do zagueiro, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, Ivan Quaresma! Defesaça de Ivan, da saída errada de Marcelo Hermes. Thiago meteu meia lua pra cima do zagueiro da Macaca, invadiu a área e mandou pro gol. Ivan Quaresma opera um milagre, manda pra fora, Lupe. Que bobeira do Marcelo Hermes, jogou a falta no corpo do jogador do Cruzeiro. Ivan Quaresma salva a Macaca, escanteio pro Cruzeiro, Marcinho na bola. Partiu o Marcinho, pé direito, levantou na primeira trave, João Veras, subiu, tirou. Volta no remate pro time do Cruzeiro, domina, ajeita pela meia, Raul Cáceres, abre aqui pra canhota para Matheus Pereira, ajeitou, dominou, 13 minutos, aperta o Cruzeiro, pé direito, levantou, jogou pra área, Cleilton afastou, rebote, André Luiz passou por ele, voltou para Adriano, Adriano protegeu, foi ao solo, recebeu a falta, leva vantagem o Cruzeiro, bola para o Wellington Den, abriu pra canhota, para Claudinho, levantou, jogou lá dentro, Thiago, escorou de cabeça, a bola passou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Gleger Zorzinho, nosso especialista, o seu conceito para esta defesaça de Ivan Quaresma e o jogo, Gleger. Bela defesa do Ivan, uma defesa muito difícil, esperou o momento da decisão do atacante, né? E fez uma belíssima defesa, salvando a Ponte. Agora, do lado esquerdo de defesa ali, o Marcelo Hermes está totalmente fora do jogo, né? Você vê que isso é a estratégia do Luxemburgo, ele inicia a jogada aqui pelo lado esquerdo para terminar lá do lado direito. E na hora da recomposição, e na hora do acerto, e na hora de fechar na diagonal, o Marcelo tá totalmente perdido, né? A Ponte precisa ajustar isso aí. E não dá, né, Boles? Pô, a bola parada no chão. Calma, não precisa, vai querer atravessar uma bola do jeito. Tudo bem que ele pegou o chão ali, chutou o chão, mas não dá, tem que estar atento. O Cruzeiro tá em cima da Macaca. Vem de novo o time mineiro, a inversão feita, a bola chega aqui na ponta, recolheu, dominou Marcinho, no comando tentava o Wellington, nem passe errado, de graça a bola fica pro goleiro Ivan Quaresma. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Então vai lá, são mais de 40 lojas, corbelatintas.com.br. Atenção, Corbela com 2 L's. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 0-0, vem embora Macaca, João Veras brigou, perdeu a bola, reclama que foi atingido no rosto, o árbitro manda seguir, voltou para Matheus Pereira, Richard aperta, toca na bola, a bola sai, o árbitro aponta a lateral para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança, o árbitro marcou bandeira lateral para o Cruzeiro, o Matheus Pereira está reclamando do que, Antônio Lupi? Eu acredito que uma falta ali do João Veras, na busca pelo espaço, na dividida com o atacante da Ponte Preta, ele reclamou que foi puxado, mas o Bandeira nem deu bola para ele. E como está muito sol na Arena do Jacaré nesse momento, né, o jogo começou com o céu nublado, mas agora com sol, o professor Vanderlei Luxemburgo foi lá e colocou um boné do Cruzeiro. Ocorre que o boné está um pouquinho grande em relação à dimensão da sua cabeça. Parece até um capacete, né, Lupi? Parece até um capacete. Aqueles capacetes de obra, sabe? Sei. Exatamente. Mas está protegido ali o técnico Vanderlei Luxemburgo. E olha o tamanho da hora que isso, cara. Alô, Giba! Alô, Gil Kleber! Comparecer imediatamente aqui no estúdio de transmissão. Com fiscais do Ibama. A Arena do Jacaré, pode ser também aqui a Arena da Largatixa, hein? Essa daquele tamanho, meu Deus. Devidamente alimentada. Se fizer um doping nela, meu Deus, fica suspensa 3 anos. Olha o tamanho, meu Deus. Adriano trabalha a bola para o time do Cruzeiro na ponta para Matheus Pereira, recolheu, dominou, soltou, curtinho para Wellington Den no comando para Thiago. Thiago não consegue domínio, afasta a quarta defesa de qualquer maneira com o André Luiz. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
16 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B, abençoou na 23ª rodada na Arena Jacaré, em 7 Lagoas. Cruzeiro 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, tem 2 paulistas hoje no Brasileirão, hein? 19 horas, Red Bull Bragantino e Chapecoense lá em Bragança. 9 da noite na Vila Santos e Bahia. Rádio Bandeirantes. Ponte Preta se defende lá atrás, ataca o Cruzeiro, Raul Cáceres, meia esquerda, levantou, cruzou para a área, não domina, o Claudinho tira de qualquer maneira a defesa, volta para Fecinho. Fecinho ajeita, domina, cercado, marcado, trabalhou, tentou, girou, marcação forte do time do Cruzeiro, marcação alta, dificuldades para Macaca, Fecinho consegue o passe na ponta para Moisés, Moisés sai driblando, todo mundo vem como um touro louco, ajeitou, dominou, limpou, fintou, soltou por dentro, boa bola para Marco Júnior, domina, ajeita, Felipe Albuquerque, passa para a direita, boa bola do André Luiz com ele, com liberdade, passa o Richard, vem Macaca, boa bola, Richard dominou, levou para o fundo, preparou o cruzamento, calculou, executou, forte demais, muito forte o cruzamento do Richard, pega mal na bola, a bola passa, ele tinha João Veras e Moisés, exagerou na força, a bola passou, foi embora do outro lado, em lateral para o Cruzeiro bater. E o Richard, ele pensou certinho a jogada, levantou a cabeça, viu o posicionamento de todos os jogadores da Ponte Preta, só que na hora de executar o lance ele foi muito mal. Jogou a bola pela linha lateral, muita reclamação, principalmente do Moisés, que estava livre no campo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, veias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 99947 ou 980. Detalhe. Se tem detalhe, ele vai pro ar aqui na Bandeirantes. Agora não foi o Matheus Pereira que reclamou com o assistente, não. Foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele mostra ali que o Richard está puxando a camisa do lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. Claudinho trabalha a bola por dentro para o time do Cruzeiro com Adriano na faixa central do gramado, leva a bola pela linha lateral, ajeitou, dominou, bola curta para Rômulo, aperta Macaca, opa, o Rômulo atingiu o rosto do jogador da Ponte, reclama o Marco Júnior, o árbitro manda seguir, vem embora de novo o time do Cruzeiro, bola lá na ponta para Claudinho, Claudinho olha para a área, prepara o cruzamento, o pé direito levantou lá dentro, a defesa afasta, volta, sobra ainda para o time mineiro, entrada na grande área, Wellington, nem Matheus Pereira bateu de primeira em cima do marcador, olha a sobra para o Cruzeiro, bate, rebate, tira de qualquer maneira a zaga com o Ednei. Ela volta no rebote, pressiona o Cruzeiro com o Rômulo. Rômulo na ponta para o Marcinho. Marcinho dominou, puxou para o pé direito, tentou a finta, balançou, girou, rabiscou para lá, para cá. Recuou para Rômulo. Rômulo olha para a área, tem Claudinho pedindo. Marcinho abriu de novo. Bola solta por dentro para Adriano, se defende a Macaca. 0-0 placar do jogo, todinho atrás do time Ponte Pretano, com exceção de João Veras. A bola chega em Raul Cáceres, bem fechado pelo Moisés. Recomeça lá atrás com o Rômulo. E o jogo, CH, 19, primeiro tempo, 0-0 em BH ou ali na região metropolitana. São 19 minutos de pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais posse de bola, mais passes corretos, mais bola de linha de fundo. E a Ponte tá jogando, tá tentando jogar no contra-ataque, né? Tentando. Ela não conseguiu ainda porque o Fábio efetivamente é um espectador do jogo. Agora a pressão é muito grande, né? Tem problemas nas laterais. Os volantes da Ponte estão muito distantes dos meias, dando muito espaço. E o seu Marco Júnior já tem cartão amarelo e está falando muito com o árbitro. É bom ficar esperto com isso, hein? E esse tipo de árbitro FIFA, acostumado a apitar jogos da Série A1, principalmente o Wagner Magalhães, ele não vai dar qualquer faltinha, né, ô Lupe? Toda hora que você encosta no cara, o cara vai reclamar de falta, ele não vai dar. E é pouco papo, né? Pouco papo e mais ação. Já deu 2 cartões pro Claudinho com menos de 1 minuto de jogo e também pro Marco Júnior. É pouca conversa e muito ação do Wagner do Nascimento Magalhães, do estado do Rio de Janeiro, que carrega o escudo FIFA no peito. É verdade, impõe respeito, evidentemente, em relação aos seus jogadores. Tem lateral Macaca, 20 minutos, primeiro tempo 0-0. Felipe Albuquerque no peito do Fecinho, ele mata no peito, coloca no terreno, consegue o passe para Felipe Albuquerque no comando, para João Veras, dominou, protegeu atrás para André Luiz, conseguiu o passe, Marcelo Hermes vai bater pro gol, bateu, Fábio! Segura embaixo, Fábio, na finalização de Marcelo Hermes, de frente pro gol, ele solta a canhota, muita gente na frente do Fábio, ele vai lá no cantinho para fazer a defesa e não dá rebote, Antônio Lupe. Depois de 2 erros que o Hermes cometeu no jogo, dessa vez um lance importante, recebeu a bola fora da área e de perna esquerda mandou um chute não tão forte para a defesa do Fábio, que em um tempo só garantiu a defesa para a equipe do Cruzeiro. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, Campinas, Bandeirantes, Ribeirão, o jogo aberto, o comando vai ser dele. É do Pinheiro.
Tendo sempre um oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Embora o time do Cruzeiro arranca o Wellington Nem, quase metade do primeiro tempo na entrada da grande área, puxa pra canhota, faz a finta, dominou, limpou, falta pra cima dele. Cometida pelo zagueiro da Macaca ou foi pelo André Luiz? Foi pelo André Luiz que cometeu a falta na entrada da grande área. Falta perigosa pro Cruzeiro, Antônio Lupi. Drible curto do Wellington Nem pra cima do André Luiz. O André Luiz foi dar o bote, já era tarde demais. Atingiu as pernas do camisa número 21 da equipe do Cruzeiro. É uma falta frontal um pouquinho mais pro lado direito, tá por ali o camisa número 11, o Marcinho, e também o Wellington Nem, os candidatos para a cobrança da falta. Parece até a reunião do Conselho da ONU, né? São 4 jogadores posicionados para a cobrança da falta, porém apenas um vai cobrar. Tanto é que o Ivan sabe do perigo, coloca 4 jogadores na barreira, mais um e um jogador atrás, aquele jogador que fica... É o Fecim, nesse caso, que fica atrás da barreira, deitado para evitar a cobrança por baixo da barreira. Essa situação ocorreu após aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho na Vila Belmiro contra o Santos. Depois disso, eu jamais vi alguma cobrança de falta onde a barreira pulou e a bola bateu exatamente no jogador que fica deitado. Vem o time do Cruzeiro. Atenção, a pancada pra fora! Eduardo Brock, uma paulada no zagueirão. Tinha endereço, hein? O ângulo direito do Ivan que estava na bola, mas o chute foi muito forte. Ela passa com perigo, vai embora pela linha de fundo, Lupi. Ele era o menos provável daquela conferência para bater a falta. Ele veio de trás. Se ajeitou ali e mandou um canudo, um chute forte para a sorte do Ivan. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro da Macaca. Aliás, né, Gleger, o Ivan vem tendo trabalho no jogo e hoje ele tem uma situação diversa a mais, que é a presença do público. E o público fica pertinho ali onde está o Ivan Quaresma, hein, Gleger? É, exatamente, mas não atrapalha, né? O Ivan já tem aí na bagagem 150 jogos, está experiente. Isso não pode atrapalhar a performance dele, que está muito bem na partida. Agora, a Ponte me parece que ajustou, né? Deu um ajuste, conseguiu chegar lá com o Hermes, tá um pouco mais ajustado. A pressão do Cruzeiro é absolutamente normal. Eu dizia, inclusive, no início da jornada, que o Cruzeiro vinha com tudo para cima e a escalação do Cruzeiro mostrava isso. Agora, só ajustar o lado esquerdo, né? E ter que jogar também. Como aconteceu naquela jogada em que o Hermes chutou no gol. A Ponte precisa ter um pouco mais a bola. O Cruzeiro domina o jogo, consegue chegar, mas a hora que rouba, aí ó, roubou, põe no chão, calma, trabalha essa bola, para ter um pouco a bola também, se não ficar correndo muito atrás do Cruzeiro vai desgastar ainda mais. Roubou e já perdeu, o Cruzeiro tem a posse de bola com o Matheus Pereira por dentro para Rômulo recolheu, domínio, carrega por dentro, boa jogada, escapou, limpou, fintou, tentou no comando, bateu no Cleilton, volta espirrada para Rômulo na ponta, para Claudinho, dominou, puxou para canhota, girou, bateu pro gol, a bola foi desviada e saiu, se estica todo para tentar evitar a saída da bola, mas não consegue. Ivan Quaresma, a bola vai embora, me parece que o árbitro está apontando escanteio ou só tiro de meta, Lupi? Marcou o escanteio, porque houve um desvio ali no meio da zaga da Ponte Preta. O segundo escanteio para o Cruzeiro no jogo. Pelo lado esquerdo, Marcinho, camisa número 11 na bola. Pertinho da galera da Raposa, a torcida do Cruzeiro hoje com a presença do público. O Cruzeiro, único time da Série B, onde o público é permitido. Já teve contra o Confiança no Mineirão e agora hoje contra a Ponte Preta. Vem cruzamento para a área da primeira trave, afasta a defesa, auxiliando a defesa, João Veras. Era falta na sobra para Matheus Pereira, 25 primeiro tempo, 0-0, domina o lateral esquerdo do time do Cruzeiro, tentou o passe, a bola bateu no Richard, voltou para ele, foi para a dividida e foi seguro, atropelou o Richard e o Matheus Pereira. O jogo está parado na marginal do gramado no momento em que apita o árbitro Wagner Magalhães, aponta para que os seus jogadores possam ir para aquele período de reidratação. Afinal de contas, jogo estiário, temperatura alta, sol em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Sete Lagoas. Parada da reidratação e no rádio é a parada dos comentaristas. Carlos Henrique, Gleger, Zorzinho, vamos analisar. 25 do primeiro tempo, 0-0. Eu começo com você, CH. Olha, o calor é muito forte, esse é um tempo legal para o Chá, né? Conversar com os rapazes para poder ajustar todo o sistema de defesa. Eu não gosto do comportamento dos volantes, tão distantes daqueles que eles têm que marcar. O Hermes não está legal no jogo, está muito desligado.
A intensidade agora, a tendência é diminuir por razões óbvias, né? Começa numa velocidade e não vai ficar essa velocidade o tempo todo. Agora dá uma caída na partida, mas além dos problemas defensivos, a Ponte não fica com a bola. Ela não tem meio campo. Ela tem 2 marcadores, o Fecim completamente divorciado do jogo, o Richard está correndo atrás de lateral. Tem uma possibilidade, é o Moisés tentar levar essa bola para o Veras. É muito pouco. Esse meio campo precisa jogar um pouco mais. Por enquanto, só está dando Cruzeiro. E você, Gleger, tá achando do jogo? Olha, CH, 30 graus, chá, né? 30 graus. 30 graus, tá quente, tá muito quente. E o Chá tentando ajustar ali exatamente isso que nós estamos falando, né? O lado esquerdo. Lado esquerdo, o Cruzeiro e o Luxemburgo tem como característica isso, né? De armação de time de um lado para sempre terminar a jogada do outro. E ele tem feito muito isso na partida. Começa aqui pro lado esquerdo e termina lá pro lado direito de ataque do Cruzeiro. E tá sobrecarregando o Hermes. Então precisa ajustar. As linhas estão um pouco distantes, aproximar um pouco mais as linhas. A gente percebe que eu vi muito pouco o Richard e o Moisés ajudando aqui na recomposição. Precisa ter essa recomposição mais rápida, para que não haja essa sobrecarga em cima dos laterais, principalmente do Hermes, que está fora de ritmo, aparentemente está meio assustado com o jogo, né? Então ele precisa ajustar isso. E o que precisa a Ponte é ter a bola. Pô, 30 graus, um calor danado, né? Põe a bola no chão, pô. Toda hora que a Ponte rouba essa bola, ela não consegue evoluir. Sempre tem um erro na transição, sempre tem um erro de passe. Pô, aquele lance que o Ivan fez um milagre lá, pô, o Hermes está com a bola no chão, foi uma falta. Ele colocou a bola para fazer a cobrança, pô, joga curto, sai jogando curto, fica com a bola, ele tentou atravessar uma bola, chutou o chão e aí veio o contra-ataque, quase saiu o gol do Cruzeiro. Então é aquilo que eu sempre digo. Olha, a Ponte tá suportando, tá conseguindo segurar o Cruzeiro, mas tem que estar atento aos detalhes. Pequenos detalhes às vezes definem o jogo. Os detalhes fazem realmente a diferença. Aqui tem falta o time do Cruzeiro. O jogo será reiniciado em 7 Lagoas, na Arena Jacaré. Vem para a cobrança da falta o Marcinho. Bola parada bem à frente do banco de reservas da Macaca. Lado esquerdo, ataca o time do Cruzeiro nesse momento. Vem para a cobrança da falta, Marcinho. Partiu para a bola, pé direito. Levantando, Ivan não foi. Veio o toque de cabeça. A bola bateu no Ivan. O árbitro já marcava uma irregularidade. O Eduardo Brock fechou. A imagem também não está nos ajudando hoje, né, Lupe? Olha, o cruzamento, a imagem está distante. O Ivan pegou, mas não valia mais nada, então entra para anotação de Edu Pinheiro. Não entra porque foi detectado um impedimento do ataque do Cruzeiro. Porém, o assistente precisa esperar o término da jogada para aí depois. Boa. Se a bola entra, o gol seria revisado. Exatamente. Então ele esperou todo o lance terminar para pegar a posição irregular do atacante do Cruzeiro na boa defesa do Ivan. Mas está no regulamento, né, Edu? Como gerou impedimento, não entra para sua lista, tá certo? Já foi retirado. Muito obrigado. Quase 30 minutos no tempo corrido, placar de 0-0. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade. Vem aí o derby, você já sabe. O derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, Moisés Lucarelli. Esta rivalidade histórica entre Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Abezona. Vem para a cobrança Marcelo Hermes, levanta para grande ataque para a Ponte. Tenta João Veras, brigou, cercado, isolado, aplica um chapéu para cima do marcador. Ainda ele carrega a bola para a meia esquerda. Fica sem opções na falta, chama a falta e a falta vem. Chamou e a falta chegou. Tem falta, Macaca para bater, Antônio Lupi. Eu tenho certeza que o João Veras já vai pedir para o pessoal que trabalha com ele separar esse lance, porque foi bonito, um chapéu, para ele divulgar em suas redes sociais. Na sequência, sofreu a falta do Claudinho por trás. É falta pela Ponte Preta, lado esquerdo. Moisés e Hermes na bola. Tem falta, Macaca na bola parada, capricha, capricha, capricha que dá. A Macacada reunida na expectativa, quem sabe, para comemorar o primeiro gol. Placar de 0-0 na Arena Jacaré. Você
Você ligado pelas plataformas digitais. Curtindo o futebol da Bandeirantes. Tem falta Ponte, tem falta Macaca para fazer a cobrança. Quase 31, primeiro tempo 0-0 na Arena do Jacaré. O experiente Fábio fica preocupado. Capricha Moisés, capricha que dá. Partiu para a bola, pé direito, a bola explodindo a barreira. Olha a sobra para Felipe Albuquerque, foi para a dividida e ele foi o último a tocar da bola, a bola saiu. O árbitro aponta, tiro de meta para o Cruzeiro. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. No tempo corrido, 31 minutos, primeiro tempo. Brasileirão, 23ª rodada, Arena Jacaré em 7 Lagoas, Cruzeiro 0, Guarani não joga, já jogou na rodada, Ponte Preta 0, Edu. Amanhã em 20h30, Maracanã, Fluminense São Paulo. Alô, a nossa querida Lucila do Jardim Olina, o sobrinho dela, Luiz Eduardo, faz aniversário amanhã, completando 12 aninhos. Alô, Luiz Eduardo, sobrinho da titia Lucila, um grande beijo pra você. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte Preta vem para ataque, domina, carrega a bola, fez sim, enfiou no comando para Moisés, pé direito, vai marcar, bateu para fora! Moisés, cara a cara, ele não costuma perder, mas desta vez mandou para fora! Um passe espetacular de Fecim, Moisés finalizou e a bola passou na melhor chance da Macaca no jogo, Antônio Lupi. Foi muito bem o Fecim, que esperou o Moisés definir ali o posicionamento, ele passou no momento certo, só que o Moisés pegou de perna direita, acho que dali era melhor de canhota, a bola lançou a rede, só que do lado de fora, tiro de meta pro Fábio. Carlos Henrique, o bate pesado, a melhor chance da Ponte no jogo, Moisés não costuma perder, desta vez perdeu em CH. É bola no Moisés, né, mas foi gol perdido, hein, ele não pode perder o gol, uma chance dessa tinha que colocar pra dentro do gol, de qualquer maneira, parece que a Ponte dá mostras depois da parada técnica de estar um pouco mais organizada. Espero que continue assim. Quase 33, primeiro tempo, quase a Macaca marcou. No início do jogo, o Cruzeiro teve uma grande chance, o chute do Claudinho, que explodiu na trave esquerda do Ivan. Tem lateral a Ponte para fazer a cobrança com Marcelo Hermes. Perto da linha de fundo, o setor canhoto vem para a cobrança do lateral. Jogou na área para João Veras, dominou de costas para o gol, protegeu de frente agora para bater para o gol. Cercado, marcado, rolou André Luiz, bateu para o gol, bateu mal, a bola passa à direita. Pela linha de fundo é só tiro de meta na boa trama, bom trabalho do João Veras no pivô. Mas aí o André Luiz pegou mal, né, Lupi? Não era o homem correto para finalização. O André Luiz chegou como elemento surpresa depois de uma boa jogada do João Veras, usou o corpo, esperou o momento certo, só que o André Luiz pegou muito mal na bola. Ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o Fábio. E logo mais na tela da Band, 5 da tarde, mais uma transmissão aqui na Bandeirantes do Campeonato Brasileiro da Série C para todo o interior de São Paulo, para todo o estado de São Paulo, com exceção da região metropolitana. Mais uma partida da Série C hoje na tela da Band. O olho da Band estará na cidade de Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ipiranga, com a narração de Carlos Batista, os comentários do CH e também do Gleger Zorzin. Campeonato Brasileiro da Série C, reta final, pegando fogo na sua primeira fase. Vem embora o time da Ponte Preta, programa de ataque, Felipe Albuquerque na direita para Richard, cercado, marcado, ele volta pela meia direita para Felipe Albuquerque, para André Luiz, de primeira para Richard, dominou, conseguiu o passe no limite para Marco Júnior, tenta o cruzamento, a bola explode no marcador, vai embora. O árbitro está apontando, linha de fundo, lateral, linha de fundo, lateral. Lateral para Macaca para fazer a cobrança pertinho da linha de fundo, vem Felipe Albuquerque para a bola. Placar de 0-0 na Arena Jacaré. São as emoções da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com público. Cruzamento para a área, João Veras brigou, fez sim, voltou a sobra para Moisés, dominou, pé direito, colocou em cima do zagueiro. Ele teve a calma, tranquilidade, tempo para dominar, para escolher o canto, mas na execução não bateu bem pro gol. Carimbou o zagueiro e na sequência do lance, falta para cima Marcinho, um pouco depois da risca no meio campo. Falta para o time do Cruzeiro bater no Pi. Teve que parar a jogada o Felipe Albuquerque porque era um contra-ataque perigoso do Cruzeiro. No momento certo, falta já cobrada pelos Cabuloso. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, mais de 40 lojas. Corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's.
E a qualidade das tintas Coral na Corbela Tintas. Trabalha a bola no campo ofensivo, o time do Cruzeiro com Ramon. Ramon ajeita, domina por dentro para Rômulo. Rômulo na faixa central do gramado, parou, prendeu, ele pensou, cercado, marcado pelo Fecim. Ele trabalha a bola pela canhota com Adriano. Adriano puxou, acionou Matheus Pereira. Para, prende, olha, pensa, observa, volta toda, Macaca, marcação lá atrás. Bola para Adriano. Adriano ajeita, domina, tenta armar o time do Cruzeiro. A ponte bem fechada. Dificulta a construção ofensiva do time da Raposa. Tanto é que o time do Cruzeiro perde a bola. Moisés recuperou, botou na frente. O Cáceres. Estica a perna direita, coloca a bola para fora. Moisés já levava a marcação do paraguaio. Ele próprio cobrou lateral no peito do Fecim. Fecim devolveu para Moisés pelo meio esquerdo. Se apresenta para o jogo André Luiz. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, fez o passe curtinho para Ednei. Ednei com o pé direito, empurrou na ponta para Richard. Richard ajeita, domina para Felipe Albuquerque de primeira, boa bola para a chegada de Marco Júnior. Ele dominou, protegeu no kick da bola, cercado, marcado, trabalhou para Richard. Passou Felipe Albuquerque no fundo, boa bola, levou para o fundo, cruzou na área. Para João Veras, passou, sobrou para Moisés, vai marcar, bateu, perdeu Moisés. Perde mais uma grande oportunidade, Moisés, Antônio Lupi. Bela trama pelo lado direito entre Marco Júnior, André Luiz e também o cruzamento do Albuquerque, que passou por todo mundo e o Moisés se assustou quando viu a bola. Pegou muito mal, mandou por cima da meta do Fábio, que vai para a cobrança do tiro de meta. Eu costumo dizer no futebol, Gleg, que atacantes como o Moisés, que tem muita qualidade, ele perde uma, duas, a terceira ele não deixa escapar. Já perdeu duas. A ponte voltou melhor depois da parada, hein, Gleg? Também concordo, Boris. Voltou melhor, mais organizada, as linhas mais próximas. O Marco Júnior é uma espécie de homem surpresa ali, né? Isso aí tem dificultado demais a marcação do Cruzeiro e tá tendo esse desencaixe de marcação. Nós vimos nesse lance aí agora, né? A triangulação pelo lado direito, a chegada do Albuquerque, que se soltou um pouco mais no jogo. Precisa o Hermes também, né? Aparecer um pouco mais ao ataque, para você ter essa variação. Mas melhorou a ponte, tá em cima, olha aí. Olha a ponte, João Veras dominou, brigou, entrada na grande área, perdeu para Ramon. Era volta espirrada para Adriano, já apertava Fecim, cometeu a falta por trás. Vai a loucura, o Fecim reclama, se lamenta, mas o árbitro apontou a falta, tem falta para fazer a cobrança do time do Cruzeiro. 37 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim São Teodócio, em Campinas, loja 1. E agora a loja 2, na rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Jardim Ouro Verde. Tá de volta aqui o nosso, não é o cabuloso, hein, mas tá cada vez mais próximo, hein, Lupe? Eu tô começando a ficar com um pouco de medo. É o mesmo? Olha, é um Velociraptor. Eu tenho a impressão que é o irmão mais novo. Rapaz, isso parece não ser maior, é o mesmo. Hein? 38,5, placar de 0-0 na Arena Jacaré. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade. Já já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Tem tiro de meta, Macaca para fazer a cobrança com o goleiro Ivan Quaresma. Para quem está chegando agora, meu caro Antônio Lupi, a ponte com muitos desfalques. Tá gente perguntando sobre ele, o Rareri Rodrigão, Antônio Lupi. Ele pegou uma virose, por isso não viajou com a delegação para Belo Horizonte. Além do Rodrigão, a ponte não tem o Rafael Santos. Vai você, Bolis. Vem embora, Macaca, você já atualiza, domina Moisés, linha lateral da grande área, puxou pro pé direito, limpou, bateu, Fábio! Vai buscar no cantinho, Fábio! Moisés na velocidade, ele domina, vai atropelando o tanque, Moisés, puxa pro pé direito, bate no cantinho, uma excepcional defesa de Fábio, Antônio Lupi. Considero um milagre, porque foi no limite que o Fábio, com a mão direita, evitou o gol do Moisés, que mais uma vez no drible conseguiu arrumar espaço e mandar um chute forte em direção ao gol do Cruzeiro. A ponte tem escanteio, é o segundo escanteio da ponte no jogo. Moisés e Fecim na bola. O seu conceito, Gleger Sorsim, para esta defesaça do goleiro Fábio. Nossa, que grau de dificuldade, né? Ele voltou, conseguiu fazer uma Eu vi a bola lá dentro. Com as pontas dos dedos ele foi lá e tirou, defesaço, olha. Até sentiu ali o ombro, né? Tanto que esticou o braço. Que defesa, olha. Grau de dificuldade aí, 8,45. Como é que é? 8,45. De um total de 9, é isso? Nota. O senhor tá exigente, hein?
Atenção, escanteio para Macaca, Fecinho, levantou para a boca do gol, afasta, corta a defesa, a bola volta no rebote para o time do Cruzeiro com o Thiago. Thiago na ponta para o Marcinho, vem embora o contra-ataque, vem o cabuloso para o campo ofensivo, ajeita, vira Marcinho tentou passe para o Wellington, nem Ivan, sai bem do gol, abraça a bola, não dá rebote, fica com ela. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Bezona, na Arena do Jacaré neste sabadão. Cruzeiro 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, quem disse que não tem um torcedor da Ponte lá em Sete Lagoas? O Carlos mandou um WhatsApp aqui. Alô, Carlos, torcedor da Ponte, diz que a Macaca vence 3-1. Alô, Rita Maluca, apareça sempre. E Macacos de Socorro, a Leia, a Adriele e o João Lucas. Bandeirantes! Você curtindo o melhor do futebol com a equipe de Carlos Batista pelo YouTube, pelo Facebook. Aqui no Minuto Time do Cruzeiro com o Thiago. Thiago ganha de Dinei. Abre vira direita para Claudinho. Subiu a bandeira. O Claudinho estava na banheira, Antônio Lupe. Essa banheira não é a boa. A boa é a que o Marcos Luiz tem em sua residência para o lazer. Impedimento e mais uma vez foi assinalado pelo Gabriel Conte Viana do estado do Rio de Janeiro. Impedimento que não existia, estava na posição normal o Claudinho. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Quase 42, levanta a bola Ivan Quaresma, para o campo ofensivo tentando o João Veras, brincou com Eduardo Brock, consegue o baixa para trás para Marcos Júnior, afasta, corta a defesa. Marcelo Hermes chega na disputa, melhor para Claudinho. Claudinho ajeitou, dominou, passou, prendeu com seu cabelo descolorido, levantou para Thiago. De cabeça corta Cleilton, completa Marcelo Hermes, levanta para o campo ofensivo, João Veras vai brigar, vai ao solo, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Volta a sobra para Adriano, Adriano para Cáceres, Cáceres para Claudinho. Claudinho dominou, girou, devolveu para Adriano, passando as largas, vem trazendo o time do Cruzeiro. Desarmado na bola para o Fecinho. A bola volta para o Marcos Júnior, que girou e foi seguro. No círculo central, o jogo está parado, Antônio Lupi. A falta do camisa número 15, do Adriano, em cima do 15 da Ponte, o Marcos Júnior. Falta a favor da Ponte Preta, o árbitro em cima do lance. E que bela recuperação do Fecinho, que tem 4 gols marcados na Bezona. O jogo está parado. Só para trazer a informação correta, naquele impedimento que o árbitro mostrou do Claudinho, disse que não houve, mas na verdade o impedimento foi do Thiago no início do lance. E aí existiu. Vem para a Macaca com Moisés. Tenta arrancar pela meia esquerda, chegou, botou na frente, arrasca, tira de qualquer maneira Ramon. Coloca a bola para fora, lá para Canhota, lateral para Macaca para fazer a cobrança. A Ponte deu trabalho para o goleiro Fábio, segue 0-0, principalmente com Moisés. Moisés teve 3 grandes oportunidades. A última, então, o Fábio foi buscar no cantinho. Lateral de abatido, Marcelo Hermes na ponta para o Marcos Júnior, para o Hermes. Tenta o cruzamento, carimbo, marcador, volta no peito do André Luiz, estufa o peito, mete para o Hermes, devolve para o André Luiz. Dominou, girou, tentou a finta, dividiu, Marcelo Hermes consegue a recuperação. Fez o passe atrás para Cleilton para Ednei. Os dois zagueiros da Macaca trocam passes do campo ofensivo. Agora o Cleilton, aliás, o Ednei, vem para o campo ofensivo, empurrou na frente, muito forte o passe. Nem se o Richard tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria, hein, Lupi? Muito forte o lançamento do Ednei, que até tem um bom passe de longa distância, só que foi muito forte, o Richard nem correu para a bola, tiro de meta para o Fábio. E aí, CH, quem é que termina melhor o primeiro tempo na Arena do Jacaré, Cruzeiro ou Ponte Preta? Apesar dos problemas defensivos, de encaixe de jogo, essa coisa toda, a Ponte teve chance para fazer o primeiro gol. Mais chances do que teve o Cruzeiro. E para você, Cleger Zorzin, quem termina melhor o primeiro tempo na Arena do Jacaré? Lá você já jogou algumas vezes, né, Cleger? Sim, joguei várias vezes. Para mim, termina melhor a Ponte. Mas o jogo é muito equilibrado. Muitíssimo equilibrado. O ajuste fez bem a Macaca. Aqui tenta o time do Cruzeiro, chega bem para recomposição defensiva. Moisés recupera para o Macaca e tira dali de qualquer maneira. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Tenta o Cruzeiro pela meia direita, passe para o Thiago, que não domina, fica de graça para o goleiro Ivan Quaresma, para sair jogando no campo ofensivo. Vamos ter aqueles 2-3 minutos em função da parada para a reidratação dos atletas. E ficamos na expectativa também do árbitro Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro, árbitro FIFA.
determinar os minutos que serão acrescidos, você já tem a informação, né, Lupe? 5, vamos a 50. Sempre em cima do lance, Antônio Lupe, o nosso Tonhão de Bebedouro. Aliás, estive lá na Bucólica Ribeirão não, na Bucólica Bebedouro recentemente. Fui muito bem recebido e muita gente mandou abraços para você. Eles curtem o seu trabalho, viu, Lupe? Muito obrigado pelo carinho e pela alegria em ouvir falar o nome da cidade de Bebedouro. Você foi bem acolhido pelos cheguei lá, disse que conhecia Antônio Lupe. Que bom. Tapete vermelho estendido. Aqui vem para o time do Cruzeiro, lançamento para o Thiagão, que já estava de novo na banheira, o jogo está parado. Mesmo assim, ele não dominou, a bola saiu. Tiro de meta ou melhor. Bola no chão, posse de bola para Macaca. Você passou pela Arena Sócrates Tamato ou não? Não, nessa ocasião não, né? Porque lá você tem que fazer aquela visita, aquele city tour. Arena não pode ser uma Sócrates visita Tamato. simples, né? Precisa realmente ter mais tempo. E foi uma passagem rapidíssima por Bebedouro, esta importante cidade do interior paulista. Levanta a bola para o campo ofensivo, Ivan Quaresma, 46, vamos até 50, finalzinho do primeiro tempo. De cabeça, Felipe Albuquerque tentou, Richard que passou, a bola voltou para João Veras, dominou, protegeu, escapou, limpou, fintou para Marco Júnior, jogou na entrada da grande área, procurando o Moisés, Cáceres subiu, tirou, volta a sobra para Claudinho, Moisés briga, chegou atrasado, fez a falta o jogador do Cruzeiro, o Arthur não marcou, Moisés ficou caído, já está de pé, bola para André Luiz, para Marco Júnior, do limite, consegue o passe para Felipe Albuquerque no campo ofensivo. 0-0, a Macaca tem a posse de bola. André Luiz levantou aí, forçou para o Richard. Ele vai brigar. Chega o Matheus Pereira, protege, dá um chega para lá no Richard. O árbitro aponta, tiro de meta para o Cruzeiro bater. O Richard até que tentou, mas no corpo, o camisa de número meia dúzia, Matheus Pereira, foi muito bem. Tiro de meta para o Fábio. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Então vai lá. Acesse corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L. Já Edu Pinheiro em um intervalo, Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens. Eduardo Brock divide com João Veras, fica caído, João Veras reclama de falta, o árbitro manda seguir. Vem para o time do Cruzeiro, o apoio de Raul Cáceres lá pela direita, dominou, tentou levar para o fundo, marcação do Moisés, ainda ele, Raul Cáceres, senta o cruzamento, dividiu, bateu no Moisés, a bola voltou para Cáceres, entrada na grande área, pediu Claudinho, bola solta para Marcinho, desarmado na bola, recupera a Macaca com Fecim, Fecim limpa, deixa para Moisés, Moisés para Fecim, tem tirada ali, ele tira com o pé direito, Fecim, levanta a bola para o isolado João Veras, chega primeiro o Ramon para fazer o corte, a bola volta para Cáceres, Cáceres tem o Rômulo pedindo, prefere o passe para Adriano pela meia direita, até aí, após o segundo terço do campo, a Ponte bloqueia, até na metade do campo, a Ponte deixa tocar, trabalha a bola o time do Cruzeiro, com quase 48, domina Adriano, bem fechado o time Ponte Bretano, Adriano no comando para o Wellington Ney, escorou de cabeça Marcinho, tentou no comando, Cleilton faz o corte, a bola voltou para o Wellington Ney, por dentro para Marcinho, dominou, girou com a canhota, bateu pro gol, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, a finalização do experiente Wellington Ney, já passou por Fluminense, futebol da Ucrânia, São Paulo, entre outros times no currículo, Lupi. Estava no Fortaleza antes de desembarcar em Belo Horizonte para defender o Cruzeiro, recebeu o passe do Marcinho, de fora da área, pegou muito embaixo da bola, ela passou por cima da meta do Ivan Quaresma, que recebe uma bronca, o árbitro quer pressa e o Ivan não tem pressa alguma. Na verdade ele quer aparecer, né, o Wagner Magalhães, porque o Ivan em momento algum tentou, né? Tomou cartão. Levou cartão? Aparentemente levou cartão amarelo. Vamos checar, mas para mim o árbitro quis realmente se aparecer, o famoso aparecido. Não estava demorando não para repor a bola o Ivan. Aqui a Ponte tenta, briga com o Fecim lá pela canhota, faz o corte o Cáceres, na sequência chega atrasado e comete a falta o André Luiz. Bem na risca do meio campo, foi derrubado o Adriano, o jogo está parado na arena do Jacaré. Confirma amarelo pro Ivan. Opa. Gleger Zorzin visualizou, registrado, cartão amarelo pro goleiro da Macaca. É o olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzin. Amarelado, portanto, Ivan Quaresma. Mais um cartão mostrado para jogadores da Macaca, o segundo, e o Claudinho, 49 do Cruzeiro, também havia recebido o cartão, já recebeu no primeiro tempo. Domina o time do Cruzeiro exatamente com Claudinho. Aqui para Canhota, fez o passe curto para Rômulo. Rômulo carrega a bola, deixou para Claudinho. Claudinho volta o jogo para Eduardo Brock. Ajeita, domina para o time mineiro. Placar de 0-0. Vanderlei Luxemburgo, a beira do campo agitado. O árbitro vai terminar na primeira etapa na arena do Jacaré em 7 Lagoas. Já o intervalo, Bandeirantes, domina Eduardo Brock, ultrapassa a linha no meio campo. Ainda o Cruzeiro tenta o último ataque. Lançamento feito, bola na ponta para Marcinho, forte demais. Ela quica no gramado, ganha velocidade, vai embora pela linha de fundo.
e talvez tenha sido o último lance deste primeiro tempo. O árbitro vai terminar a primeira etapa na Arena do Jacaré. Vai pedir a bola ali para o Ivan. O Ivan coloca a bola para cobrar o tiro de meta. O árbitro nesse momento aponta. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo na Arena do Jacaré. Placar de 0 para o Cruzeiro, 0 também para a Ponte Preta. Vem aí no futebol da Bandeirantes, Zé Tupinheiro. Muito obrigado, grande Boris. O Ivan reclama, né, Lupe? Pô, o senhor me deu cartão amarelo, não tive intenção e tal. O Ivan completando 150 jogos. Foi isso, Lupe? Isso, foi exatamente isso, Edu. Eu tive a sensação que o Ivan, ele estava tentando explicar para o árbitro que ele só mudou o posicionamento da bola por conta da questão do gramado, que, repito, está muito seco. A Arena do Jacaré, primeiro jogo do Cruzeiro em Sete Lagoas. Ninguém da Ponte vai falar. Os jogadores seguem aí na lei do silêncio, uma lei do silêncio diferente, apenas para a equipe, para a imprensa. Para a Ponte TV, a oficial do clube, eles continuam falando. O Rômulo fala a respeito do primeiro tempo do Cruzeiro. Na primeira parte do primeiro tempo, bola na trave, o Thiago fazendo uma meia-lua ali, quase finalizando, em gol, né? E acho que a gente está bem, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, sabemos que as condições do campo são precárias, né? Um dos piores campos, né? Porque não deu tempo de arrumar. Mas que o nosso prefeito aí possa ter as decisões um pouco antes para que a gente consiga se programar um pouco melhor. Opa, rolou até uma crítica aí contra o prefeito de, não sei, de Sete Lagoas ou de Belo Horizonte, né? Acho que é o prefeito Calil de Belo Horizonte, que vetou a presença do público depois de uma experiência do Cruzeiro e também do Atlético Mineiro na Libertadores da América. Ponto final no primeiro tempo, Edu, ninguém da Ponte fala. 0-0 na Arena do Jacaré, Edu. O Rodrigão teve o quê? Virose. Ah, mas no derby entra de fraldão. O derby recupera todo mundo, viu? É, mas já recebi informação que tá treinando normal já o Rodrigão. Foi mais no último dia antes do embarque para Belo Horizonte, por isso ele foi vetado. A carga maior foi lá para quarta, quinta-feira, né, Isso. Os sintomas gripais, eles foram excessivos nesse período. Muito bem, a Ponte joga com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleilton e Marcelo Hermes, fazendo a sua estreia, lateral esquerdo, André Luiz, Marcos Júnior e Fecim, Richard, João Veras e o Moisés, hein? Então o Rodrigão tá poupado aí, teve um probleminha aí, Leonaldo tá no departamento médico, Niltinho, o Rafael Santos, lateral esquerdo, ele pertence ao Cruzeiro, não pode jogar. Ô, professor, é o seguinte, hein? 5 minutos, bola na trave da Ponte, gol do Claudinho. 10 minutos, o Claudinho quase marcou, isolou. 12, Ivan, uma defesa espetacular. Thiago entrando na área, chutou, Ivan defende. O Eduardo Brock, a 23 minutos, cobrou uma falta perigosíssima, foi pra fora, se vai complicaria. E aí deu Moisés, professor. Aos 32 perdeu, um passe lindo do Fecim. Aos 34 chutou na zaga. 36 ele perdeu após cruzamento, isolou pra fora. E a 39 uma limpada sensacional e uma grande defesa do Fábio. 50% cada um, hein, ô professor? Foi um jogo movimentado, né, Edu? Foi bem legal. Eu fiquei preocupado no começo porque estava muito desarrumado, né? Os laterais da Ponte assustados, o meio-campo que não se conversava, Fecim longe do jogo, o Marcos Júnior muito nervoso, o André Luiz marcando distante, lá na frente o Richard perdendo bola. Mas aos poucos o time foi se encontrando na partida. Muito porque o Cruzeiro teve chance de fazer um gol no começo do jogo e não fez. Aí trouxe a Ponte para o jogo e na parada técnica houve o acerto. Adiantou, ajeitou o Marcos Júnior, deve ter uma conversa no pé do ouvido, né, do seu Hermes, né, para ficar ligado no jogo, que ele não é o Djalma Santos, ele não é o Roberto Carlos, não se atravessa uma bola, aquilo é básico no futebol, pelo meio ali, quase o Cruzeiro fez um gol. Se não fosse o Quaresma, a Viola tinha ido e Caco, não é? Mas depois a parada técnica, a Ponte teve 3 oportunidades, ou mais. Mas de qualquer maneira, para mim, letais 3, que poderia ter feito o gol. Infelizmente, o que o Ivan está jogando, hoje o Moisés está precisando acertar o alvo. Não foi muito preciso nesse primeiro tempo. Mas diante de tudo aquilo que a gente falou antes do jogo, depois do que a gente assistiu em 25 minutos, 22, terminar desse jeito está mais do que no lucro. Organizou. Agora, tem um detalhe importante, aliás 2, para o segundo tempo. A Ponte termina legal, teve chance de fazer o gol e está se defendendo melhor. Só que do outro lado,
o banco de reservas do Cruzeiro tem mais opções do que tem a Ponte. Então essa batalha, essa organização, essa atenção, está ligado principalmente na volta que o Cruzeiro vai acelerar tudo o que puder, é muito importante para a Ponte. E o aspecto físico, Edu, eu sei que é ruim para os dois, mas quem tem mais peças para poder acreditar mais rápido, fica com mais jogadores dentro do campo, com condição física, com um tanque cheio. Então tem que ficar ligado aí o Kleina, o Chá, para ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, eu gostei do primeiro tempo, pela movimentação, e depois a Ponte acabou se acertando no final do primeiro tempo. Eu acho que 0-0 ficou legal, porque o Cruzeiro teve chance e também a Ponte teve chance, Edu. Olha, nesse momento está sendo molhado aí o gramado lá de Sete Lagoas, a boca do Jacaré. Já, Gleger Zorzin vai opinar, hein? Intervalo aqui, Cruzeiro 0, Ponte também 0. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Tem rede balançando. É bola! Alô, Carlos Henrique de São Paulo. Alô, em Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, o Helder Cruzeirense, lá no Bar do Turcão, rapaz. O Helder, grande amigo nosso, cruzeirense, sempre participando. Muito obrigado, viu, Helder? É isso aí. Gente, olha, 5 minutos, quase que o Helder vibra, hein? Na trave da macaca, foi isso, Bolis? Aqui vem para o time do Cruzeiro, lançamento na área, Ivan Quaresma não saiu, recolhe, domina, Thiago atrás, fez o passe, Marcinho furou, voltou a sobra, olha o chute pro gol, na trave! Ela explode na trave! Ô, Valnei Matheus, meu amigo do CDHU São Martins, sempre participando, hein? Edu, chegou minha terceira netinha, Ponte Pretana Maria Helena. Oh, mas que graça, que felicidade. Parabéns a você, Valnei Matheus, e toda a sua família, hein? Sensacional! Vamos lá, o que aconteceu? 12 minutos. Ivan Quaresma completando 150 jogos, hein? O tal do Thiago entrou na área, ficou pertinho do Ivan. E aí, Boali? Marcelo Hermes erra na saída, bola de graça, vem o time do Cruzeiro. Meia lua pra cima do zagueiro, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu. Ivan Quaresma! Defesaça de Ivan! Da saída errada de Marcelo Hermes. Thiago meteu meia lua. Olha que bom dia, aqui é o Charutinho lá da Rua Moscou e toda a rapaziada, Amélia, Cidinha, Niel, Davi, o Serjão e ele, o fora de esquadro, sensacional, hein? Olha, o Moisés teve 1, 2, 3, 4, porque foi assim, até 23 minutos dava Cruzeiro, depois a Ponte equilibrou, Moisés teve 4 chances e a principal foi essa, hein? Ali, se é bem que aquele passe do Fecim também, Gleger, aquele passe do Fecim pra ele que ele chutou pra fora, hein? Belíssimo passe. Foram É essa daí. E essa defesa aqui do Fábio, o corte do Moisés, a característica dele, 39 minutos. Oi, Bolis. Domina Moisés, linha lateral da grande área, puxou pro pé direito, limpou, bateu. Fábio! Vai buscar no cantinho, Fábio! Moisés, na velocidade, ele domina, vai atropelando o tanque, Moisés. Muito bem, lembrando que Ivan Quaresma e Marcos Júnior foram amarelados. Por enquanto, ninguém fora do derby, hein? Oi, Zorzinho, vamos comentar então, 0-0, Cruzeiro e Ponte, a vinheta do Zorzinho, atenção. Oi, 1, 2, 3. Aí, Zorzinho, você por dentro do jogo. É isso aí. O Zorzinho prevaleceu, hein? É isso aí, Edu. Olha, Edu, a Ponte, o Cruzeiro começou melhor a partida, né? A Ponte com algumas dificuldades, principalmente lá pelo lado esquerdo de defesa, né? O Hermes parecia um pouco fora do jogo, teve aquele erro onde o Ivan fez um
uma belíssima defesa, né? Salvando o time da Ponte. E aí teve a parada técnica. Na parada técnica, teve um ajuste ali. Ajustou as linhas, ajustou o sistema de marcação, né? Agrupou um pouco mais as linhas. Eu acho que o problema que a Ponte sofreu nesse início de primeiro tempo foi justamente esse, né? As linhas dispersas um pouco, né? Um pouco longe uma da outra e dando muito espaço ao Cruzeiro. E o Cruzeiro tem jogadores de qualidade, jogadores de velocidade e se aproveitou disso, mas não conseguiu fazer o gol. A partir daí, a Ponte melhorou demais na partida. A Ponte, se nós analisarmos, o Cruzeiro teve essa chance, teve aquela bola na trave, né? No início, e depois aquela defesa do Ivan. A partir daí, o Moisés teve 3 chances, né? 3 chances de gol, essa metida de bola do Fecim, aquele chute por cima que ele acabou pegando mal na bola e a defesa maravilhosa do Fábio. Então a Ponte, assim, na minha opinião, terminou o primeiro tempo melhor do que o Cruzeiro. Chegando mais, tendo intensidade, ficando com a bola. Isso deve ter sido falado ali também na hora da parada técnica. Ô, gente, vamos ficar com a bola, pô. Senão não vamos aguentar ficar correndo atrás dos caras. Um calor danado, né? Quase meio-dia. A lua lá em cima. E você entregando a bola toda hora pro Cruzeiro. Então fica com a bola, pô. Toca, calma. Né? Não precisa pressa. Teve o lance lá que o Ivan foi amarelado, eu concordo, o Lupe trouxe a informação correta. O Ivan, pô, tá ruim pra bater na bola, o campo tá um desastre, né? E aí o cara muda o lado pra bater o tiro de meta, tomar cartão, faltando 50 segundos pra terminar o primeiro tempo. O juiz tá ficando louco, né, ô seu Wagner? Que isso, pô? O cara só mudou o lado, porque tá horroroso o campo. Né, para bater um tiro de meta, aí vai bater um tiro de meta no lugar ruim, erra, dá no pé do atacante, toma o gol, e aí? Então eu acho que o juiz se equivocou lá dando o cartão amarelo pro Ivan, não tem o porquê fazer cera nesse momento do jogo. Pô, tá no final da partida, você tá ganhando, né? Ou tá empatando o jogo, um resultado é legal pro seu time, aí sim é a hora de segurar, aí pode ser até que o juiz dê um cartão. Mas poxa vida, o seu Wagner, no primeiro tempo, né? Você equivocou o juizão aí. Ele andou distribuindo uns cartões aí no primeiro tempo, né? Mas é a característica do árbitro. Então, Edu, tomara que a Ponte volte da mesma forma que terminou. Eu não faria nenhuma mexida. Tô gostando da movimentação do João Veras, né? Ele tá incomodando, tá ali entre os dois zagueiros, a gente percebe que ele vai toda hora na disputa, né? Precisa um pouco mais agora. O Hermes saiu um pouco mais lá pelo lado esquerdo. O Albuquerque tem chegado, tem dado essa oportunidade de jogadas, né? Indo por dentro, vindo por fora. Mas o Hermes está muito preso, né? Precisa soltar um pouco mais. Chegar um pouco mais para ter essa variação. Até porque o Moisés é a válvula de escape da Ponte, né? Então precisa ter alguém ali para assessorar, para dar um desencaixe, né? Para ter uma triangulação, para ter uma tabela, para conseguir o Moisés, abrir espaço para o Moisés. Então o Hermes precisa sair um pouco mais. E tô gostando também das saídas do Marco Júnior. Essa saída, quando ele vem como um homem surpresa, às vezes pega o Cruzeiro desprevenido e tá dando esse desencaixe, né? Tá flutuando ali entre os volantes do Cruzeiro. Tá sendo interessante essa saída do Marco Júnior. E o André Luiz ali protegendo da forma como foi feito. Então gostei. Gostei da organização, gostei da postura da Ponte. Tomara que agora no segundo tempo mantenha essa mesma intensidade e essa mesma organização, que pode sim fazer o gol e vencer o jogo, Edu. Olha, no banco tem quem? O Igor Vinhas, né, o Lupe? Tem o Rayan. Tem o Vini Locatelli, tem Camilo. Camilo tá no banco. Tem Lucas Cândido, tem Josiel, tem Kevin, tem Jean Carlos, tem o Iago Henrique e tem o Thales, Edu. A princípio não muda, né, Lupe? A princípio não. Olha a condição do gramado aqui, a TV mostrando ali, realmente muito precária a condição do gramado da Arena do Jacaré. Durante a semana, quem acompanha o Bandeirantes Esportivo em nossa área já tinha aí a informação de que o gramado não era a condição melhor para o duelo entre Ponte e Cruzeiro, porque entrevistamos o presidente do Democrata, agora eu esqueci o nome dele, enfim, mas daqui a pouco eu confirmo o nome, Renato Paiva, presidente do Democrata, falando a respeito da condição do gramado. O Cruzeiro vem com 3 modificações, Giovani, Bruno José e também o Marco Antônio. 3 modificações no Cruzeiro, já eu vejo se a Ponte vai mudar, Edu. O Edu, e o presidente, nessa entrevista que o Lupe trouxe aqui na Rádio Bandeirantes, ele disse que, olha, o gramado hoje está nota 7. Nota 7? Esse cara acho que tá por fora de gramado, viu? Eu dei nota 2,5 pro gramado hoje. Deu uma olhadinha, né? Vamos ver se vai melhorar o gramado.
Bom, 0-0, intervalo. A Ponte melhorou da metade do primeiro tempo para frente, já disse os nossos analistas aí. O CH e também o Greg Zorzinho, o Juizão tá cronometrando o trem. E foi esse Bruno José que fez o gol da Ponte aqui, né? No primeiro turno, o Cruzeiro venceu de 1-0, não foi, Lupe? Gol do Bruno José. Gol do Bruno José, 1-0 pro Cruzeiro aqui no Majestoso, foi dele o gol. Ano passado estava no Brasil de Pelotas, 28 no 27, sai o... Não tem 28, hein? Tem 27 o Rômulo, né? O 28 Rômulo, é o Giovani. Isso, perdão, 28. 28 o Giovani na vaga do Rômulo. O 11 no 16 sai o Marcinho, entra o Bruno José. Bruno José na vaga do Marcinho. E a última alteração, a gente já vai confirmar aqui, o Marco Antônio. Marco Antônio, 49, sai o Claudinho. Claudinho, 49, tá fora. O 15, o Marco Antônio com a 20, perdão, tá no jogo. As 3 modificações do Cruzeiro, já a gente com calma confirma novamente. As mexidas do Vanderlei e a Ponte a mesma. Xiii, rapaz, Cruzeiro vem com tudo, hein? Já 3 alterações, a Ponte a mesma, né, Lupe? A mesma, Edu, a mesma, Ponte a mesma. Vai começar o segundo tempo e para o show continuar aqui na Bandeirantes, o moço de Piracicaba vem aí, o show continua com você. Obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Vamos sim para o segundo tempo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Cruzeiro e Ponte Preta. Apita o árbitro, saída com o time mineiro, bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tenta virar Macaca para o campo ofensivo, bola colocada para fora, lateral para o time Ponte Bretano para fazer a cobrança nesta etapa final, atacando a esquerda do seu rádio. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, seria o gol do portão de Ampradro Majestoso. Levanta a bola para o campo de ataque, Marcelo Hermes para João Veras, foi para a dividida, chega Ramon para fazer o corte. No meio do caminho desvia André Luiz perigosamente para trás, na fogueira para o Felipe Albuquerque, tenta tirar. Bruno José já apertou, chegou, tocou na bola espirrada, volta para André Luiz, que ajeita, domina para Macaca, coloca a bola no terreno, faz o passe atrás para Felipe Albuquerque, devolveu por dentro para André Luiz, ajeitou, dominou Giovani na marcação, devolve para Felipe Albuquerque, que vem para o campo de ataque, tenta João Veras, passe errado, recupera de novo o time mineiro, sai jogando no campo ofensivo, com 1 minuto da etapa final, passe feito aqui na ponta para Bruno José, ele ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou para Wellington, nem caindo pela direita, cercado, marcado pelo Marcelo Hermes, volta o jogo atrás para Marco Antônio para Eduardo Brock, ajeita, domina na metade do campo, fez o passe curtinho na ponta para Matheus Pereira, já no campo ofensivo, sai da ponta, vem para meia, vem trazendo o time mineiro para o campo de ataque, bola solta para Marco Antônio, entrou agora, fôlego novo, foram 3 alterações no time mineiro. Marco Antônio abriu pela direita para Cáceres, Cáceres sentou a tabela, devolveu para Marco Antônio, linha lateral da grande área, para Cáceres no fundo, levantou, cruzou na área de cabeça, o toque para fora do Thiago, com perigo, a bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Belo cruzamento do Cáceres pela ponta direita e o Thiago, que é grandalhão, subiu mais alto que a defesa da Ponte, só que cabeçou por cima da meta do Ivan Quaresma, que vai para a cobrança do tiro de meta. O Cruzeiro fez 3 alterações, a Ponte nenhuma, né, Lupe? Em uma, Ponte a mesma do primeiro tempo, e só para confirmar com calma, Rômulo 27 foi embora, entrou 20 Marco Antônio, 49 Claudinho também ficou no vestiário, entrou 16 Bruno José e saiu Marcinho com a 11, entrou 28 Giovani. Aqui André Luiz força o jogo por Moisés, passe errado, a bola sai, lateral de graça para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Cruzeiro hoje jogando de branco, a Macaca jogando toda de preta. Levanta a bola para o campo de ataque, o time do Cruzeiro, corta a defesa com Marcelo Hermes, a bola sobra para Fecim, com liberdade para Marco Júnior, de frente, brigou, pé direito, arriscou, bateu na trave! A bola explode na trave, na sequência tira a zaga do Cruzeiro. O chute de Marco Júnior com o pé direito, carimba o poste de Fábio. Por muito pouco a Macaca não abre o placar, Antônio Lupi. Mais uma assistência do Fecim, que estava indo em direção à área, mas rolou para trás. Para o Marco Júnior, que de primeira, um chute forte, acertou o poste direito do Fábio. E a bola se perdeu pela linha lateral, Marcelo Hermes na bola. Da mesma forma que o Cruzeiro fez no primeiro tempo, no comecinho do jogo, a Ponte dá o troco. O problema é que bola na trave não altera o placar, já diria Samuel Rosa, grande cruzeirense. Tenta vir por campo de ataque, o time da Ponte Preta tira a defesa, a bola voltou para Cleilton. Levanta por campo de ataque para João Veras, rebate, tira lá atrás Ramon. Volta para Bruno José, que escora de cabeça, a bola sai. Lateral de graça para Macaca para fazer a cobrança. Por muito pouco, a Ponte não abre o placar.
Tem lateral para fazer a cobrança aqui na ponta lateral de batido. Marcelo Hermes para João Veras. Ele briga, perde a bola, volta para Adriano. Adriano atrás para Cáceres. Levanta a bola, rebate Cleilton. Levanta o grande ataque. Richard escorou de cabeça, tira lá dentro Eduardo Brock. A bola sobe, André Luiz vai brigar também o Cleilton. Chega Ednei, toca na bola, acaba atropelando o Thiago. Comete a falta, o árbitro marca bem na risca do meio campo. Tem falta o time do Cruzeiro. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem limpando, carregando a bola Moisés pela meia direita, abre pela ponta para Felipe Albuquerque. Recolheu, dominou no segundo terço do campo, forçou na ponta da marginal do gramado para Richard. Parou, prendeu, olhou, segurou para Ednei. Zagueirão com as passadas largas, tentou Márcio por dentro, Adriano tira mal, volta para João Veras. Para Fecim dominou, perdeu a bola. Chega Marco Antônio, recuperando para o time do Cruzeiro. Fez o passe para Giovani. Giovani tentou no comando, chega bem para fazer o corte. Cleilton recupera para Macaca, já mandou na ponta para Moisés, no mano a mano. Partiu para cima, marcação, puxou pro pé direito. Moisés dominou, limpou, invadiu a área, vai marcar. Outra finta, pintou o golaço, ele cai dentro da grande área, pede pênalti, o árbitro manda seguir. Manda seguir Wagner Magalhães. Mas o lance, evidentemente, será checado, Antônio Lupi. Provavelmente, Boles, porque a jogada do Moisés, ela foi lindíssima. Ele foi driblando praticamente toda a defesa do Cruzeiro e na hora do último marcador, o Moisés reclama que foi calçado. Opa! Pra mim, pênalti. Opa! O pezão do zagueirão do Cruzeiro, do Ramon, no joelho do Moisés. O árbitro está checando o lance com o árbitro de vídeo. Carlos Henrique, o bate pesado para você. Ouve o pênalti, CH. Pra mim, pênalti. Ele não marcou, mandou seguir cobrança de lateral. E pra você, Gleger? Pra mim foi pênalti também, Boris. Oh, incrível, hein? A menos que apareça alguma outra imagem, mas essa imagem de frente ficou clara. A intenção do jogador do Cruzeiro em atingir o Moisés. Ele não atinge a bola, atinge o joelho do Moisés dentro da grande área. Seria pênalti, Lupi. Atinge também a perna, embaixo ali, na disputa ali da passada. O Moisés foi atingido também. Com o VAR, a Ponte não tem um pênalti marcado a seu favor. Só para registrar, o árbitro do VAR. Tá registrado. Adriano Milksevich, do Paraná. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança, Moisés para cobrar com o pé direito, Marcelo Hermes para canhota. Placar de 0-0, a Ponte já meteu uma bola na trave com o Marco Júnior. Agora esse lance polêmico em cima do Moisés. Tem falta para fazer a cobrança, vem bola Moisés. Pé direito levantou a meia altura, a bola passou do outro lado. Chegaria no Cleilton, antes afasta, tira de qualquer maneira Ramon. Felipe Albuquerque vai disputar no alto com o Wellington Ney. Melhor para o Wellington Ney, escuro de cabeça, a bola sobra para Bruno José. Vem precozamente o time do Cruzeiro, invade a área, colocou dentro da grande área, a bola passou por todo mundo. Insiste ainda o time mineiro. Wellington Ney aqui pela ponta direita. Recolheu, dominou, curtinho para Marco Antônio, para Wellington Ney. Dentro da grande área, dominou, limpou pro fundo, cruzou Ivan. Tranquilo na primeira trave para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 7 minutos de bola rolando, segundo tempo. Na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Brasileiro Série B, 23ª rodada. Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0, Edu. Olha, ontem, Série B, Vitória 1, Remo 2 e Vila Nova 1, Náutico 0. E um grande abraço ao Munhoz do Swiss Park. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você curtindo pelo YouTube, pelo Facebook com imagens. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô, Mauro Lemos, tá ligado lá em Jarinu. Andréia Mantovani tá ligada, manda mensagem aqui pelo Instagram, no @Leandro Boles. Segue lá, aqui tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Cruzeiro. Felipe Albuquerque colocou a bola para fora. Marco Antônio vem para a cobrança, escanteio para o Cruzeiro bater. Terceiro escanteio do Cruzeiro no jogo, desarme do Felipe Albuquerque. Marco Antônio 20 entrou no intervalo, tá no jogo, vai estar na cobrança. Pé direito vai jogar, tá dentro, placar de 0-0 autorizado, levantou, cruzou na segunda trave, tentava indo o Ramon, tocou na bola, mas a bola saiu longe do gol, à esquerda do Ivan Quaresma, só tiros de meta. No quinto sinal eu confirmo para você, agora são 12 horas mais 15 minutos deste sabadão ensolarado em Campinas, dia 11 de setembro. Hoje é dia do árbitro, dia do karatê e também 20 anos daquela tragédia, né? 11 de setembro de 2001. Os atentados nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, também o Pentágono,
o que deixou o mundo em uma situação complicada e fomos a nossa geração testemunha ocular destes fatos. Aqui levanta o campo de ataque, Ivan Quaresma tentando João Veras, de cabeça tocou para trás, Adriano completa, Raul Cáceres tira, rebate Fecim, João Veras vai brigar, chega Ramon, toca na bola, Fecim coloca no terreno, abre na canhota com Moisés para Fecim, a tabela saiu, Fecim levou para o fundo, linha lateral da grande área, marcado pelo Adriano, vem embora Macaca, recolheu, dominou, balançou, rabiscou para Moisés, dominou, puxou para o pé direito, tentou a finta, bateu no zagueiro, voltou para ele, outra finta, buscou o passe por dentro para Fecim, bate na zaga, volta para Moisés, Moisés dominou, limpou, fintou, abriu para a direita para Felipe Albuquerque, vem cruzamento, calculou, executou na área, passa por todo mundo e vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Cruzeiro bater. Felipe Albuquerque buscava o João Veras, que estava posicionado um pouquinho antes da pequena área, só que o Veras não foi para o cabeceio, a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fábio. Jogando todinho de azul, goleiro Fábio vem para a cobrança do tiro de meta para o time do Cruzeiro. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, mais de 40 lojas, então vai lá. corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. E vem aí o derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes, o derby 201, Moisés Lucarelli na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, aqui vem o time do Cruzeiro com o Thiago, ele bota na frente, chega bem na proteção, Marcelo Hermes, protege, o Thiagão fica bravo, dá um bico naquela sustentação, tinha alguma coisa aqui atrás, Lupe? Um besouro. Um besouro? Tava me incomodando. Muito obrigado. O Thiago ficou pé da vida e deu um bico naquele ferro que sustenta a rede. Você viu, né, Lupi? Eu vou ser sincero pra você, eu não vi porque eu tava te auxiliando na retirada do besouro, porque ele tava praticamente... Não era aquele jacaré, não, né? Não, o jacaré continua posicionado ali, acompanhando a partida. Tinha um besouro ali próximo à sua orelha esquerda. Eu fiquei incomodado e pra preservar a sua saúde, acabei dando um peteleco nele. Muito obrigado. De nada. Aqui o jogo está parado, falta em cima do Richard, de perto da risca no meio campo, tem falta para fazer a cobrança do time Macaca. Placar de 0-0 são as emoções da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ednei levanta para o campo ofensivo, rebate Eduardo Brock de cabeça, tira dali. A bola acaba saindo em lateral para o Macaca no campo ofensivo. Lembrando que temos o público, você que está chegando agora e está acompanhando o jogo pela TV, mas ouvindo no rádio. Temos sim a presença do público, 30% a capacidade do estádio, cerca de 7, 8 mil torcedores. Levanta a bola para o campo de ataque, vem embora Macaca com João Veras, dominou o bico da grande área, tentou, girou, caiu, reclama de falta, fica sentindo, já está de pé, voltou para Felipe Albuquerque, joga para a área, rebate Ramon na entrada da grande área. Thiago vai brigar, ele contra Cleilton, melhor para Cleilton, árbitro marca a falta. Do Thiago para cima do Cleilton, também na risca do meio campo, os dois estão discutindo. André Luiz chega ali, compra a briga e o clima esquenta, Lupi. O Cleilton não é bobo nem nada, tá pendurado. Ele já foi saindo de fininho, deixou a confusão para os outros jogadores da Ponte que compraram a briga do Cleilton. Ele discutiu ali com o Thiago, camisa número 18, com quem ele disputou a bola. Falta para a Ponte Preta, 0-0. Nem foi tanto a chegada do Thiago no Cleilton. É que o Thiago ficou reclamando que não fez a falta. Aquela história, o cara tá se jogando, tá encebando. Daí o Cleilton ficou bravo. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Marcelo Hermes vem para a bola, na bola parada. Quem sabe o primeiro para Macaca, capricha que dá. Partiu, levantou para a boca do gol. Mal demais. Passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos de bola rolando, segundo tempo. Brasileirão, 23ª rodada, é a Série B, Abezona na Arena Jacaré, Cruzeiro 0, Ponte Preta também 0, Edu. E 5 da tarde na tela da Band e TV Bandeirantes, Novo Horizontino e Ipiranga com CH, com Jorzinho, amigo Batista narrando, hein? Alô, Paulo da Chácara da Barra, o Paulo tá bravo, rapaz, com Marcelo Hermes e com Veras, a Ponte joga com 9, seu Edu. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Antes, a informação de Antônio Lupe, porque o Cruzeiro vai mexer de novo. O Thiago com a 18 foi embora e o boliviano Marcelo Moreno com a 9 tá no jogo. Quinta-feira ele estava lá no Monumental de Núñez. Viu o Messi brilhar. O Messi fez 3 gols na vitória da Argentina sobre a sua Bolívia por 3-0. Está de volta agora, disputando a Bezona, o Marcelo Moreno. E aí, CH, e o jogo? E falem também sobre Marcelo Moreno. Bom, muito disputado, o jogo continua complicado, mas eu gosto da Ponte. O comportamento tá legal.
O time está ajustado para aquilo que o Cruzeiro está propondo. O Cruzeiro agora deu uma oxigenada no time. Isso pode daqui a pouquinho fazer diferença. Então a Ponte tem que pensar nisso, de começar a mexer e colocar gente com o tanque cheio dentro do campo. Mas eu gosto do comportamento do time da Ponte. Agora, a partida está... Olha o Cruzeiro chegando, tira a defesa, Marcelo Moreno bateu pro gol, explodiu no marcador, volta a sobra para Bruno José, linha lateral da grande área, mas já não estava absolutamente mais nada valendo. Mas tinha a partida... impedimento do Bruno José, viu, CH? Desculpe atropelá-lo, mas a partida está absolutamente equilibrada, mas o posicionamento da Ponte é legal. Placar de 0-0, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. São as emoções da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Pezona, neste sabadão. Cirúrgica popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 99947-1980. João Veras briga para Macaca, solta para Vecina, entrada da grande área para Moisés, dominou, puxa para o pé direito, abriu para Marcos Júnior, no kick da bola ele não dominou, a bola escapou, mesmo assim ele controlou e tocou mal para André Luiz, bola curta, tira mal também Giovani, chega, toca na bola, levanta Cleilton, André Luiz escorou de cabeça, não vazio para ninguém, chega o paraguaio Cáceres para fazer o corte, rebate Marcelo Hermes e coloca a bola para fora, lateral para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança com Cáceres, ele tem pressa, cobra, solta o jogo por dentro para Adriano limpou, fintou, cortou, recuou para Eduardo Brock, tem Giovani por dentro, fez o passe na ponta, passe curtinho para Matheus Pereira, para Marco Antônio carrega, tenta trazer o time mineiro para o campo de ataque, vem a Raposa, lançamento Marcelo Hermes, corta mal, voltou para Giovani, de frente pro gol, pé direito, a bomba, carimba as costas do Cleilton, que só não caiu para não passar vergonha, porque o chute foi forte, hein, Lupi? Ele colocou os braços para trás para também não ter interpretação de pênalti. Adriano fez o passe para Giovani, para Cáceres, vem Cruzeiro, calculou, executou, cruzou para Marcelo Moreno na área, de cabeça para fora. Subiu o boliviano Marcelo Moreno, de cabeça meteu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. É a especialidade do Marcelo Moreno, o jogo aéreo, ele se posicionou super bem, esperou o Cleilton definir o seu posicionamento e o Marcelo Moreno ganhou de cabeça. Para sorte da Ponte, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, Ivan. E não pode, meu caro Gleger Zorzinho, vacilar com Marcelo Moreno, ele é artilheiro, vacilar ele mete pra dentro, hein, Gleger? Eu tava até comentando aqui com o Edu Pinheiro aqui no estúdio, que tem que ter, alguém tem que encostar no Marcelo. É característica, você vê a batida do Cáceres como é que mudou? Isso aí já é treinado. Então o Ednei tem que colar, não dá espaço, porque ele é artilheiro e sabe fazer gol. Mesmo com dificuldade, conseguiu testar essa bola. A Ponte está bem ajustada, precisa só melhorar na transição um pouco mais, né? E botar o Moisés para jogar, pô. Tá bem no jogo, tá bem na partida. A Ponte pode sim surpreender, mas tem que estar muito atenta a esse time do Cruzeiro, que com a presença do Moisés agora, do Moreno, ficou mais perigoso. Cruzeiro tenta o ataque por dentro, Wellington nem domina, chega Ednei, atropelando para cometer a falta, e a falta é frontal a favor do Cruzeiro, Antônio Lupi. O Ednei chegou todo atrapalhado, reclama que não pegou, mas pegou o Wellington nem por trás e o árbitro estava muito próximo do lance. Giovani, o camisa de número 28, já pegou a bola, falou ali pro Marco Antônio, sou eu que vou cobrar. É falta perigosa para o Cruzeiro, Giovani 28 na bola. E o goleiro Ivan Quaresma completando hoje 150 jogos com a camisa da Macaca, pede 4 homens na barreira, falta frontal é perigosa para o time mineiro. Placar de 0-0, 17 minutos de segundo tempo. É perigo contra a meta Ponte Bretana. Tem falta o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Marco Antônio com a canhota. Giovani com o pé direito. Autoriza o árbitro. Partiu Giovani, a bomba. A bola fica no meio do caminho, bateu na barreira. Vai botar espirrada para o time do Cruzeiro. Cáceres deixa a bola sair. Pertinho na linha de fundo. Tem lateral o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Pega a bola o paraguaio Raul Cáceres. Vem para a cobrança do lateral. Força nos braços. Vai jogar a bola para a entrada da grande área. Não. Prefiro curtinho. Passa para o Giovani. Giovani ajeitou. Dominou. Tentou levantar a bola. Bateu no Fecim. Volta para ele. Protege. Fez o passe atrás para Marco Antônio, dominou, corta a luz do árbitro, a bola chegou no Wellington Lin, linha lateral da grande área, por dentro para Marco Antônio, tentou bater, voltou a sobra, gol do Cruzeiro! É gol! Gol! Bruno José do Cruzeiro! Que mora dentro do meu coração. Ele
Ele tem a 16 estampada na camisa. Jogada pela direita, no bate e rebate. Giovani para Marco Antônio. Corta a luz do árbitro, a bola chegou no Wellington Ney, teve a calma, a tranquilidade, rolou pro Marco Antônio, ninguém tirou, a bola subiu. Quando tentou, bateu o Marco Antônio. E o Bruno José, atento na entrada da pequena área, girou bonito com o pé direito indefensável contra a meta de Ivan Quaresma. Aberto o placar na Arena do Jacaré, o gol é do Cruzeiro. Bruno José, 18 minutos e segundo tempo, tá registrado. Faz a festa a torcida mineira. 1 pro Cruzeiro, 0 pra Macaca. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Bate-rebate dentro da área da Ponte Preta, ninguém afastou o perigo. E a bola sobrou pro Bruno José, que marcou o primeiro gol no jogo no Moisés Lucarelli e volta a marcar novamente em cima da Macaca. Bruno José tem a estrela, entrou no intervalo do jogo. Ele marca o seu terceiro gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro do Cruzeiro na partida. Está no placar da Arena do Jacaré, Cruzeiro 1, Ponte 0. Imediatamente após sofrer o gol, a Ponte vem para 3 alterações. O Antônio vai confirmar, eu já vou auxiliá-lo, que o Felipe Albuquerque saiu e entrou o Kevin. Entrou 25 Kevin. O Marco Júnior também foi embora com a 15 e entrou o Iago Henrique com a 31. Iago Henrique com a 31 está no jogo e teve mais uma modificação e já eu informo. 17 o Fecinho, o Richard foi embora e entrou 71 Iago. Iago com a 71 no Richard 17, Iago Henrique com a 31 no Marco Júnior e Kevin com a 25 no Felipe Albuquerque. 1-0 para o time do Cruzeiro. Carlos Henrique, o bate pesado, Bruno José marca, o Cruzeiro está na frente no placar. É a parte da oxigenação, né? Você coloca sangue novo, gente com o tanque cheio, né? A intensidade do jogo fica a mesma. A Ponte tratou de economizar. Veja quantos passes o Cruzeiro trocou dentro da grande área e ninguém chegou, né? Teve espaço para poder fazer tudo o que aconteceu no gol do Cruzeiro. Não pode. Eu acho que já tinha que ter mexido. De qualquer maneira, agora ele faz 3 de uma vez e olha a Ponte no contra-ataque. Moisés botou na frente, tentou chegar, mas quem chegou primeiro foi Eduardo Brock. Recupera para o time do Cruzeiro, que ataca lá pela cagota, a bola para Marcelo Moreno. Recolheu, dominou, tentou levar para o fundo, prepara o cruzamento, vem por baixo o cruzamento. Ninguém do Cruzeiro, apenas o Cleilton na calma, na tranquilidade. Domina está jogando para Macaca. Então, num jogo tão decisivo como esse, importante, que você consegue equilibrar as ações como a Ponte fez, você não pode permitir uma troca de passes como aconteceu no gol do Cruzeiro. É uma pena. Agora tem que remar tudo de novo e a gente espera que aqueles que estão entrando, né, os dois Iagos e o Kevin, entrem ligados no jogo, porque o Cruzeiro está com toda a força do jogo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 23ª rodada em Sete Lagoas. Bruno José há pouco marcou 1 pro Cruzeiro, 0 para Macaca. Edu. É isso aí, olha, e com esse gol sofrido aí na classificação da Série B, o Cruzeiro estava na frente da Ponte, né? O Cruzeiro agora 13º com 29, a Ponte congela nos 25 pontos na 16ª colocação, mas mediante a derrota do Vitória ontem, a Ponte não entra na zona de rebaixamento. Rádio Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes, e assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto, com a apresentação dele, Edu Pinheiro. Sempre para o supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. E o melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. A Ponte recupera com Kevin. Acaba sofrendo a falta do Giovani. Giovani chegou atrasado, hein? Deu um pontapé ali no abdômen. Jogador da Macaca, o árbitro marcou a falta pela meia direita, é falta para a Macaca bater. Até poderia pintar um cartão amarelo para o camisa de número 28 para o Giovani, só que o árbitro não deu o cartão, estava bem próximo do lance. Agora ele corre ali em direção provavelmente ao banco de reservas dos jogadores do Cruzeiro, já pegou o cartão amarelo do bolso e está aplicando para o goleiro Lucas França no banco, toma cartão amarelo, goleiro do Cruzeiro. A Ponte tem falta, vem bola na área da Raposa. Esse que é o goleiro que passou pelo Guarani rapidamente, acho que nem chegou a jogar, né? O Cruzeiro pediu de volta.
Tem falta para fazer a cobrança. O time Macaca na bola parada. Capricha que dá, Macaca. Marcelo Hermes com a canhota. Moisés com o pé direito. Bola parada, meia direita. Moisés para cobrar por fora da barreira com o pé direito. Marcelo Hermes para tentar encobrir a barreira e surpreender o goleiro Fábio. 23. Placar de 1-0. O Cruzeiro vence o jogo. Gol marcado por Bruno José. A Ponte tem uma grande oportunidade na bola parada. Vai lá, confere de novo Marcelo Hermes. Da Pedro de Cereiro, o cobrador. Moisés pertinho na bola com as mãos na cintura. É a chance para Macaca. Marcelo Hermes levantou lá dentro de cabeça. Vem o toque para fora. Desvia de cabeça André Luiz. Cleilton também fechava. A bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Cruzeiro bater. É a posição legal do André Luiz na falta cobrada pelo Marcelo Hermes, só que todo atrapalhado de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo. E o Cruzeiro vai mexer mais uma vez. O Flávio, camisa de número 30, já está prontinho para entrar. Flávio, camisa 30, está em campo na vaga do Cáceres. Cáceres com a 2 está fora. Flávio com a 30, não é o Cáceres não. O Cáceres só foi tomar uma água. O Cáceres deu um miguezão, atrapalhou todo mundo. O Cáceres estava correndo em direção ali, mas quem vai sair é o jogador... aquele cara que está saindo na maca, o famoso Adriano. O Adriano, exatamente. Com a 15 está fora, o Flávio com a 30 está no jogo. Kleger, Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Placar de 1-0, o Cruzeiro vence o jogo. A Ponte levou o gol e agora fez 3 alterações, Kleger. Bolis, demorou um pouquinho, né, para mexer, mas o gol que a Ponte tomou, a primeira linha afastou demais, né? Adianta um pouquinho, tira... A hora que a jogada se iniciou ali pela lateral do campo, já tem que adiantar, sair, diminuir os espaços. Você vê que o Bruno José ele consegue fazer o gol. Ele estava no meio de 2 jogadores, mas a Ponte sempre atrás. Olha o Cruzeiro aí. Olha o Cruzeiro de novo com o Bruno José. Invade a área, afasta, corta a defesa completa, tira dali de qualquer maneira. Zaga Ponte Bretana. Na sequência, girou Iago e sofreu a falta. O jogo está parado. Completamos, Kleger? Exatamente. Então, Bolis, tinha que ter saído um pouquinho. Sai um pouco, né? Não fica muito lá dentro do gol. Acho que esse foi o erro de posicionamento da primeira linha da Ponte, por isso tomou o primeiro gol. Agora, precisa botar a bola no chão, ter calma para tentar empatar o jogo. É difícil, é duro, mas ainda tem mais 2 substituições a Ponte. Então dá para tentar aí melhorar um pouco mais, botar um pouco mais de pressão, botar um pouco mais de intensidade, apesar do calor, né? E acho que agora é a parada técnica aí, né, Boris? É isso mesmo, parada técnica nesse momento, reidratação dos atletas, o CH já havia falado, o Kleger acabou de falar, então cai por terra aquela situação da parada técnica aqui na Bandeirantes, a parada dos comentaristas. Com 32 graus, pode ser a parada também do plantão. Edu Pinheiro descarregando a rapaziada e trazendo mais informações do mundo da bola. Fala aí, Edu. Aliás, atendendo a pedidos aqui, o Cristiano Ronaldo fazendo sua estreia no Manchester United, marca os 2, hein? Estamos no segundo tempo de Manchester United 2, Newcastle 1. Que chique, hein? Cristiano Ronaldo tá com tudo, hein? Alô, Furlan de Vinhedo, hoje eu tô em Jundiaí, Edu. Sem torcer aqui, bravo com a Macaca. Olha, estão aqui, estão cobrando o ingresso lá em Minas Gerais, lá em Sete Lagoas. Realmente a pessoa tá brava com a presença de público. E o pênalti que não foi dado há 4 minutos pelo Moisés. Vocês não falaram? Sim, nós falamos sim. O VAR deu uma verificada, o juizão parou, mas na opinião deles não foi pênalti. Olha lá, aí que tá. O André Luiz, viu, Boris? Olha lá. É a primeira dividida, André Luiz, e depois o número 3. E a bola sobe, né? A bola sobe. Quem é o 3? É o Ednei? É o Ednei. Então, são os que participaram do lance, né? Eu acho que a situação pior foi quando o Wellington nem pega a bola na lateral e cruza rasteiro pro Marco Antônio, que aparece livre, né? Marco Antônio tenta bater pro gol, ele é bloqueado, a bola sobe e o Bruno José, atento, consegue girar. Ele estava de costas pro gol e girou no cantinho. O Ivan não tinha o que fazer. E um detalhe, Bruno José era dúvida para a partida. Saiu machucado no último jogo contra o Goiás, mas se recuperou, ficou no banco, entrou e marcou, por enquanto, o gol que vai dando a vitória ao Cruzeiro. E só lembrando, foi ele, né, Edu? Que marcou o gol no Moisés Lucarelli na vitória do Cruzeiro também por 1-0. Exatamente, o incrível Bruno José marcando na ida e na volta. Bom dia, Edu. Esses jogadores da Ponte afastados estão com derbite. O derbite é que a gente chama aqui, tá chegando o derby, começa a machucar e tal, mas também o derby recupera tudo, viu? É o Alexandre do Taquaral. Um grande abraço ao Alexandre do Taquaral. Partida retomada, Boli. Sim, vai ser retomada. Lembrando que dentro do jogo aberto, que terá a apresentação de Edu Pinheiro, tem o craque do jogo, oferecimento de Nico Paneteria.
Aqui trabalha a bola no campo defensivo. O time da Macaca sai jogando o Kevin. Ajeito, domina quase 28 agora no tempo corrido. Pé direito, ele tenta a inversão aqui na ponta. Chega no peito do Moisés. Moisés mata o peito, coloca no terreno, aplica um chapéu para cima do marcador. A bola voltou para André Luiz. André Luiz levanta para Marcelo Herpes de cabeça, tentou o Fecim. Chega para fazer o corte lá atrás. E Ramon. Volta o rebote para Wellington Nem. Chega primeiro André Luiz. Coloca a bola desviando, colocando a bola para fora. Cedendo lateral para o time mineiro fazer a cobrança. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. André Luiz briga, ganha de Marcelo Moreno, solta por dentro para Iago Henrique, que volta o jogo na quarta zaga para Cleilton. Cleilton tem Ednei, prefere André Luiz, coloca no terreno para André Luiz de novo, voltou para Marcelo Herpes, atropelado pelo Wellington Nem. Tá dizendo que foi no ombro, mas não pode, né? Pode até ter utilizado o ombro Wellington Nem, mas com o braço ele empurra o Marcelo Hermes. Falta de batida. Domina aqui atrás do campo defensivo Cleilton para Macaca. É a vez do Cruzeiro se defender porque tem a vantagem. Gol marcado por Bruno José. Dá o combate Marcelo Moreno. A bola chega em Marcelo Hermes que erra o passe. Passe errado. Não está na rotação do jogo Marcelo Hermes, né, Lupe? Ele faz a sua estreia hoje. Estava no Marítimo de Portugal. Jogo pesado, né? Gramado ruim. É difícil também para o jogador. É verdade, Boles. Então o Marcelo Hermes com muita dificuldade aí nesse primeiro jogo com a camisa da Ponte. Vai você. Sai jogando mal o time da Ponte, consegue recuperação lá atrás o Cleilton, foi o Ednei que no carrinho tirou, agora o Cleilton completa, levanta a bola para João Veras, dividiu, ganhou do Ramon, ficou com ela, dominou, protegeu, limpou ainda João Veras, ninguém encosta, ficou difícil, ele tenta a finta, chega Flávio para fazer o corte, colocando a bola fora um pouco depois da risca no meio campo, quase 30 minutos, o tempo vai passando e o relógio joga contra a Macaca. Próximo jogo da Ponte é o derby no Moisés Lucarelli, 9h30 da noite na próxima sexta-feira, esta rivalidade histórica entre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Mais um capítulo, jogo 201 na história do derby. Você vai conferir ao longo da semana uma programação muito mais do que especial. E aqui passe errado do Iago pro Kevin, os dois que acabaram de entrar. Passe curtinho ali de 5 metros, acabou errando o Iago, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Cruzeiro fazer a cobrança pela esquerda no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos de bola rolando, segundo tempo. Eu confiro para você o placar do futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado pelos 4 cantos do planeta nas plataformas digitais. Brasileiro Série B, 23ª rodada na Arena Jacaré. Cruzeiro, 1 gol de Bruno José, 0 para Macaca, Edu. Na Série B, 16h30, Newton Santos no Engenhão tem Botafogo e Londrina. Brasileirão, 21 horas na Vila Santos e Bahia. E o Reis aqui de Campinas, o Reis quer saber por que se molha o gramado. Isso não existia nos anos 70 e 80. O que está acontecendo agora que todo mundo no intervalo molha o gramado? Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Cruzeiro tentava o ataque, o cruzamento do Wellington Nem saiu tranquilo do gol. Ivan Quaresma para fazer a defesa, o Ivan, que completa hoje 150 jogos com a camisa da Macaca. E no primeiro tempo, ele fez uma defesa espetacular para manter a média do Ivan. Aqui levanta a bola, Kevin para Macaca, tentou por dentro para André Luiz, ele mata no peito, coloca no terreno, a bola corre mais do que ele, Giovani chega para tirar, coloca a bola para fora, vai saindo lentamente em lateral para Macaca e ele vem aí, Antônio Lupe. Com a 10, Camilo já está prontinho ali ao lado do quarto árbitro. A 4ª modificação da Ponte Preta no jogo, feita pelo Fabiano Chá, que hoje está ocupando a vaga do Gilson Kleina, que está suspenso. O Camilo já está no campo. Não vi quem saiu. Muito menos eu. Deve ser o Fecim. É, o Fecim. F5 a 20 tá fora, Camilo com a 10 tá no jogo. Já os comentaristas vão falar, aqui tenta a Macaca, outro passe errado do Kevin, incrível, hein? Outro passe errado do Kevin, entrou agora há pouco, mais um passe, a bola saiu. Começa com você, meu caro Gleger Zorcin. Camilo em campo com 32 do segundo tempo. E aí, Gleger? Expectativa de que ele possa evoluir, né? Você vê que o Fecim ficou meio sumidão no segundo tempo, muito preso ali nas linhas de marcação do Cruzeiro. E o Camilo tem qualidade, tem uma bola parada forte, vamos ver. Vamos ver se eu não teria tirado o Fecim, teria adiantado um pouco mais o Fecim e criado uma outra alternativa. Mas
o Camilo em campo, tomara que ele entre ligado, né? Que aí é sempre muito perigoso. Macaca tentou o ataque, João Veras brigou, mas houve a falta no início da jogada, na origem do lance. A origem que tinha o Iago Henrique com a camisa de número 31 que entrou no segundo tempo. Ele ganhou na disputa, mas foi calçado no tornozelo. Falta para Macaca, lado direito, vem bola na área do Cruzeiro. Agora é uma falta típica para cartão, né? O árbitro só não mostrou pro Eduardo Brock porque ele não quis, Antônio Lupi. Ele já não deu um pênalti, para mim, claro, em cima do Moisés, e com o auxílio do VAR ele nem chamou. Então o que a gente espera de um árbitro, mesmo com o escudo FIFA no peito? 33 minutos de segundo tempo, placar de 1-0 para o Cruzeiro, tem falta para fazer a cobrança, o time da Ponte na bola parada, busca o gol de empate, a Macaca tem que caprichar, capricha que dá Marcelo Hermes, ele sai da esquerda, vai lá para a direita, atravessa todo o campo para fazer a cobrança da falta, autorizará o árbitro, tem falta, Macaca para bater, 1-0 para o Cruzeiro, Marcelo Hermes sai da bola, deixa para Camilo, pé direito, levantou lá dentro, de cabeça, Eduardo Brock desvia para fora, é escanteio para Macaca bater. É o terceiro escanteio da Ponte Preta no jogo, falta cobrada pelo Camilo, Eduardo Brock de cabeça mandou a bola pela linha de fundo, Camilo, camisa 10 na bola. Vem ele de novo para a cobrança, capricha que dá Camilo, Cabeleira vem para a cobrança, é escanteio para Macaca fazer a cobrança, pé direito, levantou, cruzou lá dentro, Fábio pegou, largou no rebote, sobrou para Moisés, vem lateral da grande área, Moisés dominou, puxou, limpou, linha de fundo, bateu cruzado em cima do zagueiro, a bola explode no zagueiro, vai embora, pela linha de fundo, é pressão da Macaca, escanteio para Ponte Preta bater. Só que dessa vez é pelo lado esquerdo, drible sensacional do Moisés, só que na hora do cruzamento ele foi travado. Quarto escanteio da Ponte Preta no jogo. Mais uma vez vem bola na área do Fábio. Quase 35 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Cruzeiro. Tem escanteio, Macaca. Parte Marcelo Hermes na primeira trave, vem o desvio. Passou, sobrou dentro da grande área. Cleiton para bater pro gol, foi travado. Insiste, divide, bola na área. André Luiz afasta, tira de qualquer maneira a zaga do Cruzeiro. Incrível! A bola ficou viva dentro da grande área. Ninguém para encher o pé e empatar o jogo. E vem o Cruzeiro pro grande ataque. Dominou, invadiu a área, Giovani, você saiu do gol, tentou por dentro, a bola fica viva, vai atrás da bola para fazer a defesa, o árbitro já havia marcado a saída da bola, Lupi. Falta em cima do Ivan, do Marcelo Moreno, a falta em cima do Ivan Quaresma, a Ponte tem pressa, vai você, Boles. Falta já batida, vem embora Macaca, Iago no comando para João Veras, dominou, escapou, quebra a canhota, foi para a área, Moisés, perde a bola Camilo, Iago Henrique também na área, fez o passe atrás para Camilo, Camilo deixou curtinho para André Luiz na ponta para Iago, Iago tentou levar para o fundo, escapou, limpou, fintou, falta, foi puxado, o árbitro não deu, na cara dele, não marcou a falta para cima de Iago, o jogo não foi paralisado, Lupi. E o árbitro quer jogo, mais uma reclamação agora do Cruzeiro, duas faltas claras que o árbitro não marcou, vem a Macaca pro ataque. E agora ele tem que marcar em cima do Camilo, falta que o Camilo já cobrou, mas o árbitro não autorizou. Está apontando alguma irregularidade ali, apontando o jogador do Cruzeiro. Na verdade está caído o Iago, né? Naquele lance anterior onde a falta existiu e o árbitro acabou não marcando. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Então vai lá! Mais de 40 lojas, corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Está sendo atendido o jogador da Macaca, é o Iago, né, Lupi? É o Iago, camisa 71. Naquela tentativa da busca pelo espaço, uma falta que o árbitro não marcou e o Iago está deixando o campo com um problema ali no tornozelo. Bate o pé no gramado, a princípio não deve ser nada. Iago deve retornar e a Ponte tem falta. Vem mais uma bola na área do Cruzeiro. Na bola parada, busca o gol de empate. A Ponte Preta, placar de 1-0. O Cruzeiro vence o jogo. A Ponte teve a chance anteriormente na jogada. Cleilton dentro da grande área. Ednei também. Quem vai fazer a cobrança na falta é o Camilo. Camilo vem para a cobrança na falta. O Marcelo Hermes pertinho da bola, pertinho do banco de reservas da Macaca. Tem falta a Ponte. Mais uma vez a bola parada. Camilo saiu, deixou para Marcelo Hermes aqui pela meia esquerda. Autorizado, partiu para a bola. Levantou, cruzou lá dentro. Vem o toque para fora. Fecha na segunda trave, Ednei. No cruzamento de Marcelo Hermes, a bola atravessou toda a grande área. Ednei disparou, ela trisca no travessão e vai embora. Por muito pouco, a Macaca não empata, Antônio Lupi. Como elemento surpresa, por trás da zaga do Cruzeiro surgiu o Ednei, que de primeira, meio que de panturrilha, mandou a bola pro gol. Ela explodiu no travessão do Fábio e se perdeu pela linha de fundo. Quase o gol de empate da Macaca em Sete Lagoas. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
47,5 segundo tempo. Em Sete Lagoas, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 1 pro Cruzeiro, 0 pra Macaca, Edu. Então, rapaz, faltam 6 dias para o derby, hein? 6 dias para o derby, é sexta-feira, 21h30. No Moisés Lucarelli, é Ponte 16ª com 25 pontos. O Guarani, nesse momento, o sexto colocado com 37. Rádio Bandeirantes. Aqui o jogo está parado, tem falta. Macaca para fazer a cobrança. Estamos caminhando para o final de partida. Moisés caído. Caído, atacante Moisés, Antônio Lupi. Falta do Cáceres, camisa número 2 em cima do Moisés. Cáceres ficou reclamando, mas atingiu ali o joelho direito do camisa 21 da Macaca, que fica caído. Atendimento médico em campo. Moisés será retirado de maca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medaljon. Rapaz, negócio... agora vai. Aí, foi. Avenida Alberto Medaljon 303 no Jardim Santa Eudóxia em Campinas e também na Rua Armando Frederico Renganeschi 168 no Jardim Ouro Verde. Tem Cirúrgica Popular. Chegou o Solfejos também pro Lagartixão. Solfejos daqui pertinho, melhor tirar o Solfejos daqui, tá indo embora. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca, Moisés repetindo para voltar. O Iago também, a Ponte com 9 nesse momento. E o Thales vai entrar daqui a pouco na Ponte, hein? Thales entrou na Macaca, camisa número 98, na vaga do Iago. Iago não tem mais condições. Olha aí. Iago 71 tá fora. E o Thales está em campo. Aqui tem falta. A Macaca para fazer a cobrança. Vem cruzamento para a área. O desvio para fora. Vai embora pela linha de fundo. Fechou na segunda trave. O Cleilton desviou de cabeça. A bola foi embora pela linha de fundo do Pi. Depois da falta cobrada pelo Marcelo Hermes, como elemento surpresa também, no meio da zaga da equipe do Cruzeiro. Subiu o Cleilton de cabeça, mandou uma bola por cima do gol. Tiro de meta pro Fábio. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 40 minutos e o jogo, placar de 1-0 pro Cruzeiro. A Ponte vem tentando, vem buscando o empate, diz a ICH. Mais no abafa, né? Na vontade. Os jogadores estão correndo bastante, estão se dedicando. Mas uma partida tão equilibrada, difícil como está até agora, né? Você não pode dar a moleza que a Ponte deu efetivamente no gol que tomou. Agora, é correto também, e a gente vai ter que falar muito isso no jogo aberto, que a Ponte foi prejudicada, né? Você volta para o segundo tempo, com um calor desse, o Cruzeiro precisando vencer. Se você faz o gol de pênalti e sai na frente, muda completamente a história do jogo. Então isso a gente tem que falar. Diante de tudo que a Ponte passou na semana, você tem um pênalti legítimo a seu favor e o banana do árbitro não marca, muda a história do jogo. Infelizmente houve a falha e agora vai ter que ser no coração, porque a Ponte mexeu e aquela organização que ela tinha, infelizmente ela perdeu. Placar de 1-0 para o time do Cruzeiro. Quem tem a posse de bola, Macaca no meio campo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade. Tenta Macaca, lançamento na entrada da grande área. Está caindo o jogador da Ponte ali na entrada da grande área. E vai ser paralisado pelo árbitro da partida, Wagner Magalhães. Placar de 1-0 para o Cruzeiro. 41 minutos e meio. Está caindo o jogador da Ponte. É o garoto que entrou agora aí, é o Thales que entrou, é isso, Lupe? É o Moisés. Não, Moisés. Ixi, mas o Thales entrou, né? O Thales entrou na vaga do Iago. O Iago 71 entrou. E é o seguinte, hein? Sozinho, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Já mexeu 5 vezes. Moisés faz um sinal negativo com a cabeça e preocupa até para o próximo jogo. Até porque tem o clássico contra o Guarani na próxima sexta-feira. Ele foi atendido agora há pouco, foi obrigado até a sair do campo. Voltou, eu não me recordo qual foi a situação, se foi joelho, se foi tornozelo. Joelho. Uma falta do Cáceres. Mas ele deu uma esticada. Joelho direito, né? Parece que ele deu uma esticada no joelho aí. Aquela famosa estiramento, né? Em alguns ligamentos, porque você vê que ele tentou dar uma arrancada ali, no lance nós percebemos ele mancando e não conseguindo arrancar. Preocupa, hein? Preocupante isso aí pra Ponte. E principalmente porque este jogo é o pré
derby. Na próxima sexta-feira tem o derby. É uma preocupação aí com relação ao Moisés, que está sendo atendido pelo Departamento Médico da Macaca. Tiro de meta para o Cruzeiro fazer a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o menor preço de Campinas e região. Então vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Detalhe. Cruzeiro tem a posse de bola, domina o Wellington, nem aqui pela direita, recolheu, dominou, faz uma graça para cima da marcação do Marcelo Hermes, domina, prende bola, puxa a bola, perna esquerda, ainda ele, gira pra lá, pra cá, tem que dar o bote, né, Hermes? Senão vai ser fintado, esse que ocorreu. Finta seca pra cima dele, leva pro fundo, de novo, Wellington nem, puxa a bola, Marcelo Hermes apenas se cerca, agora chega, dá o combate, a bola sai. O árbitro aponta lateral pro time do Cruzeiro pra fazer a cobrança, se tem detalhe ele vai pro ar, Lupi. Moisés saiu e não voltou, provavelmente não tem condições de jogo, como a Ponte já mexeu 5 vezes, vai terminar com 10 em campo. Me parece que o árbitro fez a sinalização ali pro jogador voltar, mas vamos ficar de olho. Bola para o Wellington nem, ajeitou, dominou, puxa a bola sai, lateral para Macaca. Fez tanta graça que só saiu com bola e tudo ali o jogador do time do Cruzeiro. João Veras é quem domina, cercado, marcado por 2, perde a bola, mas se sofre a falta. Jogo está parado, tem falta, Macaca para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43:50 segundo tempo. Brasileiro da Série B abençoa na 23ª rodada. Cruzeiro 1-0 para Ponte Preta em 7 Lagoas, Edu. E essa rodada só termina hoje, 21 horas, com CRB e Goiás jogando lá no Rei Pelé em Maceió. Seu Edu, tem torcedor da Ponte aqui em Palmas, o Tocantins, hein? Muito obrigado. Ao final, 13h45, não colocou o nominho, mas está registrado, diria Leandro Bolli. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já o jogo aberto. Detalhe. A Ponte vai conhecendo mais uma derrota, mas ainda dá tempo para buscar pelo menos um empate. Se tem detalhe, ele vai pro ar. E o Moisés voltou, mas tá mancando, Moisés. Moisés não tem condição nenhuma de jogo. E pode agravar essa situação, né, CH? Pode ficar ainda mais complicada a situação ali do Moisés. Esse é o chamado pesadelo de verdade. Olha o Cruzeiro. Wellington na entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, deixou para o Marco Antônio, coloca no canto, na trave! Ela explode no travessão de Ivan Quaresma. Quase o Cruzeiro com o Marco Antônio, não marca o segundo, tem mais Cruzeiro, bola para Bruno José, na ponta para Giovani recolheu, dominou para Matheus Pereira, devolveu na ponta para Bruno José, chega Kevin para fazer o corte, insiste, a bola sai, o Arthur aponta lateral para Macaca, subiu a placa. Mais 6, vamos a 51. Vamos até 51 minutos na Arena do Jacaré, e aqui falta em cima de João Veras, cometida por Eduardo Brock, um pouco depois da risca no meio campo, falta já batida. Camilo fez o passe atrás. Fez o passe para Iago recomeça no campo ofensivo com Cleilton recolheu, dominou por dentro para Moisés, forçou por Moisés, ficou difícil. Moisés puxa a perna direita, chega primeiro para fazer o corte, Flávio, mete a bola para a linha lateral e desaba. Aliás, Marcelo Moreno está se levantando lentamente. Marcelo Moreno, não haverá necessidade do atendimento médico, por isso Marcelo Hermes cobra o lateral. Sai jogando no meio campo a Macaca. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Então vai lá, acesse corbelatintas.com.br, vai lá, Corbela com 2 L's. João Veras domina por time Macaca, dominou, limpou, mas o campo acabou, a bola saiu. Tá reclamando de falta ali o Fabiano Chá, que hoje fica no banco no lugar do Kleina. O Kleina está suspenso, né, Lupe? Por isso não está no banco. Terceiro cartão amarelo, por isso o técnico Gilson Kleina também precisa cumprir suspensão automática como fosse um jogador qualquer. Os técnicos também precisam cumprir a suspensão quando recebem o terceiro cartão amarelo. Ficou reclamando, o João Veras também reclamou. O árbitro marcou apenas lateral que o Cáceres cobra para o time do Cruzeiro, para Marcelo Moreno. Chega na dividida com o Camilo, última a tocar da bola foi o boliviano Marcelo Moreno. Lateral para Macaca para fazer a cobrança, Marcelo Hermes já cobrou por dentro para Iago. Iago recolheu, dominou Iago, Henrique sofreu a falta. O árbitro marcou em cima do Thales. Falta em cima do Thales, tem falta, Macaca para fazer a cobrança, André Luiz já cobrou. Deixou para Ednei curtinho para Kevin, a ponta tem que se mandar para frente agora. Ficar tocando lá atrás no meio campo não vai adiantar absolutamente nada. 47, vamos até 51. 1-0 para o Cruzeiro, domina o Thales, falta para cima dele, cometida por Giovani. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança na faixa central do gramado, pega a bola o Thales. Abriu para Kevin, devolve para Thales, Thales ajeita, domina, puxa a bola para canhota. Pé esquerdo, lançou na ponta para Marcelo Hermes. Na matada, já escapou o marcador por dentro para Moisés para Camilo, falta em cima do Moisés.
Moisés. E a falta é perigosíssima para Macaca bater, Lupe. Vale ressaltar, o Moisés é um guerreiro em campo. Com uma perna só ele conseguiu dar um drible em cima do Giovani e ainda sofreu um carrinho criminoso do camisa número 28 do Cruzeiro. Falta perigosa para Macaca. Moisés não tem condições de ficar em campo. Mais uma vez, deixo registrado essa informação. Camilo, Thales e Hermes são os candidatos para a cobrança da falta. E mesmo assim ele sofre a falta que o Camilo está prontinho para cobrar. E ali é do jeito que o Camilo gosta. Pela meia esquerda, para quem parte com o pé direito, Fábio colocando a sua barreira. São 5 jogadores do Cruzeiro na barreira. A 2, 3, até 4 passos no máximo da risca frontal da grande área. Camilo tem a chance para empatar o jogo e uma grande chance, hein? 48 minutos. A macacada reunida acredita. Marcelo Hermes pertinho da bola também para cobrar com a canhota para confundir a cabeça do goleiro. O goleiro Fábio, experiente Fábio, trabalhou no jogo principalmente no primeiro tempo. Organiza a formação da sua barreira, organiza a sua barreira, forma a sua barreira. 48,5, vamos até 51. São 2 jogadores da Ponte na barreira, naquela barreira camuflada, para evitar, para dificultar a visão do goleiro Fábio. Tem um jogador abaixado também atrás da barreira. Fica de joelho atrás da barreira o jogador do Cruzeiro. É falta para o Macaca. Partiu o caminho no pé direito no capricho. Fábio pegou no rebote, a bola sobra. Ela explode no travessão, sobe, tira a defesa. Incrível! Fábio opera um milagre, salva o Cruzeiro no chute de Camilo Antônio Lupi. Uma falta bem cobrada pelo camisa 10 por cima da barreira. O Fábio, a bola fez uma curva. O Fábio se esticou todo, fez a defesa e, para sorte do goleiro do Cruzeiro, a bola ainda pegou no travessão. A Ponte ainda tenta, tem escanteio. 1-0 Cruzeiro. Foi a terceira bola na trave da Ponte no segundo tempo. Por muito pouco, a Macaca não empatou. Fica se lamentando o Camilo, se lamenta o torcedor da Macaca. Thales vem para a cobrança do escanteio. A Ponte ainda não desiste, pressiona. Vem para a cobrança, pé canhoto. Levantou, cruzou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Insiste o Moisés, ainda tenta chegar, mas não consegue. Vale o esforço. Os integrantes do banco de reservas da Ponte aplaudem a tentativa do Moisés. Vai ao limite, mas não consegue chegar. A bola sai. Lateral para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Gleger, Zorzinho, essa defesa do Fábio, hein, Gleger? Monstro, né? Que baita goleiro. Outra bela defesa. O Fábio salva aí, né? Se o Cruzeiro vencer, faltando aí 1 minuto para terminar a partida. O Fábio, um dos nomes do jogo. Grandes defesas no primeiro tempo, aquela do Moisés foi impressionante. E essa também salvando muita gente na frente. Belíssima defesa, grande goleiro. A Ponte tentava, acaba perdendo a bola, recupera o time do Cruzeiro, lançado Bruno José. Lá pela esquerda, dividiu com Kevin, chega primeiro Kevin para fazer o corte e sofre a falta. O jogo está parado, 50 minutos e meio, mais 30 segundos na Arena Jacaré. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. 2 bolas em campo, o quarto árbitro vai lá, tira a bola, alguém do banco do Cruzeiro que jogou a bola. O time do Cruzeiro pede o fim do jogo. Marcelo Hermes levanta para o campo de ataque, Ramon desvia de cabeça. Volta para o Marco Antônio, ajeita, domina, coloca a bola no terreno, tentou passe errado, chega Marcelo Hermes para fazer o corte, foi para a dividida, ganhou, sobrou para Moisés. Moisés dominou na entrada da grande área. Iago na ponta, tentava o passe para Marcelo Hermes, afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Volta, sobra para Ednei. Ednei domina, carrega a bola pela meia direita, tem que tocar para alguém cruzar, ninguém se apresenta o Kevin. Kevin por dentro para Thales. Thales ajeitou, dominou, limpou, devolveu na ponta para Kevin. Tem que cruzar a bola. Ele cruza, atenção, levantou, cruzou, jogou lá dentro, tira Cáceres de qualquer maneira e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o jogo em Sete Lagoas e deu Cruzeiro. Bruno José fez o único gol, o gol da vitória da Raposa. 10 jogos de invencibilidade o Cruzeiro. Bruno José marcou 1 para o Cruzeiro, 0 para a Ponte. No pré-derby a Ponte é derrotada e agora foca totalmente no derby na próxima sexta-feira no seu estádio diante do rival Guarani. Vem aí na sequência do futebol Bandeirantes. O jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Olha, foi um grande jogo, hein, gente? Foi um grande jogo. Foram 4 bolas na trave, 3 grandes defesas.
Enfim, tá aí o gol do Cruzeiro, bola mascada, empurra daqui, rebate de lá, o do Bruno José, que marcou aqui, marcou hoje também. Né? E agora a expectativa do Derby chegando e o Moisés preocupando, hein, o Lupe? Pergunta, inclusive, minha pergunta para a coletiva do Chá, né? O Gilson Kleina não vai considerar entrevista coletiva, e sim o Fabiano Chá. Já perguntei a respeito da condição física, né, do jogador, que, é claro, faz aquele primeiro exame no vestiário, mas vai passar por exames mais detalhados depois, quando a delegação desembarcar em Campinas. E com esse resultado, a Ponte segue sem vencer como visitante. São 15 jogos como visitante e a Ponte não consegue conquistar uma vitória. Esse número, ele iguala a 2009, é o pior rendimento da Ponte como visitante no século. O pior, depois eu trago mais detalhes, mas se não me engano foi na temporada 2006-2007, onde a Ponte ficou 17 jogos seguidos jogando fora de casa sem vencer. Em 2021, repito, Edu, 15 jogos sem vencer como visitante. A última vitória aconteceu em abril em cima do São Caetano pelo Campeonato Paulista. Fechado então, porque os jogadores da Ponte não dão entrevista. CH, olha, 1-0. Eu disse aqui, olha, foram 4 bolas na trave. O Claudinho a 5 minutos do primeiro tempo, na bola na trave da Ponte. E teve uma do Cruzeiro também, do Marco Antônio, a 44 do segundo tempo. A Ponte, 2 na trave. O Marco Júnior, a 2 do segundo tempo. Na trave, no pé da trave. E teve do Ednei, uma cobrança lateral do Marcelo Hermes. Ednei pegou e de pé, hein? Não foi de cabeça, não. Falta cobrada, deu para ele pegar com a perna, com o pé, pimba, bateu no travessão. 3 grandes defesas. O Ivan pegando do Thiago a 12 do primeiro tempo. O Fábio pegando a do Moisés a 39 do primeiro tempo. E essa grande defesa do Fábio aí a 48 nos acréscimos. O Camilo cobrando falta. Defesa do Fábio, bate no travessão e sai, né? E teve o lance polêmico do pênalti. A 4 do segundo tempo estava 0-0. Pênalti do Moisés e foi revisto pelo VAR. E não dado. E o gol do Bruno José, marcando aí para o Cruzeiro a 17, 1-0. E aí, CH? Edu, eu gostei muito do jogo. Eu não gostei do resultado, mas gostei muito da partida. Acho que a Ponte encarou o Cruzeiro com muita valentia. Tinha um monte de problema para o jogo. O Gilson conseguiu montar um time que competisse, que encarasse o Cruzeiro. Teve problema, que foi o início do jogo, mas depois, ao longo do restante do jogo, a Ponte foi se encontrando, os tempos técnicos dos 2 tempos, tanto no primeiro como no segundo tempo, o time foi se ajeitando. Agora, o que para mim fez a diferença foi no gol do Cruzeiro. O time não estava ligado na marcação, estava muito distante. Volantes distantes, os zagueiros, o André Luiz na bola, o Ednei também. Não podia ter deixado cruzar também. Então, porque o Cruzeiro, todo mundo sabia disso, né? Vinha com tudo para o segundo tempo e o Luxemburgo veio com 3 caras com fôlego. E aí faz a diferença na parte física. Quando você está administrando cheio de problemas, você não tem muita peça no banco. Porque os caras que estão jogando sabem que o Chá e o Gilson iam segurar até o máximo que pudesse para mexer no time. Tanto é que só mexeu depois que tomou o gol. Porque as peças que estavam à disposição são jogadores que não acrescentam nada, fora o Camilo. Veja o que aconteceu no segundo tempo depois das mexidas. Nada. Aconteceu nada. Pouco de abafa que a Ponte fez no final do segundo tempo é mais por conta do Cruzeiro ter recuado o seu time e do abafa que a Ponte tentou fazer. O time correu pra caramba para tentar empatar a partida. Mas eu gostei, eu fiquei surpreso positivamente da maneira que a Ponte jogou encarando o Cruzeiro. Eu não acho o Cruzeiro um grande time, mas a Ponte tem um elenco muito curto e veio para esse jogo cheia de problemas, cheia. E o time conseguiu competir, meteu bola na trave. Para mim a arbitragem prejudicou a Ponte. No segundo tempo o pênalti no Moisés mudaria a história da partida. E por que não? O C não joga, mas por que não? Com um gol na frente, a partida tomaria outro rumo, eu tenho certeza disso. Aquilo que nós tínhamos de expectativa do Cruzeiro se concretizou. Não é um super time, é um time que tem os mesmos problemas da Ponte, é um time de nível técnico muito parecido com a Ponte. E apesar de todos os desfalques, a Ponte foi lá e encarou, da maneira dela, do jeito dela.
Foi assim que o Gilson Kleina encontrou um caminho para recuperar o time que estava lá embaixo na tabela e pelo menos por enquanto está fora da zona do rebaixamento. Evidentemente que a torcida está chateada com algumas coisas. É normal, né? A estreia do Hermes foi muito ruim, o André Luiz voltou muito mal, o Veras de novo passou uma partida sem fazer absolutamente nada, mas isso a gente já conhece. As deficiências daqueles que entraram, a gente já conhece. Já conhece que o Richard não vai acrescentar nada. Mas o time conseguiu, com todo esse povo, incomodar o Cruzeiro. Eu sei que isso não adianta de nada, mas a gente está projetando um futuro, né? Olhando o campeonato daqui para frente para ver se a Ponte vai conseguir escapar. E eu vou afirmar aqui, eu não tenho bola de cristal, mas no sentido que o trabalho está indo, a chance da Ponte escapar do rebaixamento, ela é boa, ela é significativa. Você vê algo estruturado, você vê comando agora. Você vê comando, apesar da limitação do time. Uma pena o resultado, Edu. Eu não vou falar de injustiça, eu vou falar de prejudicada. A Ponte foi prejudicada pela arbitragem. Se fizesse o gol de pênalti, Carlos Henrique ganharia o jogo. Eu não tenho bola de cristal. Não sei, o Cruzeiro podia fazer 3-1, como a Ponte poderia ter feito 2-3. Isso é fato. A Ponte foi prejudicada e sai de campo com uma derrota e uma grande dor de cabeça. Tomara não seja muito grave, ou não seja nada, é isso que a gente deseja. Mas o Moisés preocupa, Edu. Olha, a Ponte termina na 16ª colocação com 25 pontos. Dos que estão abaixo da Ponte, só Londrina vai jogar, mas não alcança ainda a Ponte 16ª. Depois começa a zona de rebaixamento. O Vitória tem 23, Vitória perdeu ontem em casa para o Remo 2-1. O Londrina tem 21, Londrina vai jogar com o Botafogo no Rio, hoje à noite. E Brasil de Pelotas e Confiança se enfrentaram em Pelotas, foi 1-1. O Brasil tem 16, o Confiança em último 14. Oi, Zorzinho, Cruzeiro 1, Ponte 0. Olha, Edu, eu também gostei do jogo. Achei o jogo movimentado, primeiro tempo, as duas equipes, né? Um começo alucinante do Cruzeiro, depois a Ponte equilibrou. Fez um bom jogo. O lance do pênalti para mim também ficou... Eu tive a clara impressão de que foi pênalti, né? Tudo bem que teve a revisão do VAR, teve aquela conversa entre os árbitros, mas foi... Se é tocado dentro da área, é pênalti, né? Então, para mim, a Ponte prejudicada, um jogo muito equilibrado, mas muito equilibrado mesmo. Chances para os dois lados, defesa dos goleiros. Para mim, o destaque do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o Fábio, que fez duas defesas assim impressionantes, né? 2 milagres. Aquele no primeiro tempo, no chute do Moisés, e esse agora, essa falta aí no finalzinho do Camilo. Todo mundo na frente, a bola rápida, ele conseguiu fazer a defesa, a bola pegou na trave ainda e saiu. Belíssima partida fez o Fábio, segurando e garantindo o resultado, né? Aquilo que a gente dizia durante toda a semana, né? A Ponte joga bem fora de casa, tá jogando bem. O problema é que às vezes os detalhes, você vê o detalhe do gol, eu acho que a Ponte afastou demais a sua primeira linha, os dois zagueiros, né? Entraram demais ali e deixaram esse espaço entre a primeira e a segunda linha de defesa, né? Foi ali que encontrou ali o Bruno José para fazer o gol. Então sai um pouquinho, né? Ajusta, sai, encosta, marca o jogador, não tem que ficar olhando a bola. Acho que num vacilo, né? O único vacilo que a Ponte deu, aliás, 2, né? Aquele aqui do Hermes no primeiro tempo, que o Ivan fez uma belíssima defesa. E nesse lance do gol, uma bola praticamente indefensável. E aí a Ponte não conseguiu buscar o resultado. Mas fez um bom jogo. Gostei da intensidade, gostei do Marcos Júnior em algum momento, saindo, chegando, né? Teve inclusive uma finalização na trave, uma belíssima batida de fora da área, né? Tá tendo uma visão legal, tá aproveitando a usar o corredor. Então, Edu, alguns ajustes que precisam ainda ser feitos, claro, né? Mas a partida hoje foi boa, jogou bem, não jogou mal não. O torcedor às vezes fica chateado pelo resultado, né? Pô, mais uma derrota fora de casa. Pô, Campeonato Brasileiro todinho sem vencer um jogo fora de casa, e isso faz a diferença na tabela, né? A Ponte tá lá embaixo, precisa da vitória, precisa dos 3 pontos, né? Hoje, numa partida que enfrentou um concorrente direto, você vê que o Cruzeiro estava apenas 1 ponto da Ponte, agora tá 4. Então, olha pra você ver, é difícil, é complicado. O empate não seria um mau resultado,
Mas, infelizmente, né, a bola caprichosamente pegou na trave. O goleiro Fábio, mais uma vez inspirado, fazendo grandes defesas. Mas eu gostei, viu, Edu? Gostei muito do time da Ponte, do que apresentou, da forma com que jogou, a estratégia de jogo bem definida, enfrentando de igual para igual, partindo para cima, mesmo enfrentando um time qualificado, mesmo enfrentando a dificuldade do gramado, mesmo enfrentando a dificuldade do horário, né? Calor pra caramba, sol intenso, difícil. A Ponte fez um bom jogo e agora, sem dúvida, fica essa preocupação com o Moisés, né? Tá aí o próximo jogo agora, o jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da competição, que é o derby, que é o clássico, e o seu melhor jogador sai contundido. É problema. Tomara a Deus que não seja nada e que o Moisés possa estar em campo, né? Porque é uma das estrelas desse time da Ponte e pra mim fez um partidaço também, né? Fez um partidaço. Até antes de se machucar, dando um trabalho danado pra defesa do Cruzeiro e sem dúvida foi pênalti. Pra mim, o lance decisivo do jogo foi pênalti e o resultado correto pra esse jogo seria o empate, Edu. Meus amigos, fica aqui um convite, logo mais às 17 horas na TV Bandeirantes, Brasileiro da Série C, C de Cebola, Novo Horizontino e Ipiranga, hein? 17 horas, quem narra é o amigo Batista, comentários de CH e do Gregor Zorzin, tá bom? E fica o nosso convite também para que nos acompanhe na sequência, vem aí o nosso jogo aberto, vamos eleger o craque do jogo, tem o gabarito, o conceito jogador por jogador, tem a coletiva de imprensa se chegar em tempo, né? Porque vamos até às 14 horas, tá bom? Pessoal, muito obrigado, obrigado mesmo. E aqui fechado, Cruzeiro 1, Ponte 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. Também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Edu Pinheiro. Mas, meus amigos, antes do craque do jogo, deixa eu falar de uma coisa muito importante, hein? Vamos falar sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. A Nico Paneteria. Eu adoro uma padoca! A Nico foi fundada em 1973 e desde então tem a missão de levar sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Ambiente aconchegante e preparado para receber você a qualquer hora do dia. A tradição que você já conhece sempre surpreendendo. E vou dar alguns motivos para você fazer da Nico um hábito diário da sua vida. Nico Paneteria, isso mesmo, aberta 24 horas, 7 dias por semana, só isso. Produtos artesanais, desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria.
excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 até as 15 horas. É de segunda a sábado. Aproveite o salgado da semana. Croissant de frango com um precinho especial para você conhecer toda a nossa variedade. E, claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Sim, coxinha na Nico Paneteria. Todos os dias, atenção, deliciosas sobremesas preparadas para você. E ainda tem mais. Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. A partir das 18 horas tem nossas saborosas e recheadas pizzas. Aos finais de semana e feriados tem buffet de café da manhã para começar o dia mais que especial. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 98198-7126, 98198-7126, ou peça também pelo iFood ou Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Castelo Coração de Campinas e dos Campineiros. E atenção, companhia, Nico Paneteria. Aê! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Às 5 da manhã você vem no ensaio, viu, Jorginho? Vamos lá, agora 13h16, o craque do jogo. Eu começo com você. Oi, o moço de Piracicaba, que narrou aqui Cruzeiro 1.0. Oi, Boli. Olha, Edu, pra mim, pelo esforço, pela garra de sempre, criou uma grande oportunidade no segundo tempo e sempre pelos pés dele a Ponte cria boas oportunidades ou tenta criar. Moisés, pra mim, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande abraço pra você e até a próxima aqui na Bandeirantes. Parabéns, como sempre, grande Bodes, pela grande narração. O Paulo da Chácara da Barra vai dormir com o lateral esquerdo da Ponte, o Hermes. Meu Deus do céu. Oi, CH, o craque do jogo. Pelo primeiro tempo que fez, começou mal, mas depois acertou. E é a segunda partida que eu assisto que ele está jogando bem. Para mim, o craque do jogo é Marcos Júnior, conceito regular. Marcos Júnior chutou uma na trave aos 2 do segundo tempo. Alô, Pablo de Rio Claro, muito obrigado pelo carinho. Sim, Gleger Zorzin. Eu gostei do Moisés. Foi o jogador mais agudo desse time da Ponte, o jogador mais perigoso. Para mim, o Moisés é o craque do jogo, e se não for o craque da Bezona. Tá jogando muito Moisés e tomara que não aconteça nada e que ele possa estar em campo no próximo jogo. Conceito bom, craque Moisés. Na TV nem comentaram se foi ou não pênalti. Muito obrigado, ao final 0660. Oi, Lupe, o craque do jogo. Eu vou com Carlos Henrique, o bate pesado. Marco Júnior, o craque do jogo. Bom, Marco Júnior, então vamos lá. Teve dois craques aqui, Moisés e Marco Júnior, hein? Moisés e Marco Júnior, os craques do jogo, mas porém, o regulamento diz o quê? O peso maior do comentarista, mas também deu empate, né? O CH foi de Marco Júnior, o Zorzinho foi de Moisés, então realmente os dois, hein? Moisés e Marco Júnior, os destaques no craque do jogo e o oferecimento da Nico Paneteria Cruzeiro 1.0. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Lá em Sete Lagoas, na Boca do Jacaré, Minas Gerais, a Ponte entrou com o Ivan Quaresma, hoje completando 150 jogos, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleilton e o Marcelo Hermes, André Luiz, Marcos Júnior e Fecim, Richard, João Veras e Moisés. A Ponte não teve o Rodrigão, que tá com uma virose, mas tá sarando, o Niltinho não jogou, Leonardo no departamento médico, Rafael Santos, lateral esquerdo, pertence ao Cruzeiro, não pode jogar. As alterações, hein? 19 do segundo tempo, a Ponte acabou de tomar o gol, teve a mudança, foram 3. Saiu Felipe Albuquerque, entrou Kevin, saiu o Marcos Júnior, entrou o Iago Henrique e saiu o... deixa eu ver quem mais... E saiu o Richard e entrou Iago. Foram essas 3 alterações. Depois, a 31 do segundo tempo, saiu Fecim, entrou Camilo
E no finalzinho, a 39, o Iago, que tinha entrado, saiu, machucado, entrou o Thales. A equipe do técnico Gilson Kleina. O Cruzeiro com Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Adriano, depois Flávio, Rômulo, depois Giovani e Claudinho, depois Marco Antônio, Marcinho, depois Bruno José, Wellington Nem e o Thiago, depois o Marcelo Moreno. A equipe do técnico Luxemburgo apitou Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele consultou o VAR a 4 do segundo tempo se tinha sido pênalti ou não no Moisés. E eles acabaram optando que não houve o pênalti. Cartão amarelo para o Cruzeiro, Claudinho, com 15 segundos, uma entrada do Marcelo Hermes, e o goleiro reserva do Cruzeiro, o Lucas França. E para a Ponte, Marcos Júnior e o goleiro Ivan. No final do primeiro tempo, o juiz achou que o Ivan tá fazendo cera, Ivan amarelado. O gol foi do Bruno José, marcado a 17 do segundo tempo. Cruzeiro 1.0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Supermercado Taquaral, o melhor para sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 350ml 2,99. Contra filé nosso bife peça vácuo 39,95 kg. Picanha subbife peça vácuo 59,95 kg. Ofertas válidas até dia 12 de setembro. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo. Cruzeiro 1.0, primeira proposta, 12 do primeiro tempo, estava 0-0. O Thiago entrando na área, cara a cara com o Ivan. Oi, Boli. Marcelo Hermes erra na saída, bola de graça, vem o time do Cruzeiro, meia lua pra cima do zagueiro, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, Ivan Quaresma! Defesaça de Ivan, da saída errada de Marcelo Hermes. Thiago meteu meia lua. Muito bem, agora o Fábio vai trabalhar 2 vezes, 39, primeiro tempo, 0-0, e aí, cara, o Fábio, o Moisés vem costurando aquele jeitão dele, entendeu? Sabe aquele jeitão do Moisés? E o lance foi assim. Domina Moisés, linha lateral da grande área, puxou pro pé direito, limpou, bateu, Fábio! Vai buscar no cantinho, Fábio!
Moisés, na velocidade, ele domina, vai atropelando o tanque, Moisés. Puxa pro pé direito, bate no cantinho. Olha, e tem mais uma do Moisés que é o seguinte: estávamos a 48 nos acréscimos. O Moisés não tinha mais condição de jogar. Ele voltou só para compor. A Ponte já tinha feito todas as alterações. Mesmo mancando, o Moisés sofreu uma falta. E na bola, Camilo. Repito, 48, 49, porém nos acréscimos, a última chance do jogo, hein, Bolle? É falta pro Macaca, partiu o Camilo, pé direito no capricho, Fábio pegou no rebote, a bola sobra, ela explode no travessão, sobe e tira a defesa. Incrível! Fábio opera um milagre, salva o Cruzeiro no chute de Camilo Antônio Lupi. Uma falta bem cobrada pelo camisa 10 por cima. Bem cobrada, tem razão aí o Lupi. E aí, ô Zorzinho? Essas três aí você fica com qual defesa? Tá muito fácil, né? Tá muito fácil hoje, Edu. Aquela defesa do Fábio no primeiro tempo, no chute do Moisés, foi impressionante. O Fábio até sentiu a dores no ombro de tanto que ele esticou, né? E foi lá e fez uma defesaça. Eu analiso a defesa mais difícil. E com certeza, essa no chute do Moisés no primeiro tempo, na defesa do Fábio. Pra mim, a defesa do jogo. A do Moisés. A do Moisés na defesa do Fábio. Isso. Perfeito. E pra você, CH? Aquele erro do Hermes que propiciou o contra-ataque do Cruzeiro. E para mim essa foi a defesa do Ivan Quaresma mais importante do jogo. A defesa logo no início do jogo, né, Edu? Sim, ali, foi a 12, o Cruzeiro isso. sai fazendo 1-0, aí a coisa ficaria pior do que ficou, evidentemente. Então eu fico com a defesa do Ivan Quaresma naquele erro, né, aquela atravessada de bola do Hermes no primeiro tempo. Bom, vamos lá então, olhando o Renato, vamos ao lance 3, o CH escolheu esse, lance 3, 12 do primeiro tempo, o Ivan pegando o do Thiago, vamos lá. Marcelo Hermes erra na saída, bola de graça, vem o time do Cruzeiro, meia lua pra cima do zagueiro, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, Ivan Quaresma! Defesaça de Ivan, tá saindo E Gleger Zorozinho escolheu essa em 39 do primeiro tempo, tava 0-0, Fábio pegando essa do Moisés. Domina Moisés, linha lateral da grande área, puxou pro pé direito, limpou, bateu, Fábio! Vai buscar no cantinho, Fábio! Moisés, na velocidade, ele domina, vai atropelando o tanque, Moisés, puxa pro pé direito, bate no cantinho, uma Daqui a pouco tem o gabarito, hein? Jogador por jogador sendo analisado e a coletiva também. Cruzeiro 1.0 aqui na Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Supermercado Taquaral, o melhor para a sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Cerveja Devassa Puro Malte, 350 ml, 2,49. Suco de laranja Xandô, 900 ml, 6,99. Café São Joaquim, 500 gramas, 10,99. Ofertas válidas até dia 12 de setembro. Confira também ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Gabarito do jogo. Senhores analistas, façam suas apostas. Vamos ao gabarito aí, o conceito do jogo, dos jogadores. Oi, Zorzinho, Cruzeiro 1.0, melhor o primeiro e o segundo tempo. Jogo bom, melhor o primeiro tempo. Sim, e o conceito? Bom. Conceito bom. Jogo bom, melhor o primeiro tempo. Pra você, CH. Bom, melhor o primeiro tempo. O Ivan jogando de vermelho, completando 150 jogos, teve culpa no gol que sofreu. A defesa que ele fez, o Thiago, que foi uma das propostas da defesa do jogo, e 2 bolas na trave, né? Tirou com o zóio. E aquela bola do Eduardo Brock, uma cobrança de falta que deu uma cacetada, raspou, tirou com o zóio. Uma paulada, né, Edu? Foi bem o Ivan, uma boa defesa, né? Não foi tão exigido assim, mas teve esses lances um pouco mais agudos. É um conceito regular, não teve culpa nenhuma no gol, em absoluto. Regular. Felipe Albuquerque jogou até 19 do segundo tempo. Acho que saiu machucado, cansado, alguma coisa assim, muito calor lá. Felipe Albuquerque, em CH. Tímido, falhando na marcação, desatento e ainda saiu do jogo. Ruim. Vamos lá, Ednei e Cleilton, a dupla de zaga, ô Jorginho. Você vê que o Cleilton, ele jogou pendurado, mas não recebeu o terceiro amarelo. Tá apto aí para o derby. O Ednei, você vê que o Ednei tentou um gol, né? Chutou na trave, uma na trave. Travessão. O Marcelo Hermes cobrou uma falta lateral, o Ednei chutou uma no travessão. Bom, e aí? E o Cleilton também tentando alguma coisa. Aliás, também, na sequência, o Cleilton perdeu uma de cabeça também. Sim. O próprio Marcelo Hermes cobrando uma falta lateral. Bom, e aí? Mas no gol, em uma das divididas, né, foi o Ednei. O Ednei que estava na marcação do Bruno José. Bom, mas enfim, vamos lá. Dupla de zaga. Eu vou dar um regular pros dois. Só, pra mim, eles falharam no posicionamento, no momento do gol. Tá um pouco mais à frente, afundou demais, né, os dois zagueiros, dando espaço pros atacantes do Cruzeiro. Então, pra mim, mas assim, num geral, né, na partida, eu vou dar um conceito regular pros dois. Pra você também, CH, Ednei e Cleilton, a dupla de zaga. Houve a falha do Ednei no gol, na minha opinião. Eu vou dar um regular pro Cleilton e um ruim pro Ednei. Olha, o Marcelo Hermes, que fez a sua estreia, vou precisar de vocês dois, essa é a minha opinião. Logo no começo, ele levou uma bronca do Ivan, porque o Claudinho quase fez. Na defesa do Ivan, ele cobrou mal a falta e deu de presente pro cara do Cruzeiro, e aí o Ivan teve que se virar. Enfim, em compensação, ele participou de algumas bolas, algumas cobranças de falta lateral, acertando. Essas e outras aí, como é que foi, na sua opinião, Jorginho, o Marcelo Hermes? Não gostei, Edu, não gostei. Muito desligado. É claro que às vezes é falta de ritmo também, né? Tecnicamente ele é bom jogador, mas hoje não foi bem, conceito ruim. Marcelo Hermes, CH. O pior do jogo, uma decepção, ruim. Volante André Luiz, o Jorginho, na sua opinião, retornando à equipe, perdeu no pé de ferro, né? Diria... Pé de ferro. No gol do Cruzeiro aí, na primeira dividida, o André Luiz perdeu. E aí, o que você achou dele? Mas num contexto geral, não foi pra mim regular, Edu. Teve esse lance, claro, mas não dá pra você... numa partida toda de 90 minutos, ele errou num lance ali, numa dividida, e não foi erro, né? Perdeu na força. Conceito regular pra ele. Marcos Júnior foi um dos craques do jogo, chutou uma na trave, né, CH? A 2 o segundo tempo. E aí, diria você, está ganhando corpo Marcos Júnior, CH? Já virou titular. No meu time, pelo menos, ele é titular.
2 partidas ou 3 na sequência, que está apresentando fluência no meio campo, toque de bola bom. Começou mal o jogo, depois se acertou, depois do tempo técnico. Gostei, tanto é que votei nele o craque do jogo, conceito regular. E para você, Jorginho, Marcos Júnior, que recebeu o seu voto. Não, você votou no Moisés, né? CH votou no Marcos Júnior. Eu votei no Moisés, mas eu gostei muito da partida dele. Foi muito bem o Marcos Júnior, como segundo volante, aparecendo, finalizando, usando o corredor. Aliás, eu disse isso, né? No meu comentário final. Eu vou dar um conceito bom para ele, o mesmo conceito do Moisés. Para mim, o Moisés foi um pouquinho melhor. Conceito bom pro Marcos Júnior também. E o Marcos Júnior foi até 19 do segundo tempo. Não sei se saiu cansado, pode ser, mas estava bem no jogo, né? Estava bem. Vamos lá pro Fecim, CH. O Fecim saiu a 31 do segundo tempo. O Fecim deu aquele passe pro Moisés sensacional a 32 do primeiro tempo. E o Moisés, cara a cara, chutou para fora. E o Fecim também ajeitou para o Marcos Júnior chutar na trave a 2 do segundo tempo. Fecim, CH. Começou apagado, depois se ajeitou, se colocou melhor, se reposicionou. Teve bons momentos no primeiro tempo, segundo tempo cansou. Regular. E para você, Jorginho, o Fecim, como é que foi? Fecim? Conceito regular, Edu. Conceito regular o Fecim. Hoje jogou assim, para mim, de todos os jogos fora de casa, hoje foi o melhor. Conceito regular. Vamos para a comissão de frente. Senhor Richard. O Richard teve aquele probleminha aí logo a 5 minutos. Aquele chute na trave da Ponte, né? Porque começa com ele o erro. Ele perdeu a bola, deu um baita contra-ataque, o Claudinho chutou no travessão. Richard, ele jogou até, deixa eu ver aqui, foi até 19 do primeiro tempo. E aí, CH? Com bastante boa vontade, né? Para incentivar regular, mas não tem condição de jogar como titular na Ponte. Ok, para você, Richard, Jorginho, tem condições de ser titular ou não? Não tem condições, conceito ruim para ele. CH, João Veras, jogou pendurado, jogou o tempo todo. E aí, ele tentou preparar uma bola ou outra, saía bem longe da área, tentava preparar, fazer alguma coisa. João Veras, como é que foi? Lutou pra caramba, mas não acrescenta nada, né? Exemplo do Richard, não pode ser titular da Ponte, com bastante boa vontade, por incentivo. Eu vou dar um regular, mas merece ruim. Vamos lá, Jorginho. João Veras, hoje no lugar do Ronaldão. Ronaldão não, é Rodrigão. O Rodrigão tava com problema, como é que chama, o Lupe? O Rodrigão tava com virose. Né? João Veras teve oportunidade, o que você achou dele, João Veras? Olha, Edu, o primeiro tempo eu gostei da movimentação, acho que ele estava incomodando muito. Foi bem o primeiro tempo, segundo tempo um pouco apagado, conceito regular. Moisés teve pelo menos três chances no primeiro tempo. O Moisés, o lance polêmico, o pênalti, ele sofreu e mesmo machucado, sem condições, voltando para o campo, que as alterações já tinham acontecido, a 48, mesmo machucado em CH, ele sofre uma falta que o Camilo quase empatou. Moisés, o seu conceito? Ele teve o peso de importância no jogo, como teve o Marcos Júnior, jogou bem sim, né? Mas atacante precisa colocar a bola para dentro do gol. Ele, apesar de estar em alguns momentos chargeado, como diria aquele, dentro da área, ele tinha que fazer dos 2 gols que ele teve para fazer no primeiro tempo, um ele tinha que ter guardado. No segundo tempo ele lutou, ele sofreu o pênalti, ele é o jogador mais lúcido da Ponte, e eu só não votei nele porque o Marcos Júnior tá me... O Moisés eu já conheço, né? Se eu fizer 10 jogos da Ponte, 9 eu vou votar no Moisés. Então o Marcos Júnior é a novidade. Mas ele jogou muito bem votado pelos meus companheiros, sem nenhum tipo de dúvida. Agora ele tem que fazer os gols que ele sai na cara do gol e tem que botar para dentro. Ele sabe que é ele e ele. Ou ele resolve ou a Ponte perde. Essa é a grande realidade. E ele sofreu o pênalti legítimo não marcado pela arbitragem. Conceito regular, mas com um acréscimo de bom, com toda certeza. Jorginho, você concorda com o CH sobre o Moisés? Eu concordo sim. Pra mim é o jogador mais importante desse time da Ponte, né? E ele fez um partidaço hoje, vai pra cima, coragem. Você vê que ele é muito difícil de marcar, né? Ele tem o tempo certo do corte, ele sabe o momento de ir pra fora, de ir pra dentro. Então eu gosto demais de jogador que toma a decisão no momento certo e na hora certa. E esse cara é o Moisés. É claro que teve naquele lance que ele poderia ter batido com a perna esquerda, né? Aí ele quis inverter o corpo para tirar do Fábio, acabou jogando para fora. E no outro lance ele tenta bater ela para baixo, né, Edu? Pegou na parte de cima do pé, as coisas vão acontecer, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, para mim hoje fez um partidaço. O jogador mais perigoso da Ponte, incomodou demais a primeira linha, conceito bom para ele.
CH, dos que entraram, você vê, o menino Iago que entrou, ele entrou, mas saiu machucado, o Thales entrou no lugar dele, mas no finalzinho, Kevin, o Iago, o Henrique entraram, não tem muito o que falar, o Camilo cobrou uma falta espetacular aí, mas espetacular se entrasse, né? Grande defesa do Fábio, bate no travessão. Então vamos lá, eu quero que você me diga sobre o Gilson Kleina, sobre aquilo que ele hoje escalou e pelas alterações, CH. Gilson foi bem no trabalho dele, ele conseguiu armar um time cheio de desfalques, cheio de problemas, deu energia para esse time, o time foi combatente dentro do campo, foi intenso em alguns momentos, uma pena que falhou, e eu acho que é mais pela falha individual e principalmente pela limitação técnica de alguns jogadores e a parte física também. O time dele foi roubado, aliás, a Ponte ela foi prejudicada no todo, né? Não pode torcida, teve torcida. Tiraram o jogo de Belo Horizonte. O juiz vai, apita e não dá um pênalti para a Ponte. Aí fica difícil, né? Trabalho para mim do Gilson Kleina no jogo de hoje foi bom, Edu. Nem tinha muito o que fazer. É só olhar o banco de reservas e os jogadores que entraram. Não dá nem para acrescentar nada daqueles que entraram, porque não tinham o que fazer. Então o conceito do Gilson hoje é bom, Edu. Um abraço, CH. Um grande abraço, Edu, e um ótimo final de semana para todos. Muito obrigado, CH, que logo mais na tela da Band com você, hein, Jorginho? Sim, no jogo Novo Horizontino e Ipiranga. Daqui a pouquinho estaremos juntos lá, se Deus quiser. 3 perguntas, vamos por partes, hein, para eu encerrar com você também. Dos que entraram sem destaque, tá? Sem destaque. É, tudo atrapalhado e tal. Gilson Kleina, vamos lá, ele entrou com o João Veras porque o Rodrigão virose. Não sei se concorda, tem outra opção. André Luiz retornou, Marcos Júnior acertou que tá jogando bem. Fez sim aquilo de sempre, a zaga é o que vinha jogando. E aí? Eu gostei da estratégia, gostei da postura do time. Você vê que sofreu ali em alguns momentos no primeiro tempo, mas a organizou, né? A Ponte tá bem melhor a parada, mesmo, hein? A Ponte bem melhor. Tá bem, mesmo perdendo, a gente sabe que o torcedor fica chateado, o pessoal tá até xingando a gente. Pelo resultado, né? Não, o time, mas do que era a Ponte... Tá, pelo amor de Deus. Mesmo em 16º, com todos os problemas. A Ponte tá em 16º, porém é um todo, a campanha toda. O problema foi lá no começo, né, Edu? Então. Que ela deixou de somar pontos importantes. Foi lá no começo. Hoje se tivesse esse mesmo time, essa mesma pegada... estaria um pouquinho mais aliviado. Um pouquinho mais acima, exatamente. Mas eu gostei. Gostei, sim, da postura. Gostei do que armou o Gilson Kleina. Gostei da estratégia de jogo. E vou dar um conceito bom pra ele. Ele tem, assim, ó... faltam alguns detalhezinhos, né? É os detalhes que, às vezes, o treinador até... Ele fala, ele explica, ele mostra... Mas aí no calor do jogo, no posicionamento ali, o jogador acaba não executando. Mas o conceito do Gilson hoje, sem dúvida nenhuma, foi bom. Gostei da postura do time, Edu. E esse Cruzeiro completa, são 10 jogos sem perder o Cruzeiro agora, 10 jogos sem perder. Se vai subir ou não, do bom goleiro Fábio, que vai fazer 41 anos no dia 30, sim. 951 jogos agora pelo Cruzeiro. Se tem outro jogador que você gosta aí de como destaque do Cruzeiro, o trabalho do Luxemburgo e o Cruzeiro, o Jorginho? Assim, Edu, é um time mediano, né? Perto daqueles times do Cruzeiro que nós vimos. E assim, um time mediano, e a tabela mostra isso. E o Vanderlei, ele tem isso de recuperar alguns jogadores, né? De ir mesmo no incentivo... Durante toda a semana nós percebemos isso, né? As contas que ele faz, olha esse jogo, e isso é do Luxemburgo, né? Essa estratégia de vestiário dele. Eu, assim, não acredito numa classificação do Cruzeiro, acho que é um time que não vai brigar pelo rebaixamento nas últimas rodadas, isso não, mas vai ser um time de meio de tabela. Tecnicamente falando, é muito igual aos times que estão aí. O jogo mostrou isso, né? O time da Ponte foi muito superior ao Cruzeiro, muito, né? Poderia ter vencido. Claro que depende, lógico, da estratégia. Às vezes o time faz 1-0, vem um pouco mais atrás. Jogou por uma bola também, né? E assim, um conceito para esse time do Cruzeiro, regular, Edu. Regular, como vai ser a campanha do Cruzeiro na Série B. Assim, tem um ótimo treinador, e para mim é um dos melhores do Brasil ainda, mas limitado tecnicamente. Conceito do Cruzeiro regular. E do seu Wagner, que apitou, Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, né? Péssimo. Péssimo, pela experiência. Nós vimos aqui, tava aqui com o Lupe aqui, nós vimos milhares de vezes o lance do pênalti. Pênalti claro, pênalti claríssimo. A Ponte realmente foi roubada. O pé esquerdo do Moisés é atingido. Podem olhar aí no detalhe, no replay, nas imagens. Tem aí algumas imagens nas redes sociais da Ponte. Então, pênalti claro, a Ponte foi garfada hoje.
E para esse árbitro que é muito experiente, que é árbitro FIFA, conceito péssimo para ele. Prejudicou o resultado da partida. Não gostei, Edu. Bom trabalho na TV pra você daqui a pouquinho, tá bom, Valeu, Greg? Edu. Estaremos daqui a pouco na tela da Band, 5 horas. Aliás, começa um pouco antes, né? 15:05 já começa a transmissão. Sim. Estaremos lá, eu, CH, Batistão e toda a equipe. Um grande Faltam abraço. 3 rodadas, hein? Pra terminar a primeira fase da Série C. Então metal, tá todo esfregando mundo... em metal. 4 de cada grupo se classificam, né? Exatamente, Então, Edu. E nos vemos na sexta-feira, né, Edu? Ih, rapaz, sexta vai ser o derby, hein? Sexta-feira vai ser, a jornada vai ser. Vai ser. Que hora que vai começar, Edu? Não fala não, deixa pra lá. Senão o Batista já pega a escala. Já Tá começa na quinta de madrugada. Tá bom, então, Edu. Um abraço. Não avisa o Batista que sexta tem derby. Bom sábado, bom final de semana, Muito Edu. Um beijo obrigado grande. pra você Valeu. também, Um abraço viu? aos ouvintes, valeu. Grande Zorzinho. Vamos lá, são 13h44. Ô, amigo Lupe, a coletiva da Ponte, você fez uma pergunta aí. Um abraço, Zorzinho. Você fez uma pergunta aí, mandou uma pergunta aí exatamente sobre o Moisés, é isso? Não? A minha pergunta foi sobre o Moisés. A pergunta que fiz foi a seguinte, vou ler aqui a pergunta. A pergunta é pro Chá, né? Porque hoje o Gilson Kleina tá suspenso, ele não participa de nada do jogo. E eu perguntei da situação em relação à lesão do Moisés, né? Como é que tá clinicamente o Moisés depois da partida contra o Cruzeiro. E também se não foi perigoso, né? Se não foi arriscado ter deixado o Moisés nos minutos finais da partida com o atleta machucado. Se isso poderia agravar a lesão do CF, se teve, né? Uma lesão. Então essa foi a minha pergunta, mas por enquanto a gente ainda não recebeu o material que é enviado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, Edu. É mesmo porque o nosso horário vai até 14 horas, temos mais 15 minutos. Vamos aguardar aí a coletiva. Porque, e quando chegar a coletiva, vou fazer uma pergunta para você de curiosidade, tá? Pode perguntar, a gente está aqui à disposição. Vamos imaginar que vai chegar a coletiva, ela chega gravada. Chega gravada. Eu quero saber, para a gente ouvir essa sua pergunta, você também não sabe que ordem que tá. Não sei. Porque é feito através de sorteio, isso. Então, de repente eu coloco aqui, faltando 2 minutos, coloco a coletiva. Não sei se nesses 2 minutos entraria a sua pergunta. É isso que tem, né? Não é verdade? É verdade. Tem essa também, né? Não, mas a gente aguarda aqui 15 minutinhos, se chegar a gente trabalha aqui pra ouvir o Fabiano Chá, hein? Mais uma vez, não é o Kleina. Gilson Kleina, pô, você sabe que o Zorzinho que me avisou aqui, eu avisei, cadê o... Tava suspenso? Suspenso. Terceiro Kleina, cartão amarelo. Terceiro amarelo. Edu, você não está ouvindo a Rádio Bandeirantes durante a semana, Edu. É que treineiro não acompanha, não marca no papel, entendeu? Porque não joga. Não, mas sabe o que acontece? Eu vou ser sincero, eu também não tinha me atentado. Até ontem, no programa da manhã, um ouvinte, agora me foge o nome do ouvinte, mandou pro Júlio. Ele perguntou, o Gilson está liberado porque ele tomou um cartão contra o Náutico, contra o Vitória e contra o Sampaio. Ele foi expulso de forma direta. O vermelho, ele não anula o cartão amarelo. Então, por exemplo, é a mesma questão dos jogadores. O jogador está pendurado. Vamos pegar um exemplo, o Cleilton, entrou pendurado hoje. Para todo mundo. Ele estava pendurado. Se ele foi expulso direto, ele cumpre suspensão e volta com 2 amarelos. Ou seja, ele pode tomar um amarelo e pegar mais um jogo de suspensão. E foi o que aconteceu com o Kleina. Ele recebeu o cartão vermelho direto contra o Vitória. Só que antes do vermelho ele tinha recebido um amarelo. E foi aí que passou despercebido. Nas minhas contas ele estava com 2. Um contra o Náutico e contra o Sampaio. E aí eu entrei na súmula do jogo do Vitória. Tava lá Gilson Kleina, cartão amarelo e vermelho direto. Por isso hoje ele cumpriu suspensão. É uma engenharia isso aí, né? Bom, os jogadores continuam sem dar entrevista, né? É uma greve estranha. Inclusive, Elias Aredes fez um artigo recentemente que eu dei razão a ele, porque os atletas eles não estão concedendo entrevista coletiva. A entrevista coletiva durante a pandemia, nós ainda estamos em pandemia, ela é feita através de forma remota. A gente manda a pergunta como é feito na coletiva pós-jogo e os atletas respondem. E eles pararam com isso. Nós não temos mais entrevista coletiva por conta dos atrasos em relação a direito de imagem e a salário que esse mês já venceu no dia 10. Mas os atletas participam ali de alguns materiais que são produzidos pela assessoria de imprensa da Ponte. Então a gente fica meio sem entender se é uma greve completa ou se é uma questão apenas para nós que trabalhamos ali no dia a dia. Enfim, isso não é ponto para discussão, mas causa ali uma indefinição, porque falam para o canal oficial do clube, mas não participam de coletiva. É um pouco estranho, mas isso aí é com os jogadores. Eles que teriam que vir a público para falar qual é a intenção dessa greve, por que eles querem fazer essa greve e por que eles não querem falar com a imprensa.
Tá, e sobre o Rodrigão, ele não teve condições, a virose dele que ele pegou foi mais forte durante a semana. Isso, agora já foi, tá treinando. A Ponte viajou na quinta tarde, ela treinou de manhã e viajou na quinta tarde. Nesse último treino ele sentiu ali sintomas fortes de gripe, fez o exame do Covid, não foi diagnosticado com a Covid-19, mas ele ficou muito debilitado, por isso não viajou. E a informação que tenho é que já participa de algumas atividades, já com a delegação em Belo Horizonte, ele ficou em Campinas e participa de alguns treinamentos. Ô Lupe, faltam agora 15 rodadas, né? Faltam 15, essa é a 23ª. 38, faltam 15 rodadas para terminar. E chegou o Matheus Anjos. Então, 15 no derby, claro, nem vai ser relacionado pelo jeito. Derby é derby, hein, Edu? Se tiver no bid, não sei não. Então, mas aí faltam 13, 12, quando começar, né? Nossa, faltam poucas rodadas. E o contrato dele quando é que é? A informação que eu tenho é até o final da Série B. Contrato de empréstimo. Porém, ele tem contrato com o Atlético, pelo menos essa informação que eu tenho, até o final do ano. Então não sei se vai ter a renovação com o Atlético para depois assinar o contrato de empréstimo com a Ponte. Ainda não saiu o contrato dele no bid. Quando sair, a gente vai ter um pouco mais de noção se é um contrato mais longo ou contrato de empréstimo até o final da Bezona. Bom, o último jogo do Guarani foi terça-feira. Então o Guarani está liberado para o derby faz tempo e a Ponte, ela retorna e inicia a partir de amanhã. E já se internam. Ainda não foi passada a programação de... Não tem que ir casado de sorteiro. O sorteiro interna, prende. O casado vai para casa, mas no dia seguinte... Não, acho que não vai ter isso, não. Se tiver, é mais pro final da semana, né? Ali para quarta, quinta-feira, antes do jogo. Na quinta-feira já tem o regime de concentração. Pode ser que seja antecipado, mas eu ainda não tenho essa informação. Acho que amanhã folga, né? Dá uma folguinha, né? Deve ser, né? Deve ser folga, não sei não, né? Não sei não, hein? Mas também, sabe aquela reapresentação só pra tomar aquele banho, ficar na banheira? A reapresentação do elenco, ela funciona de duas maneiras. Inclusive gerou muita polêmica quando os atletas ficaram em Maceió. A Ponte jogou no domingo, a Ponte jogou na segunda, terça treinou em Maceió e só voltou na quarta. E foi dado folga para os atletas, né? O que acontece é o seguinte, quando os atletas iniciam a semana, existe um processo de recuperação para os que jogam. Eles ficam ali na academia, um trabalho de relaxamento. Isso. E os que não jogaram ou entraram no decorrer do jogo, realizam um treinamento tático mais intenso. Então é isso que acontece, Edu. Então eu não sei, gente. Jogador é assim, reapresenta, tem banho, tem sauna, massagem e tal, depois viaja, hotel, tudo de primeira. E os caras pegam virose. É isso que eu não entendo, rapaz. A gente levanta às 6 da manhã, corre o dia inteiro, vem pra rádio, sai de madrugada, levanta cedo. Tá. A gente pode pegar virose. É diferente, tá? Mas o jogador não sei o que acontece, rapaz. Como se machuca, pega gripe, não sei o que tem. Ô, rapaziada, não é fácil não, viu? E de qualquer maneira, muito trabalho pra você, viu? Essa semana, viu? Essa semana vai. E é mais complicado, né? A gente já tem conversado com o Vite, essa questão de não acompanhar os treinos, né? Tudo por conta de um processo de protocolo, né? Exigido pela CBF, pela Federação Paulista de Futebol. Cobrir de longe é muito mais complicado, Edu, mas a gente, é claro, tenta as informações para passar para o nosso cliente, para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. E essa semana a gente vai trabalhar ainda mais para tentar trazer todas as informações, principalmente sobre a questão dos atletas que estão no departamento médico e agora essa situação do Moisés que preocupa em relação ao próximo jogo, derby de número 201. Tá bom, eu vou fazer aqui um mini Dia com a Bola, você volta daqui a pouquinho, tá bom? Eu tô aqui só no aguardo da reapresentação na segunda, mandaram aqui pra mim. Segunda-feira a reapresentação, então amanhã não tem. Mas muito obrigado que tá nos ouvindo aí, sensacional, hein? Bela fonte, essa fonte, muito obrigado, hein, essa fonte. 13h53, eu vou fazer um mini Dia com a Bola e na sequência o Lupe vai informar se chegou ou não a Coritiba. Também se chegou, que tempo teremos, né? Mas aguardem, por favor. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Olha, é o seguinte, nós tivemos então a 23ª rodada, estamos tendo, essa rodada é cumprida, começou deixa eu virar aqui, essa 23ª rodada começou na segunda-feira, Avaí 3, Vasco 1 na terça-feira, Brasil de Pelotas 1, Confiança também 1, Guarani 1, CSA 0, gol do Regis, Coritiba 4, Brusque 0. Isso tudo foi na terça, hein? Coritiba 4, Brusque 0 também foi na terça.
Nós tivemos ontem a sequência da 23ª rodada. É longa, hein? Sexta-feira ontem, Vitória 1, Remo de virada 2. E Vitória em zona de rebaixamento. O que é isso? O Marcinho 1-0 Vitória. O Marcos Júnior empatou para o Remo e o Lucas Tocantins marcou o segundo gol do Remo, gol da virada. E o Vila Nova, jogando em Goiânia, recebeu o Náutico e venceu. Vila Nova 1, Náutico 0, gol do Cleiton. Vocês ouviram aqui pela Bandeirantes, Cruzeiro 1, Ponte 0. Teremos agora à tarde e à noite, somando, são 3 jogos que fecham a rodada. 16h30 no Newton Santos, Botafogo e Londrina. O Botafogo vem de 5 vitórias em casa. Aliás, a Ponte também vem, hein? A Ponte vem de 5 vitórias, o Majestoso. É interessante é que Ponte e Botafogo, as únicas equipes da Série B que conquistaram 5 vitórias seguidas em casa. Então o Fogão tá com tudo, hein? Fogão tá no G4, hein? Fogão é o 4º colocado com 38, é Botafogo e Londrina, tá bom? Londrina, zona de rebaixamento. E aqui um detalhe. Derrota do Londrina interessa para a Ponte. O Londrina ainda não tem condições de ultrapassar a Ponte, mas é claro, como está abaixo, derrota interessa. 16h30 no Castelão, o Sampaio Correia recebe o Operário de Ponta Grossa. Sampaio está com 34, se ele vencer ele vai a 37, o Sampaio não entra no G4. E 9 da noite, CRB e Goiás. Olha que jogo, hein? CRB, segundo colocado e o Goiás é o terceiro. CRB tem 40, o Goiás tem 39, grande campanha do CRB, uma campanha surpreendente. Na classificação, em primeiro está o Curitiba com 45, em segundo o CRB com 40, em terceiro o Goiás 39, em quarto o Botafogo 38, em quinto o Avaí com 37, em sexto o Guarani com 37, em sétimo o Náutico com 35, em oitavo Sampaio Correia com 34, em nono Vasco 32, em décimo Operário 32, em 11º Remo 30, em 12º CSA com 29, em 13º Cruzeiro 29, em 14º Brusque com 27, em 15º Vila Nova 26, em 16º a Ponte com 25. E depois vem os 4 últimos: Vitória 23, Londrina 21, Brasil 16 e o Confiança último 14. A diferença da Ponte para o primeiro da zona, porque a Ponte é a última posição que pode estar, 16ª. Depois vem a zona de rebaixamento, conforme eu disse. A Ponte tem 25, o Vitória tem 23. Diferença de 2 pontos, hein? Separa a Ponte da zona do rebaixamento. O Londrina, dos que estão abaixo, é o único que vai jogar. Conforme eu disse, o Londrina pega o Botafogo no Rio. Tá com 21, se vencer vai a 24. Não alcança a Ponte, mas aproxima a Ponte com essa diferencinha aí de 1 ponto, né? Terrível o segundo turno, hein? E depois tem o derby, dia 17, sexta-feira, 21h30 no Majestoso, derby número 201, Ponte e Guarani. Vamos dar uma checada aqui no Brasileirão da Série A. Nós teremos nesse sábado, 16 horas no Independência, América Mineiro e Atlético Paranaense. Às 17, Juventude Cuiabá. Às 19, Red Bull Bragantino e Chapecoense. Gente, Chapecoense não ganhou uma partida. Uma. Isso é inédito em pontos corridos. Nenhum clube ganhar uma partida durante o turno. Incrível. Chapecoense tá com 7 pontos ganhos, né? E às 9 da noite, na Vila Santos e Bahia. O Santos agora nas mãos de Fábio Carille, né? O Fábio Carille, o novo técnico do Santos. Santos e Bahia, tá? Amanhã, 11 horas, tem Grêmio e Ceará. Às 16, que jogassem Palmeiras e Flamengo, os 2 elencos mais caros do Brasil. Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Arena Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro. O Atlético é o líder com 39, Palmeiras em segundo com 35, vai vendo. Teremos amanhã, 18h15, em Goiânia, Atlético e Corinthians, 20h30 Maracanã, Fluminense e São Paulo. Isso mesmo, amanhã, hein? 20h30 Fluminense e São Paulo. E na segunda-feira fecha essa rodada, 20 horas na Ilha do Retiro, Esporte Internacional. Atlético Mineiro líder 39, Palmeiras em segundo 35, em terceiro Fortaleza 33, em quarto Red Bull Bragantino 32, em quinto Flamengo 31, em sexto Corinthians 28, em sétimo Fluminense com 25,
Em oitavo, o Atlético Goianiense com 25. Em nono, o Atlético Paranaense, 24. Em décimo, Ceará, 24. 11º, Cuiabá, 24. 12º, Internacional, 23. Em 13º, Juventude, com 23. Em 14º, Santos, com 22. Em 15º, São Paulo, com 22. 16º, Bahia, 21. E os 4 últimos, América, 18. Sport, 17. Grêmio, 16. E Chapecoense, com 7. É isso aí. E no Brasileiro da Série C, reforçando mais uma vez aqui o convite, às 17 horas, Novo Horizontino e Ipiranga, na tela da Band, com Batista, CH e Gregory Zorzin. E o Ituano joga às 3, hein? O Ituano joga antes, daqui a pouco às 3, Ituano e Oeste. E às 19, Criciúma e Botafogo de Ribeirão. E amanhã, 18 horas, Paraná e Mirassol são os paulistas na Série C de Cebola. E na Série D de dado, agora é mata-mata, hein? Olha os paulistas. Daqui a pouco, às 16 horas, lá em Bento Gonçalves, Esportivo e Santo André. Depois tem o jogo da volta, que vai ser em Diadema. A Portuguesa joga amanhã, 15 horas, Caxias e Portuguesa. Jogo da volta, sábado que vem no Canidé. E a Ferroviária pega o Brasiliense. É amanhã, em Brasília, Brasiliense e Ferroviária. O jogo da volta é sábado que vem, na Fonte Luminosa. Muito bem, e aqui você ficou em dia com a bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, chegou aqui a coletiva da Ponte, né? A coletiva da Ponte, o Gilson Kleina suspenso, não é ele que vai falar na coletiva. O Lupe está preparando, está colocando o ponto. Para ouvirmos, pelo menos, estourando aqui o nosso horário, pelo menos a primeira pergunta que é a sua, né, Lupe? O pessoal, vamos lá, sobre o Moisés, né? O pessoal da assessoria aqui, obrigado ao Thiago, falou que hoje foi a minha primeira, então vamos ouvir o que o Chá fala do Moisés. Coletiva com o Fabiano Chá, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Chá. Qual a situação em relação à lesão do Moisés? Não foi muito arriscado deixar o atleta em campo sem condições de jogo? Boa tarde. Principalmente o médico ainda vai avaliar, né? Tem que ser feito algum exame. Ele não sabe ao certo se ele torceu o joelho ou não, ele levou um pisão e provavelmente deve ter dado uma torcida no joelho. Infelizmente nós perdemos os dois pontas ao mesmo tempo. São os dois jogadores rápidos nossos. A gente conversou com o Iago e conversou com o Moisés, eu tinha só mais uma substituição. O Iago falou que infelizmente ele não tinha mais jeito, ele não conseguia mais apoiar o pé no chão. E o Moisés disse que aguentaria mais um pouco. Então a estratégia foi ele só ficar entre os dois zagueiros, ficar lá tentando segurar os zagueiros e o Vera vir um pouquinho mais por trás para poder ajudar também na parte da marcação. Acredito que não correu nenhum risco assim, claro. O atleta estava sentindo, mas ele mesmo passou para a gente que pelo menos ficar ali no campo para terminar o jogo e tentar ajudar o máximo possível. Esse então, o Fabiano Chá, falando a respeito do Moisés, vai passar por exames, não sabe se foi uma torção, se foi um estiramento, uma pancada. Mas preocupe, Edu, essa é a pergunta que fiz o Chá. Durante a semana a gente vai repercutir muito o que disse o auxiliar técnico do Gilson Kleina, que hoje ficou suspenso fora do banco de reservas, Edu. Legal, pelo menos nos estamos ouvindo da Bandeirantes, com aquela expectativa. Parabéns pelo trabalho, viu, Lupe? Valeu, Edu, um abraço pra todos, um excelente final de semana. Final do nosso jogo aberto em Cruzeiro 1.0. Obrigado à nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Joelso Cardoso. Meus amigos, uma ótima semana a todos e a gente volta na sexta-feira, dia de derby, hein? Sexta-feira eu volto na sexta, semana que vem eu volto.